Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse clamor que nós faremos por 24 horas em louvor a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar toda a Irmandade com a paz de Deus. Os irmãos estão percebendo que eu estou de camiseta, estou com a camiseta da CCA, de calça jeans, de tênis, é evidente. É meia-noite, uns quebradinhos, meia-noite e 15, é isso? Meia-noite e 11. E nós vamos passar a madrugada aqui orando, em turnos de irmãos, depois o dia inteiro de hoje até às 0 horas do domingo,
clamando, como a gente falou, para a nossa Irmandade. É evidente que nem toda a Irmandade conseguirá acompanhar o tempo inteiro, ninguém consegue ficar esse tempo todo acordado, entretanto, se ficar, também boa coisa é. Estaremos em alguns irmãos, o irmão que vem após mim é o irmão Rony. O irmão Rony vem a 1h da manhã. Então, nós fizemos essa aberturinha, esperando a Irmandade se reunir. Agora nós vamos orar. Então, só para a gente deixar a Irmandade informada, aí já tem um número razoável de irmãos conectados, que eu vi antes de iniciar. Às 3 da manhã, o irmão Rafa vai estar aqui para fazer o clamor da madrugada, que já é normal. Toda sexta para o sábado já tem às 3 da manhã. Às 10 da manhã haverá o culto das irmãs, que também já é programado. Às 14 horas, o culto transmitido para a nossa Irmandade da Vila Carrão. O irmão Jean, ou quem ele designar, vai presidir esse culto. Também normal, que já é culto de agenda. Às 20 horas, o culto aqui do Alphaville. Eu ou qualquer outro servo de Deus que Deus preparar, vai atender esse culto. Depois às 21, às 22 e às 23, até que a gente encerra esse ciclo de oração. Deixa eu olhar aqui, se tem alguma dúvida da Irmandade, se vocês têm alguma pergunta. Podem compartilhar a live, ela vai ser transmitida pelo YouTube até às 6 da manhã, simultaneamente pelo YouTube e o Face. Das 6 da manhã em diante, ela será transmitida só pelo Facebook. E os cultos das 10, das 14 e das 20 serão transmitidos pelo YouTube e Facebook. Por que isso? Porque nós não podemos passar de 12 horas de transmissão num dia, senão o canal do YouTube é bloqueado. Tá bom? Então nós vamos fazer a madrugada, que é a mais importante, e o restante pelo Facebook. Então, quando for 6 da manhã, a Irmandade migra toda para o Facebook, que lá não vai interromper, vai continuar direto. Acho que não tem nenhuma outra dúvida da nossa Irmandade, não. Tem Irmandade de Aracaju, Irmandade da região de Toledo, no Paraná, Irmandade de Sorocaba, também que está junto de nós aí, deve ser o irmão Everaldo. Enfim, os irmãos vão compartilhando, vão avisando o povo de Deus que nós estamos no ar, e agora a gente vai começar com oração, sem pressa, sem barulho, porque é madrugada. Nós temos aqui um monte de vizinhos aqui em volta, é um lugar bem residencial, deve ter uns 10, 12 prédios aqui em volta, então nós temos que preservar também essas pessoas para que eles não sejam incomodados. Tá boa a luz aí, Amir? Não está muito escuro, não? Pode ser a qualidade da minha imagem, tá bom? Então vamos começar esse clamor, buscando a Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, não se incomodem em orar, em ajoelhar, senão vocês não vão aguentar. Deixa para quem está na missão. Tem piedade da nossa vida, Senhor. Glórias a Deus, eterno e soberano Deus, Pai nosso que estás nos céus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, dobramos o nosso joelho diante da tua presença. Estamos aqui num pequeno grupo de irmãos que já estão, Senhor, preparando-se para assumir também os seus turnos, assim como os sacerdotes faziam no templo do Senhor, adorando de turmas em turmas, buscando a revelação de Deus, a tua presença. Longe de nós ter qualquer pretensão de ser como um deles, não está no nosso coração isso, Senhor. Mas há no nosso coração um desejo ardente de alguma forma alcançar o trono da tua graça, alcançar o trono da tua misericórdia e sermos tocados por ti, Senhor. Sermos abençoados por ti. Quantas coisas difíceis nós temos passado, quantos dias de aflição, quantos dias de choro, dias de perdas materiais, perdas na família, perdas na nossa vida espiritual também, não há como negar. Quantas vezes olhamos para nós, Senhor, e nos achamos secos como os ossos que Ezequiel viu no vale de ossos secos. Glória ao nome santo do Senhor. O salmista também dizia que quando a prova é muita, a boca seca e a língua cola no céu da boca. Ele dizia: a língua se me pega ao paladar, porque faltam palavras. Senhor eterno, Ana sabia muito bem o que é isso.
certos ou errados, deparamos com a incompreensão do nosso próximo, daqueles que estão perto de nós. Muitas vezes, de quem esperamos, Senhor, conforto, apoio, recebemos um não, recebemos as costas viradas, recebemos um julgamento. É só nos lembrarmos de Jó, que seus amigos, quando foram ter com ele, queriam saber o porquê daquele grande mal que tinha sobrevindo. Ninguém se preocupou em consolá-lo, ninguém se preocupou em ajudá-lo, em apoiá-lo. Queriam achar uma causa para aquele mal. E é, Senhor, o que traz ainda mais angústia. Buscar explicação para aquilo que não tem explicação. Nessa madrugada nós estamos diante da Tua presença, mesmo, Senhor, sem saber ao certo, exatamente ao certo, em que momento da nossa vida espiritual nós Te ofendemos tanto, que a Tua ira se acendeu sobre todos nós. Não há como negar, Senhor, que a ira de Deus está sobre todos nós. E nós tememos por isso. Aleluia. Nós temos medo, Senhor, porque sabemos que Tu és também um fogo que consome. Sabemos que Tu és um Deus justo, um Deus reto, um Deus verdadeiro. E nós, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença nessa madrugada e queremos Te pedir perdão, Senhor. Perdão por aquilo que temos consciência que fizemos e por aquilo que não temos consciência de ter feito também. Perdão pelas nossas transgressões, perdão pela nossa intransigência, perdão pelo nosso pecado, Senhor, perdão pelas palavras más que saíram dos nossos lábios, pelos pensamentos ruins que estiveram nos nossos corações. Nós nos colocamos diante de Ti até o pó da terra. Para nós é um sacrifício estar aqui em oração, porque nós dormimos, nós nos cansamos, nós temos fome e sede, mas para Deus sabemos que não. Tu és um Deus que não dorme nem tosqueneja. Tu és um Deus que não se abala com essas coisas pequenas. Está, segundo a Tua palavra, coroado de glória. Quero nesse primeiro turno de oração exaltar-Te, Senhor, de alguma forma acarinhar o Teu coração. Bendito seja Deus. A Tua palavra diz que a humildade comove o coração de Deus, que a humildade transforma a maldição em benção. Nesse momento nós nos humilhamos não por interesse, Senhor. Humilhamo-nos por clemência, por misericórdia, pedindo que venhas ao nosso encontro, que nos ajuda, que nos proteja de nós mesmos, que nos proteja, Senhor, da nossa teimosia humana, nos proteja de colocar as nossas mãos naquilo que não devemos colocar as mãos, nos proteja, Senhor, de abrir os nossos lábios quando não deveremos abrir, e de abrir, Senhor, quando não deveremos nos calar. Ó Deus, eis aí o Teu povo, eis aí a nossa irmandade, parte dela está nesse momento clamando junto de nós, e sabemos que alguns não poderão estar até o fim, mas Tu conheces todas as coisas. Fortalece a nós que estaremos aqui agora até a 0 horas, Senhor, no findar desse dia, madrugada, dia e noite, vigiando, clamando, intercedendo pela nossa nação. Agora, recentemente, tivemos um outro recorde de mortes, Senhor, que foi beirando aí os 4.000 mortos. Que multidão de pessoas chorando, que multidão de famílias, Senhor, enfim, destroçadas, desoladas, por esse grande mal que veio sobre as suas vidas, como a família do nosso irmão Paulinho, ancião ali do interior de São Paulo. Mas não só ele perdeu a irmã Cris, tantos outros perderam seus entes queridos,
Tantos outros perderam filhos, pais, mães, irmãos, cunhados, como a irmã Martinha perdeu também a sua cunhada agora recentemente. O irmão Marcos, a irmã Mara também. Senhor eterno, olha para nós com os teus olhos de misericórdia. Olha para nós com a tua graça maravilhosa. Senhor, perdoa as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados. Eu sei que são muitos. Eu sei também que tenho muitos pecados, muitas falhas, das quais me arrependo, Senhor, profundamente. Eu também te peço pela minha vida perdão, clemência, Senhor. Olha para dentro dos nossos corações nessa noite, nessa madrugada, nesse novo dia que já se iniciou há poucos minutos atrás. Olha para nós, Senhor, com graça e com poder. Traçam não só a cura à nossa carne, mas também a cura para a nossa alma. Traz, Senhor, a cura aos nossos corações. Traz cura também para a nossa mente. Que as pessoas que virem esse nosso gesto possam também, Senhor, sentirem-se incentivadas a orar, incentivadas a clamar aos céus dos céus. Que por esse exemplo de fé não venha para nós nenhuma honra humana, mas nós possamos com isso exaltar e bendizer a beleza da tua santidade divinal. Que as portas do céu se abram nesse momento, que a nossa adoração suba até a tua glória, como incenso de suavidade diante de ti. Que nesse pequeno altar que nós, Senhor, edificamos para o Senhor, possa aparecer aqui a tua Shekinah, a tua presença. Desliga agora os nossos corpos dessa terra, Senhor. Amortiza agora a nossa carne e faz exaltar o teu Espírito entre nós. Que nós possamos, Senhor, dedicar esses minutos, esses momentos que passaremos aqui em oração totalmente ao nosso Deus. Que não nos preocupemos com dívida, com carro, com problema, com doença, com pandemia, mas que nos preocupemos com a salvação e com a vida eterna. Que nos preocupemos em dar conta da nossa alma diante de Deus. Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda a nossa igreja, ajuda o nosso povo, o ministério da tua obra a dar um testemunho eficaz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a nossa irmandade, ao nos ver aqui orando por todos, possa se sentir coberta de proteção e de cuidado, sabendo, Senhor, que estão sendo representados diante de Deus e diante da autoridade espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, toma nas tuas mãos os hospitais, toma nas tuas mãos as clínicas, os covidários. Senhor, meu irmão mesmo é médico, está atendendo num covidário. Guarda-o, Senhor, por amor do teu santo nome. Outros irmãos e irmãs que temos notícia, que trabalham, Senhor, nessa linha de frente, a irmã Rode, lá de Sorocaba. Tantos outros irmãos e irmãs que nós conhecemos. Imaginemos nós, os demais que são, Senhor, desconhecidos para nós, mas não são desconhecidos para o Senhor. Tu conheces. Em nome de Jesus Cristo, dá a eles a proteção do teu Espírito Santo, dá a eles, Senhor, a tua cobertura espiritual, dá a eles, Senhor, a guia, dá a eles também o discernimento, a coragem e a fé, para continuarem nessa batalha árdua contra a morte. Eles lutam diariamente com o anjo da morte, em algumas vezes são bem-sucedidos, em outras vezes não,
Senhor, mas sabemos que o nosso dever é lutar pela vida, que vida e morte são dom gratuito de Deus. Ó Pai de amor e de bondade, visita essas vidas agora. Esses primeiros momentos desse clamor também queremos dedicar a esses heróis que abdicaram das suas famílias, do conforto dos seus lares. E muitos poderão dizer sim, mas eles ganham para isso. Deus, quanto valerá a nossa vida diante de Ti? Dinheiro nenhum paga a nossa vida. Dinheiro nenhum paga, Senhor, a segurança do nosso lar. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de amor ao próximo. É uma questão de amor à nossa pátria, à nossa terra. É por isso também que oramos, Senhor. Ajuda-nos a valorizar a nossa nação. Ajuda-nos a ser mais patriotas, ó Deus. E muitos poderão dizer, não há necessidade de amar a nossa pátria terrena, porque a nossa pátria é celestial. Sim, Senhor, nós bem sabemos dessas coisas. Por ora estamos aqui num tabernáculo de carne, e nós oramos para que a Tua bênção esteja sobre o Brasil no nome do Senhor Jesus. Pois é a Tua palavra que diz que devemos orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada diante da Tua presença. Oramos, Senhor, pelos governos da nossa nação, em todas as instâncias em que cada um representa e está colocado diante de Ti. Todo o poder que está instituído foi por permissão Tua. E nós Te pedimos, presida sobre cada um deles por amor do Teu nome. Ajuda-os, ó Deus, a fazer o melhor para o nosso povo. Ajuda-os, ó Deus, a fazer o melhor pela nossa nação. E que possam, segundo a luz do Teu Espírito, governar com justiça, com retidão, com paz, com graça. E que nunca falte sobre as suas vidas, Senhor, a providência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que muitos se valem desse poder ao qual estão colocados, esquecendo-se que todo poder que há é transitório. O único poder interminável e eterno é o do Senhor Jesus. Esquecem-se, Senhor, que estão ali por algum pouco de tempo e usam, Senhor, de má fé, usam de más intenções, e o povo sofre, e o povo geme, pois a Tua palavra diz que quando o governo é corrupto, o povo geme diante da Tua presença. Senhor Jesus, não basta essa enfermidade, há outras enfermidades tão nocivas quanto essa do Covid, que é a corrupção, que é a maldade, que é a concupiscência, que é a lascívia, a glutonaria, a sexualidade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Males que são introduzidos entre a sociedade, trazendo o Senhor como um padrão de comportamento para o tempo atual. E vai corrompendo, bendito seja o Senhor, as más conversações corrompem os bons costumes, e vai corrompendo a nossa fé, vai corrompendo a nossa concepção de fé e a nossa percepção de fé. Mas no nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus. Ocorre, Senhor, que ao longo do tempo foi se apregoando a necessidade de liberdade de pensamento, foi se apregoando a necessidade da liberdade de expressão. Tudo é censura, tudo é ruim, tudo, enfim, é opressor. E chegamos onde chegamos, uma nação que não sabe orar, um povo que não sabe clamar, a começar de nós do ministério que não damos exemplo. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Como poderemos estar diante da Tua igreja se nem nós mesmos ainda não temos preparo? E atribuímos ao Espírito Santo de Deus as responsabilidades que são nossas.
Quantas vezes apresentamos servos teus ao ministério e, Senhor, na nossa inocência, Deus o sabe, poderemos estar colocando os teus filhos, Senhor, numa fogueira, poderemos estar ajuntando sobre as suas cabeças brasas vivas. Senhor, perder um ancião não é ruim, perder um cooperador não é ruim, mas perder uma alma é uma derrota. Glória ao nome santo do Senhor. Ó Deus, não permita que nenhuma das suas ovelhas venham se perder, Senhor. Não permita, Senhor, que a nossa liderança seja leviana. Que o nosso governo não seja humano, Senhor. Que o governo da Tua obra seja espiritual, ó Pai. Que a nossa irmandade esteja nesse momento em clamor, orando pelos seus anciãos, pelos seus diáconos, pelos seus cooperadores, pelos pastores que presidem sobre suas igrejas, pastoras, todos aqueles que dão as suas vidas em prol desse evangelho santo. Ajuda-nos, Senhor, por caridade. Fortalece-nos, Senhor, pela força do teu poder. Senhor, derrama sempre da tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Oramos, Senhor, por aqueles que estão também nesse momento clamando junto de nós. É uma infinidade de pedidos de oração. Ainda agora o irmão N atendeu o culto da noite. E já havia, Senhor, uma multidão clamando, pedindo, suplicando por clemência e por misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Põe a tua mão santa, põe a tua mão que opera milagres e maravilhas. Senhor, entra nas casas agora, no nome de Jesus. Entra, Senhor, por amor do teu nome, com providência, ó Deus. Entra, Senhor, fazendo com que o teu povo possa cantar um cântico de vitória diante da tua presença. Senhor eterno e maravilhoso, toma nas tuas mãos a vida, Senhor, daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão internados em UTI, Senhor. Ainda a irmã Mara me comentou essa semana que ali no hospital em frente à sua casa há uma família de pai, mãe e 2 filhos adolescentes de 14, um pouquinho mais, um pouquinho menos de idade. O pai, Senhor, faleceu, estava com Covid, todos 4 entubados. A menina essa semana faleceu também com 14 anos. E agora está a mãe e o jovenzinho, Senhor, que talvez nem saibam o que está acontecendo. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus. O que vai ser da vida dessa mãe, desse rapaz, quando tomarem ciência dessa grande desolação que passou na sua casa? Senhor Jesus Cristo, humilhados nos teus pés, nós te pedimos, por favor, Senhor, nós não aguentamos mais ver tanta morte, nós não aguentamos mais ver tanta dor e sofrimento, a miséria aumentou, a violência aumentou. Senhor, essa doença está fazendo uma desolação, está, Senhor, desgraçando o nosso país. Senhor, tirando também a esperança de muitos corações. Quantos se revoltam contra Deus, Senhor, porque já estavam enfraquecidos na fé. E agora, ó Deus, passando por isso, enfraquecem-se ainda mais. Mas nós entregamos essas vidas nas tuas mãos. Usa-te de nós como vasos diante da tua presença, para levarmos sempre, Senhor, a tua palavra santa, para levarmos sempre ânimo ao teu povo e ajudá-los, Senhor, a estar em retidão, em clamor diante de ti. Pois uma igreja que clama é uma igreja indestrutível, uma igreja que clama é uma igreja que permanecerá de pé por todo sempre. Senhor, a tua palavra diz que quando Jacó passou o val de Jaboque,
Ele encontrou-se com um anjo, e por essas horas, bendito seja Deus, ele lutou contra esse anjo, pedindo que o abençoasse. A palavra diz que eles brigaram, que eles lutaram corporalmente, até perto do romper da alva. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E bem sabemos, Alamanaia, Jesus, que eles também trabalham em turnos, ó Deus, enquanto uns sobem, outros descem à terra. E esse anjo disse a Jacó: solta-me, porque já vem rompendo a alva e eu tenho que voltar. Bendito seja Deus, de maneira, Senhor, que todos nós sabemos, Jacó não o quis soltar, e ele feriu a coxa de Jacó, e ele ficou manco até o fim dos seus dias. Ó Deus eterno, mas recebeu a sua bênção. Será, Senhor, que há aqui entre nós um dos teus anjos, ó Deus? Poderia o Senhor nos dar essa grande graça? Poderia o Senhor nos dar essa bem-aventurança? Senhor, tu poderias fazer isso para nós, ó Deus, fazer com que o teu anjo passasse aqui, agora. Aleluia, fazer com que esse anjo teu visite as casas daqueles que estão agora em clamor junto de nós. Senhor, tu poderias fazer com que ele passasse nos hospitais, passasse, Senhor, aonde há as necessidades, embaixo das pontes, nas biqueiras, nas favelas, nos becos, Senhor. Quantos não estão com Covid, mas estão contaminados pela droga, pelo vício e por todo o mal que eles fazem na vida daqueles que são dependentes deles. Senhor eterno, Pai de amor e de bondade, nós te pedimos que a tua bênção seja derramada sobre as nossas vidas, que a tua proteção divina esteja sobre as nossas casas e sobre os nossos corações, e que os teus olhos de misericórdia estejam voltados para nós nessa madrugada e nesse dia de sábado, que ficará marcado, Senhor, bendito seja Deus. Ó Pai eterno, estamos, Senhor, mais ou menos aproximados da Páscoa judaica, que foi quando o Filho de Deus, aleluia, celebrou a última Santa Ceia, fazendo com isso com que o seu povo não se esquecesse dele, pois sabiam que dele poderiam se esquecer, mas da festa da Páscoa ninguém se esqueceria. Senhor eterno, lembramo-nos de todo o teu sacrifício agora, do teu Filho, e lembramo-nos também de toda a nossa ingratidão, do nosso coração que não tem sido reto diante de ti. Outros sim, Senhor, quantas vezes temos te virado as costas, quantas vezes temos, Senhor, não dado ouvido à tua palavra, que nos alerta, que nos admoesta, nos ensina, mas sempre nos achamos irrepreensíveis, sempre nos achamos melhores do que realmente somos. Senhor Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Senhor, queremos que essa oração toque o céu, mas que essa oração de antemão toque os corações do teu povo, porque será uma oração só de 24 horas de duração. Senhor, para Deus isso não é novidade, porque o céu clama 24 horas por dia, o céu funciona 24 horas por dia, e as nossas orações, os nossos pensamentos são sempre levados a Deus, e o Senhor com graça, com amor e com misericórdia constantemente nos responde através da sua santa palavra, através, Senhor, de um recado, de uma revelação, de uma inspiração que vem pelo teu Espírito Santo. Sabemos também, ó Deus, que há aqueles que não creem em ti, que não creem na tua palavra, que não entregaram seus corações a Deus. Estes precisam ainda mais do Senhor. Visita essas almas nesses tempos difíceis.
Pois se nós, Senhor, que temos fé, ou professamos ao menos alguma fé, já temos enfrentado dificuldade, podemos imaginar aqueles que não professam fé alguma, o quanto estão sofrendo diante de Ti. Ó Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, lembramo-nos, Senhor, dessas vidas, e ainda que eles não peçam, e se dissermos a eles irão, nós não pedimos oração, ainda assim oramos por eles e por elas, para que alcancem a compreensão da graça de Jesus, para que alcancem o conhecimento da Tua graça maravilhosa, e se façam também conhecidos aí no céu, se façam conhecidos também diante de Deus. Senhor, ainda queremos orar pelos irmãos que virão após mim, e um após o outro e outra, aqueles que estão a caminho, as irmãs que estão na cozinha, Senhor, cuidando do lanche, do café, de sentinela, para que nós nos mantenhamos também acordados durante essa noite. Senhor Jesus Cristo, que não falte a Tua palavra, que não falte a Tua unção, que essa oração não seja mecânica, que essa oração não seja fria, Senhor, não seja indiferente, mas seja uma oração do fundo dos nossos corações. Seja uma oração, Senhor, feita com sinceridade, com quebrantamento de alma e de espírito. Ó Pai de amor e de graça, eu creio, Senhor, naquilo que Tu está dando nesse momento. Eu creio na inspiração do Teu Espírito Santo. Aleluia. Eu creio que o céu está mais perto hoje do que estava ontem. Senhor, não temos nada com essa terra, não temos nada com esse mundo, não queremos mais nada com o pecado, como cantamos no hino desse mundo, nada espero, a minha pátria está no céu, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Haja nesse momento a virtude do Teu Espírito Santo aqui entre nós, haja nesse momento a manifestação da Tua glória, haja nesse momento, Senhor, o Teu Espírito agora, sondando os corações do Teu anjo, o Espírito da Tua palavra que Tu enviaste ainda essa noite na boca do Teu servo, que é vivo, Senhor, que é autônomo, Ele que passeia entre nós e sonda os corações, que Ele possa nessa madrugada fazer a sua missão e voltar a Deus com seu real cumprimento. Senhor, toma nas Tuas mãos todas as outras denominações, todos nós estamos desesperados e fazendo aquilo que está ao nosso alcance, para conseguir, Senhor, atingir o máximo de vidas possível. Às vezes fracassamos, às vezes, Senhor, nos excedemos um pouco, e também Te pedimos perdão por isso. Senhor, no nosso anseio, no nosso desejo de fazer o bem, acabamos, Senhor, por passar diante de Ti. Perdoa, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Deus, se falhamos em alguma coisa. Nós estamos agora com o projeto, Senhor, de quase dobrar a quantidade dos nossos cultos mensais nesta igreja, os cultos online. A partir da próxima semana serão 64 cultos por mês. Senhor, fortalece toda essa equipe, todos esses Teus filhos que trabalharão para que esse projeto aconteça, para que essas lives aconteçam. Senhor, fortalece-nos em união, em companheirismo, em cumplicidade, em respeito. Ajuda-nos a compreender as limitações um do outro. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que nem sempre tudo sairá perfeito como deve ser, mas que olhemos para cada um sempre com bons olhos, com olhares de otimismo, olhares de compreensão, para que o nosso adversário não venha fazer nenhuma ruptura entre nós, Senhor.
Não venha nos desunir, não venha colocar animosidade, Senhor, algum espírito estranho de indiferença entre nós, mas que nos amemos com amor sincero em Jesus Cristo, nosso Senhor, que amemos-nos uns aos outros com amor fraternal, Senhor, que possamos também com isso dar testemunho àqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não conhecem a tua santa e bendita palavra. Senhor, oramos por todos os serviços da tua obra nesse final de semana, batismos, Senhor, cultos, enfim, que são realizados online, com exceção dos batismos que são presenciais e são essenciais, não há como adiar, como esperar. Ajuda todos os teus servos, como nós mesmos. Teremos batismo aqui nesta congregação na terça-feira, às 14 horas. Queremos que o teu Espírito esteja entre nós, Senhor, presidindo, guiando, chamando as almas para a salvação e para a vida eterna também. Ó Pai maravilhoso, cheio de graça, cheio de poder, toma agora, Senhor, nas tuas mãos aqueles que estão, Senhor, desenvolvendo a cura para essa doença. Toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que estão trabalhando, buscando um método mais eficaz de imunização para a nossa gente. Sabemos também que a natureza segue o seu curso natural e faz o seu trabalho meio que sozinha. Entretanto, colocamos todas essas vidas nas tuas mãos. Não há como negar, Senhor, a participação da ciência em todo esse processo. Eles poderão dizer que é o conhecimento de cada um deles. Mas nós sabemos que toda essa inspiração, que todo esse conhecimento vem de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, Senhor eterno e santo, bendito Deus, que todo aquele que tem necessidade da cura, que todo aquele que tem necessidade de assistência, de cuidado, possa ser alcançado de alguma forma. Nós, Senhor, nos preocupamos aqui nos grandes centros, imaginamos nós nos lugares mais remotos do nosso país. O irmão Jean e eu mesmo estivemos lá em Santa Maria do Uruará, no Pará, Senhor, no meio da Amazônia, no meio do nada, um lugar sem lei, Senhor, um lugar sem assistência. Imaginemos nós aquele lugar nesse momento como não está, e esse vírus vai pelo ar, vai pela roda dos carros e acaba alcançando aqueles lugares. Senhor, tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia daqueles que não têm um convênio, daqueles que não têm uma assistência, que podem contar, Senhor, com a sorte pura e simplesmente. Mas nós profetizamos que a nossa sorte é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu és a nossa sorte, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa esperança. Glória seja dada ao nosso Deus, glória seja dada ao Criador do universo, do céu e da terra. Tu que és regedor de todas as coisas, Tu que és um Deus que nunca perdeu batalha, que nunca se deixou vencer, tampouco enganar, que não engana também a ninguém, Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai maravilhoso, ouve, Senhor, a nossa oração, ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve o gemido inexprimível da nossa alma. Senhor, se Tu quiseres, uma palavra Tua poderá mudar toda essa situação, poderá mudar toda a nossa história. Uma palavra Tua fará de nós um povo liberto, um povo livre. Nós já não nos lembramos mais do passado, como o povo que foi levado cativo de Sião. E escreveram o salmo, glória ao Senhor. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos. Bendito seja
a Deus, lembrando-nos de Sião. Penduramos as nossas harpas do salgueiro, e aqueles que nos levavam cativo nos pediam: Alamassalaia, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como poderemos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Glória ao nome santo do Senhor. Ó Deus eterno, nós também fomos levados cativos por essa doença, nós estamos cativos por esse mal, Senhor. Não há mais alegria, só nos resta sentar e chorar, Senhor. Fazer as nossas lamentações diante de Ti. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, dá-nos um cântico de alegria, dá-nos um cântico de exaltação, dá-nos, Senhor, um cântico de vitória por amor do Teu nome, e nos ajuda, Pai, a cumprir o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos homens e mulheres de Deus no passado sofreram amargamente, Senhor, para pregar a Tua palavra, para pregar o Teu evangelho, para levar a Tua mensagem. Tiago foi esfolado vivo, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, bendito Deus, Paulo teve a cabeça arrancada do pescoço, bendito seja o nome do Senhor. Mas nem por isso esses heróis negaram o nome e a grandeza de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, Davi também, quando esteve diante do gigante, o gigante sorriu dele porque o viu, Senhor, com seu cajado, o viu com os 5 seixos na sua mão, e ainda disse: sou porventura eu algum cão, para que tu venhas a mim com pau e com pedra? E Davi, tomado pelo Espírito de Deus, disse: tu vens a mim com espada, com couraça, com capacete, com escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória ao nome do Senhor. Aliança eterna, Jeová, Shalimana Salaia, Yanda Lamúria, Sirianda Lamacanta Lamaia. Glória, glória ao nome do Senhor, ó Deus. Nós vamos de encontro a esta doença, em nome do Senhor dos Exércitos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome daquele que vive para sempre, daquele que veio em nome do Eterno. É nesse nome que elevamos as nossas orações, é nesse nome que depositamos a nossa inteira, total e absoluta confiança. Ainda, Senhor, que o sol chegue a escurecer, ainda que o céu toque no mar, nós nunca deixaremos de crer que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Deus, queremos orar para que os nossos corações se abram para o novo de Deus, para que os nossos corações, Senhor, se abram para entender cada vez mais a Tua palavra, para entender mais os Teus desígnios, para entender mais das coisas de Deus. Mostra-nos, Senhor, a Tua vontade naquilo que Tu requiser de nós. Mostra-nos, Senhor, o Teu querer naquilo que Tu requiser de nós, e nos fortalece no nosso dia a dia, nos fortalece, Senhor, na nossa vivência espiritual. Nós, Senhor, a bem da verdade, não conhecemos nada do reino de Deus, não conhecemos nada. Tanto não conhecemos que a Tua palavra diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi aos montes, precipita-te no mar, e eles te obedecerão. Então, Senhor, eu ainda não vi monte nenhum pulando no mar. Nós não temos nada ainda daquilo que poderíamos ter. Nós não alcançamos nada daquilo que poderíamos alcançar. A Tua própria palavra mostrou a Ezequiel, aleluia, torrente das águas purificadoras. Que ambas termuriandeleciare cantai, aliança Yeshua, Ialamaia. A Tua palavra mesmo disse a homens de fé, Senhor, aos patriarcas, que deveriam
queriam mergulhar em águas mais profundas. Imaginemos nós, Senhor, o quão rasos estamos nas tuas coisas. O quão distantes estamos do primeiro amor. E foi necessário o mundo parar, foi necessário tudo parar, para que o homem se lembrasse: ainda há Deus? Será que ainda há Deus? Foi necessário que todo esse mal viesse até nós, para que nós nos lembrássemos que nós temos alguém que rege, que domina sobre as nossas vidas. Entretanto, Senhor, que seja tarde, mas pelo menos será em algum momento, antes tarde do que nunca. Que venha o despertamento sobre as nossas vidas, que venha o despertamento sobre os nossos corações, que nós possamos abrir não os olhos da carne, mas os olhos do Espírito, para sentir a doçura da Tua presença no nosso coração. Senhor eterno, onde foram parar os teus dons? Onde foram parar aquelas manifestações bonitas que nós víamos nas igrejas? Onde foi parar, Senhor, aqueles homens e mulheres que eram tomados pelo fogo do teu Espírito Santo? Será a iniquidade que aumentou tanto e o amor de muitos de nós esfriou? Os milagres, as conversões, aqueles que aceitavam a Cristo no meio das celebrações, aquelas coisas bonitas que nós íamos nos movimentos de oração. Ó Deus, a juventude que reunia-se para cantar hino avulso, e o ministério, ao invés de incentivar, persegue, censura, poda. O que está acontecendo conosco? Nós não nos reconhecemos mais. Aleluia. Senhor, muitos buscam um encontro íntimo com Deus, mas essa madrugada eu quero te pedir, permita nos encontrar com nós mesmos. Permita que nos encontremos com o nosso eu interior. Quero me encontrar, Senhor. Quero me encontrar, Senhor, com aquele Rodrigo que foi batizado há 30 anos atrás, Senhor. Eu quero ser ele de novo, Senhor. Purifica a nossa alma. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos aqui. Nós não sabemos se ainda há tempo para fazer todas as coisas que queríamos fazer. Não sabemos quais são os teus planos para nós. Senhor eterno, guarda a nossa coroa aí no céu. Conserva o nosso lugarzinho aí junto a ti, Senhor. E ajuda-nos a lembrar todos os dias da nossa existência aqui nessa terra, que nós temos um destino final, nós temos um porto final chamado Jerusalém Celestial. Que nós não nos esqueçamos disso, que nós não nos esqueçamos do primeiro amor. É impressionante, Senhor, como nos lembramos do mal que nos fizeram, da resposta atravessada que nos deram, da fechada no trânsito que nós sofremos, mas não nos lembramos do primeiro amor. Não nos lembramos da nossa conversão, não nos lembramos do carinho e do cuidado com que fomos recebidos pelo Teu Espírito Santo. Esquecemos, deixamos o tempo passar, deixamos, Senhor, as muitas águas nos inundarem, nos cobrirem, os entulhos, os desmoronamentos, os insucessos, os fracassos da nossa trajetória foram encobrindo o primeiro amor, foram encobrindo, Senhor, a Tua graça em nós.
Mas a Ludmila Ferber fez um louvor e pedia: reaviva a tua graça em nós, Senhor. Reaviva o teu Espírito em nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ó Pai eterno, dá com que esta comunhão gostosa esteja aqui junto de nós. Permita, Deus, que essa comunhão maravilhosa esteja aqui no meio dos nossos irmãos e irmãs que virão orar. Que cada um que passar por aqui não se sinta obrigado a nada, Senhor. Não se sinta aprisionado em nada, em ninguém, em liturgia alguma. Mas que possa abrir os seus corações a Deus. E se deixar ser usado, se deixar, Senhor, como uma ferramenta nas mãos de Deus. Ser, Senhor, manuseado pela guia, pelo vento, pelo sopro do Teu Espírito Santo. Eu creio, Deus, que pela boca de muitos que passarão por aqui, haverá cura, haverá libertação, haverá, Senhor, conversão de almas. Eu tenho absoluta certeza que essas 24 horas que passaremos aqui não serão em vão, mas terão, Senhor, um resultado maravilhoso. Terão, Senhor, um resultado de graça, de amor e de poder, e que nós veremos lá na frente, Senhor, os frutos desse plantio, frutos esses que serão para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, ó Deus, ajuda-nos, faz de nós, Senhor, como instrumentos na Tua mão, faz de nós como instrumentos diante de Ti, e que em tudo, Senhor, nós possamos ter certeza que é para a glória do nome do nosso Deus. Abençoa o Teu servo que vem agora me substituir, Senhor, que ele possa guiar com mansidão, com paz, pela guia do Teu Espírito Santo, fazer, Senhor, dirigir esse trabalho até onde Tu quiser, da maneira que Tu quiser, Senhor. Se algum de nós enfraquecer-se, se algum de nós se cansar, permita que estejamos aqui para ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, e fortalecê-lo pela força não que há em nós, mas que há no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim, ó Deus, é o que nós te pedimos e continuaremos em clamor, em oração, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Te damos glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Te exaltamos e te adoramos, Pai. Te damos glória, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Te damos glória, Senhor, por essa tão rica oportunidade, Deus. Deus Altíssimo, Deus Santo. Te agradecemos, Pai, por esta oração, Pai, que o Senhor deu ao Teu servo, Pai. E em continuação, Pai, continuamos a Te clamar, Pai, porque acreditamos no Teu poder, Pai. E sabemos, Pai, que não tem outro, Pai,
que pode nos socorrer diante da tua misericórdia, Pai. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos enxergou, Pai, e nos amou primeiro, Pai. Senhor, te damos graças, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor, e poderoso, ó eterno grande, que criou os céus, criou terra, Pai, criou mares, criou as nossas vidas, Pai, e que antes que viesse nesse mundo, Senhor, aleluia, já saberia o que é passarmos, Pai. Diante da tua presença, Senhor, e da tua, Senhor, potente mão, Pai, nos humilhamos, Pai, aleluia, de joelhos, Pai, para te adorar, para te clamar, Pai, sabendo, Pai, que o Senhor ouve os teus, Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, rico, grande, fiel, te pedimos perdão, Pai. Nós erramos, Senhor, nós pecamos, Pai. Pedimos perdão, Pai, e confessamos, Pai, perante a tua presença, Pai, as nossas iniquidades, os nossos pecados, Pai, os pecados desta nação, Pai, os pecados, Senhor, desta nação, deste mundo, Pai, e nos humilhamos, Pai, porque essa é a única forma, Pai, do Senhor, aleluia, nos ouvir, Pai, e vir, Senhor, ao socorro dos teus servos. Deus maravilhoso e poderoso que está nos céus, dentro do nosso coração, já sentimos a tua presença, Pai, sabendo que o Senhor já está neste lugar, já está acompanhando o nosso irmão que está ouvindo essa transmissão, Pai, porque é pela fé, Pai, que crê, Pai, verá a obra e o milagre, Pai, em suas vidas. E Deus eterno, Deus santo, justo, fiel, verdadeiro, glória, glória, glória ao teu santo nome, Senhor. Diante da tua grandeza, Pai, te pedimos, Pai, o socorro bem presente. Senhor Jesus, é certo que estamos passando, Pai, por um momento terrível na terra, em todo o mundo. Não tem rico, não tem pobre, não tem quem pode. Todos nós somos iguais, Pai. Não tem novos, não tem velhos, Pai. Essa doença tem pegado todos os tipos de pessoas, Pai. Mas sabemos, Pai, que tudo está no seu controle, nas tuas mãos, Pai. E sabemos, meu Deus, todo-poderoso, grande, que ao mandar do Senhor, ao levantar da tua voz, Pai, aleluia, tudo volta ao lugar. Mas estamos nessa unção, Pai, de clamar. E poderíamos, Pai, estar em tantos outros lugares agora, Pai, gastando o nosso tempo, como de outras muitas vezes, Pai, somos muito egoístas, Pai, por pensarmos só em nós. Vamos, Senhor, deitar já pensando no amanhã, o que comeremos, Pai, o que beberemos, mas o que vestiremos, Pai, mas a tua palavra, Pai, diz que não é bebida e nem comida, o teu reino não é bebida e nem comida, Pai. E muitas das vezes, Pai, trabalhamos, Pai, esquecemos muitas vezes de orar, de colocar o Senhor em primeiro lugar, Senhor. O Senhor fala, Senhor, que primeiro buscaremos o teu reino, Senhor, e a tua justiça, e as demais coisas, Senhor, o Senhor acrescenta. Mas mesmo, Pai, diante de tudo que passamos durante o dia, Pai, durante esses anos, Pai, o Senhor tem agido de misericórdia. Cada dia, Pai, com a tua misericórdia, Deus, tem nos alcançado. Ó Deus misericordioso, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque deitamos, levantamos, Senhor, e o Senhor nos sustentou, nos colocou de pé, nos deu força em nossas pernas, nos deu ar para respirar, Pai, e aqui clamamos, Pai. Muitos outros não teve essa oportunidade, Senhor, mas feliz aquele, Pai, que se foi com o Senhor Jesus. Estamos aqui, Pai, porque a tua misericórdia alcançou, Pai amado, e sabemos, Pai, que enquanto muitos irmãos não podem clamar agora, nós estamos clamando por estas vidas, que outra hora, Pai, estávamos também, Pai, num leito, estávamos também, Pai amado, com alguma dificuldade, estávamos cegos, Pai, e o Senhor nos alcançou, e o Senhor enviou os teus servos, e o Senhor, enquanto estava nesse mundo perdido, Pai, tinha, Senhor, um servo, uma serva que orávamos por nós, Pai. E hoje, Senhor, nós somos resultados dessas orações, Pai, que alcançou nossas vidas ainda quando estava cego neste mundo, Pai. Mas o Senhor nos alcançou, nos amou, Senhor, ainda estando sujos, Senhor.
e por isso estamos aqui. O Senhor nos tratou, nos limpou, Pai, e a cada dia tem sido um desafio, meu Pai. Cada dia, Senhor, tem sido, Senhor, uma luta, Senhor, mas ao decorrer do dia, Pai, nós possamos, a gente vê, Pai, quanto o Senhor tem nos cuidado, e muitas das vezes ainda, Senhor, aleluia, e muitas das vezes ainda, Pai, ficamos preocupados o que será do dia de amanhã, mas o Senhor fala, Pai, para a gente, aleluia, glória ao teu santo nome, Pai, lançar a nossa ansiedade no Senhor, aleluia, Deus. O Senhor fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque eu sou o consolo para a alma. Quantos consolos nós ficamos em procura, Pai, e a ansiedade bate na nossa porta, Pai. Mas sabemos, meu Deus, glória ao teu santo nome, Deus Todo-Poderoso. Mas sabemos, Pai, que só o Senhor tem um descanso para a alma. Só o Senhor pode, Senhor, movimentar e tirar, Pai, tudo aquilo que nos oprime, que traz ansiedade à nossa alma. Só o Senhor pode trazer paz aos corações oprimidos, Pai, e vir com o teu poder, com a tua unção, Pai, com unção de cura, com unção, Senhor, aleluia, de paz, porque a tua palavra é que diz, Pai, e nós cremos pela fé na tua palavra. Deus poderoso, glória eu te dou, Pai. Glória eu te dou, Pai, por esse momento, e já sinto a tua presença, Pai, sabendo que o Senhor está aqui, está com meu irmão do outro lado, Pai, está com meu irmão também no leito da dor, está com meus irmãos, Pai, dentro do hospital, no seu trabalho, está em todos os lugares, porque o Senhor contempla, aleluia, Deus, contempla, Senhor, cada um de nós. Deus, mais uma vez eu agradeço, Pai, pela oportunidade de estar clamando, Pai, glorificando a Deus, sabendo que esse serviço, Pai, não é em vão, mas esse serviço, Senhor, é para a glória de Deus. E assim, Pai, clamando, te damos graças por esse momento, Pai, de poder clamar, porque, Senhor, muitos estão aí perdidos, Pai. Muitos estão aí, Pai, sem saber o que fazer, Senhor, mas nós estamos aqui, Pai, clamando, Pai, e crendo que o Senhor também pode alcançar eles, Jesus, porque outra hora o Senhor também nos alcançou e nos amou primeiro. Deus eterno, Deus poderoso, sabemos, Pai, que o Senhor tem feito tantas coisas e a gente só fica pedindo ao Senhor, mas nós não temos, Senhor, quem nos pode socorrer. Como disse, Pai, aleluia, fora do Senhor, só o Senhor pode nos socorrer. Como disse o salmista, Pai, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. E Ele, Senhor, sabe, Senhor, e nós sabemos, Pai, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra, e que não deixa, Senhor, vacilar o teu pé, que não dorme, não tosqueneja, Pai. Aleluia, Jesus, esse é o guarda fiel do teu povo. Deus poderoso, Deus santo, Deus justo, aleluia, Senhor, te clamamos neste momento, Pai, por esta nação, abençoamos esta nação, Pai, aos nossos governantes, Senhor, o Senhor tem constituído, Senhor, sobre a nossa frente, que o Senhor abençoe esses homens, Pai, que o Senhor vai de encontro, Senhor, e que eles são meros homens, Senhor, mortais, Senhor, sabendo, Pai, que a qualquer hora o Senhor tem uma ordem, Pai, e até deles o Senhor faz usar, Pai, porque tudo que acontece já tem uma permissão no céu, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e sabemos, Pai, que essas coisas cooperarão, Pai, e renderão glória, e renderão, Senhor, grandes testemunhos, Pai. Ó Deus maravilhoso, clamamos, Pai, pela mãe, pelo pai, pelo trabalhador, Pai, pelo empresário, Senhor. Quantas pessoas, Pai, nesse momento estão passando por algum tipo de necessidade, seja espiritual, Pai, seja material. Quantas pessoas, Senhor, glória a Deus, perderam os seus empregos, Pai. Quantas pessoas não podem trabalhar nesse momento, Pai, porque está tudo fechado, Senhor. Mas o Senhor é o socorro bem presente. Envia, Pai, Tu tem o coração do homem na Tua mão. Ainda que muitas vezes, Pai, o coração duro, um coração de pedra, Pai. Mas o Senhor sabe quebrantar e sabe por onde começar.
Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus que habita no céu e contempla dos céus, aleluia, Senhor, as nossas vidas, aleluia, cada ser aqui, Pai, conhece muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos, Pai, e sabe o que nós precisamos. Te clamamos, Pai amado, pela vida do empresário que lutou tantos anos, Pai, e tem visto as suas empresas, Pai, quebrarem, e tem visto as suas empresas, os seus sonhos, Senhor, se dissiparem, mas poderoso é o Senhor para restituir, Pai, aleluia, em dobro, Pai, o que lhe perdeu. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia da nação, Pai. Quanta guerra, Senhor, guerra política, Senhor, guerra de ideias, Senhor. Já sabemos as tuas palavras, Pai, que esses são cumprimentos das tuas profecias, Senhor, e que muitas coisas virão ainda, Senhor, mas não, Senhor, queremos, Senhor, aleluia, Jesus, Santo de Israel, aleluia, Senhor, se apavorar com isso, Senhor, mas sim nos preparar, Pai, aleluia, e saber que todas essas coisas, Senhor, irão de acontecer, Pai, mas que o Senhor também estará conosco, Pai, até a consumação dos séculos, Pai, e que quando clamar, o Senhor vai nos ouvir, Pai, e nos dará o livramento, Pai, que possamos, Pai, enxergar no Senhor, aleluia, salvação, nunca perder, Pai, aleluia, glória, santo, santo é o teu nome, nunca perder, Pai, a esperança de vida eterna, porque tudo que construímos aqui, Pai, vai ser em vão, Pai, porque um dia acabará a nossa vida, Pai, um dia se fará, Pai, porque um dia, Senhor, aleluia, somos meros mortais, Pai, mas a gente estamos aqui, Pai, por honra e misericórdia do Senhor, o Senhor nos amou, nos alcançou primeiro, Pai, aleluia, Jesus, e temos esperança hoje de salvação, e clamamos, Pai, por muitas pessoas, Pai, que ainda estão com seus corações duros, Senhor, precisando, Senhor, de um consolo para a alma. Eu sei que o Senhor tem estratégias e sabe movimentar, Senhor, a cada vida, Jesus, e sabe, Senhor, alcançar, Senhor, a cada pessoa, Senhor. Portanto, Senhor, alcança meu irmão que está do outro lado, Senhor, alcança essa vida ainda, Pai, aleluia, Jesus, que crê no Senhor, Pai, que sabe que só tem o Senhor, mas ainda não teve coragem, Senhor, de assumir o Senhor como Salvador. Senhor amado, Deus santo, Deus justo, vai de encontro a esta mulher, Pai amado, que está no teu leito, Pai, foi abandonada muitas das vezes pelo teu marido, Senhor, foi abandonado, Senhor, pelos seus familiares, Senhor, e hoje se vê, Senhor, só ela, Senhor, e o Senhor sabe, Pai amado, aleluia, Senhor, as lutas dela, Pai, e nós clamamos, Pai, porque muitas das vezes, Pai, aleluia, Jesus, tem pessoas que têm, Senhor, tantos amigos, Pai, tantas pessoas que gostam, Pai, aparentemente, mas na hora, Senhor, que precisamos, ou na hora da luta, Senhor, não aparece ninguém, mas temos um Deus que não dorme, nem tosqueneja, e que garante a nossa vitória, e que quando clamamos, Pai, o Senhor envia o socorro bem presente, Deus, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus santo, socorre esse pai de família, Pai, que não sabe mais o que fazer, pois não tem um alimento para o teu filho, Senhor. São muitas pessoas, Senhor, em todo esse Brasil, em todo este mundo, Pai, mas sabemos que o Senhor também tem os seus anjos, Senhor, e que se ainda, Senhor, o teu povo não te clamar, até as pedras clamam ao Senhor, Jesus. E que se ainda não tiver, Senhor, ninguém ainda do céu, Senhor, envia, Pai, o socorro presente. É pela fé, Pai, que clamamos, e é pela fé que acreditamos, Senhor, que o socorro chega, aleluia, Senhor, no mais longe deste mundo, Pai, até os confins dessa terra, Deus, porque tem um Deus, aleluia, que vela por nós, tem um Deus que cuida de nós, Pai amado, e é por esse Deus que estamos clamando e glorificando e exaltando e bendizendo e adorando e dando glória ao Rei da glória, Senhor Jesus. Só de imaginar, Senhor, como será, Senhor, quando sairmos dessa terra, Senhor, e habitar contigo. Aleluia, Senhor Jesus, já se emocionamos, Pai, porque, aleluia, sabemos, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, é lindo, é poderoso, Senhor, e que os anjos ficam, Senhor, te adorando, e que sabemos, Pai,
aleluia, que um dia, Senhor, estaremos juntos, Senhor, te dando glória e dizendo que o Senhor é santo, 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 e não cansaremos de dizer que o Senhor é santo, 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 santo. Ó Deus maravilhoso, Deus bondoso, alcança, Senhor, aleluia, as vidas que estão neste mundo, aleluia, cegos pelas ilusões desta terra, Senhor. Outra hora estávamos nós, Senhor, mas o Senhor já tinha nos amado, quando ninguém, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, já não confiávamos em nós, Pai, quando nós, Senhor, já tínhamos, Senhor, sujado o nosso nome da nossa família, o Senhor nos encontrou, Pai, e com a tua potente mão, Senhor, e com a tua infinita misericórdia que vai de geração em geração, Pai, o Senhor aleluia, nos amou, e por este amor o Senhor nos resgatou deste mundo, Pai, e nos limpou, Pai, e nos preparou, e a cada dia, Pai, tem nos preparado também, Pai. Clamamos pelas almas que estão neste mundo, Pai amado, pelas ilusões, aleluia, Senhor, buscando, Senhor, um socorro, Senhor, aonde não tem socorro, seja numa bebida, seja numa droga, Senhor, seja, Senhor, na prostituição. Sabemos que todas essas coisas, Senhor, são meras ilusões, Senhor, e que prende ao homem, Pai, aleluia, um cativo, Pai amado, cada vez pior. Mas também temos um libertador, Pai, que passou tantas dores neste mundo, Senhor, que passou, Senhor, aleluia, Senhor, tanta perseguição, Senhor, que foi açoitado, o Santo Deus de Israel, que levou as nossas culpas, Pai, sem nunca ter pecado, Deus, que, Senhor Jesus, aleluia, foi o Cordeiro, Pai, aleluia, Senhor, que recebeu todos os nossos pecados, que recebeu todos os pecados, Senhor, dessa humanidade, os que já foram e os que há de vir ainda, foi Ele que recebeu. E por eles hoje, Senhor, somos sarados, somos curados, Senhor. O castigo do mundo, Pai, veio sobre Ele, para que hoje podemos ter saúde, ter vida, Senhor. Aleluia, Senhor, podermos viver, aleluia. Foi por Ele, Pai, que, aleluia, Senhor, o Senhor, aleluia, pôde nos enxergar, pôde, Senhor, nos amar, Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Deus maravilhoso e santo, clamamos, Pai amado, aleluia, por milhares de jovens, por milhares de pessoas, Pai, aleluia, que estão com pensamento de suicídio, Pai, tão jovem, ainda não passou, Senhor, aleluia, por muitos anos nessa terra, Senhor, mas ainda está com esse pensamento. Repreendemos neste momento, Pai, todo pensamento de morte, porque o Senhor é a vida, Pai, e aonde o Senhor está, Pai, a morte tem que ir embora. Repreendemos, Pai, todo o poder das trevas, seja elas, Pai, hostes do mal, aleluia, glória ao teu nome, Senhor, mortandade que assola o meio-dia, aleluia, Jesus, espíritos noturnos, Pai, que queira cair por terra, Pai, toda mortandade, aleluia, Jesus, potestade, principados, hostes do mal, repreendemos neste momento que caia por terra em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos dá vitória, o sangue de Jesus, aleluia, nos dá vitória. Senhor Jesus, alcança essa vida, Pai, que está ouvindo pela transmissão. Só o Senhor tem visto quanto, Senhor, lagrimejar tem caído, Pai, aleluia, desta mulher, deste homem, Pai, que já não sabe o que fazer, mas nós temos a esperança e sabemos que o Senhor tem na mão, Senhor, sempre tem um renovo, Pai, sempre tem uma esperança, Pai, e pela fé, Pai, nós acreditamos que tudo isso voltará ao lugar, mas que voltaremos, Pai, muito melhores do que fomos, Pai, porque clamamos, Pai, porque neste momento, neste tempo, Pai, aleluia, Senhor, nos preocupamos mais com os outros, Pai, e há 2 mandamentos o Senhor tem falado, Pai, para que a gente amasse, Senhor, o nosso Deus, como todas as coisas, aleluia, o nosso Deus, Senhor, além de todas as coisas, Pai, amasse o nosso Deus sobre todas as coisas, Pai, e o nosso próximo, Pai, nesse momento, Pai,
que estamos vivendo, não tem como, Senhor, nós não olhar ao nosso próximo. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome, Senhor. E não ver, Senhor, que o nosso próximo também precisa, mas também, Senhor, aleluia, Jesus, às vezes olhamos para nós e falamos, Senhor, não conseguimos, mas sabemos, Pai, que nós possamos dividir, que o Senhor venha abençoar nossas vidas, Senhor, para que nós possamos também abençoar os nossos próximos, Pai, e alcançar, Senhor, aquele que está no mais, aleluia, abaixo desta terra, Pai. Sabemos, Pai, que nossas mãos são curtas, Pai, mas que a sua mão alcança, Senhor, a misericórdia do Senhor. Deus poderoso, Deus bondoso que está no céu, aleluia, envia, Senhor, os socorros nos leitos de dores. São dores, Senhor, pessoas que já não têm seus fôlegos de vidas, que não conseguem respirar com seu pulmão comprometido, Senhor, por essa terrível, Senhor, doença. Mas sabemos, Pai, que o Senhor é maravilhoso. Senhor, envia os teus anjos, Pai. Coloca a tua mão poderosa, Senhor, a uma palavra tua, Senhor. Aleluia, e o teu doente sarará, Pai. A uma palavra tua, Pai. Aleluia, e o coração voltará a bater, Pai. A uma palavra tua, Pai, o pulmão voltará ao lugar, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor pode, e pedimos e clamamos a tua misericórdia. Deus, aleluia, sabemos que o teu não é um Deus de morte, Pai, mas é um Deus de vida, Senhor. Venha com vida, Senhor, dê mais uma oportunidade, Senhor, para este homem, Senhor, sair desta luta, Senhor, e poder ter a oportunidade de clamar, poder ter a oportunidade de aceitar e receber o Senhor como Deus poderoso. Sabemos que ainda estamos nessa terra, Pai, porque ainda falta muito, Senhor, ainda alcançar a tua misericórdia. Sabemos que estamos, Senhor, aleluia, nesta terra, Senhor, porque o Senhor ainda tem misericórdia daqueles que não foram alcançados. Deus poderoso, envia, Senhor, vida, Senhor, neste momento, nos leitos, Senhor, aleluia, de UTIs, nos hospitais particulares, nos hospitais públicos, Pai. Essa doença não tem escolha, Jesus. Aleluia, mas nós temos um Deus que cura todos, Pai. Aleluia, sem discernir, Senhor, se é rico, se é pobre, se tem cor, se não tem, Senhor. O Senhor é um Deus que não tem distinção, Senhor, e que opera tudo em todos, Pai. E assim, Pai, eu peço a misericórdia sobre estas vidas que estão, Pai, aleluia, aleluia, sem força para clamar. Aleluia, dê mais uma oportunidade, Deus. Também exclamamos, Pai, para milhares de pessoas e famílias, Pai, que perderam os seus entes queridos. Ainda, Senhor, que temos a certeza de salvação. Como é difícil, Senhor, lidar com a morte nesse tempo, ou em qualquer outro tempo, Pai. Porque nós amamos, Senhor, os nossos parentes, nós amamos os nossos amigos, como sabemos que não teremos eles mais nessa terra, Pai. É tão triste, Senhor. E sabemos, Pai, que remédio nenhum pode consolar, mas temos um Deus consolador que pode entrar nesse coração e consolar. Consola, Senhor, a viúva, consola, Senhor, o órfão, consola, Senhor, esse familiar, Pai. Entra de misericórdia, Senhor, e dê um abraço nesta alma, Pai, que não tem palavras, Senhor, aleluia, para clamar, mas que está ouvindo esta oração, Pai, e que sabe, Pai, que ainda existe um Deus que pode sarar. Deus misericordioso e poderoso, Deus grandioso, aleluia, sara esta terra. Ao mandar do Senhor tudo volta ao lugar. Deus poderoso, misericordioso, que habita nos céus e que está no nosso coração, sabe o nosso pensar, contempla o nosso deitar e o nosso levantar. Ouve a oração do teu servo. A tua palavra diz, Pai amado, glória ao teu santo nome, Senhor, que se o Senhor não edificar a casa, em vão, aleluia, se o Senhor não construir uma casa, em vão constrói, Pai, aqueles que edificam, Pai. Se o Senhor não guardar uma cidade, em vão vigia, Senhor, o sentinela. Sabemos, Pai, que muitas coisas estamos tomando cuidado, mas se o Senhor não guardar nós, Pai, Deus poderoso, é em vão. Por isso, Pai, como a tua palavra diz, Pai amado, guarda nós, Senhor.
Guarda nós, meu Deus, diante da tua poderosa mão. Nós estamos tomando os nossos cuidados, como todos estão anunciados, Pai. Mas se não for ao Senhor, aleluia, Jesus, como estaríamos, Senhor? Tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia dos doentes, Pai, que tem alguma deficiência, que eu não entendo o que está passando, Senhor. Tenha misericórdia das crianças, tenha misericórdia dos nossos senhores, nossos velhinhos, Pai. Tenha misericórdia, Pai, de cada um, Pai amado, que não consegue compreender o que passa, Pai. Ou até todos nós, Pai, que precisa da misericórdia de Deus, que sem ela, Senhor, não somos nada. Deus misericordioso e potente, Senhor, guarda nossas casas, guarda nossos familiares. Senhor, nesse tempo, Senhor, até a nossa casa está sendo atingida, Senhor. Muitos dos nossos, Senhor, aleluia, tem, Senhor, diagnosticado. E muitos dos nossos, Senhor, também têm sido curados, Senhor. Outros não, Senhor. Mas sabemos, Pai, que o Senhor, aleluia, é dono da vida e é dono da morte, Pai amado. E que ainda que esteja morto, Pai, crendo, Senhor, ressuscitará, Pai amado. Sabemos que esse plano de vida, Senhor, aleluia, passa tão rápido, Senhor, mas que todos que irem, Pai, venha, Senhor, com a certeza da sua salvação, sabendo que nos espera um lugar maravilhoso, Senhor, e que um dia, Senhor, aleluia, não haverá mais pranto, Senhor, não haverá, Senhor, mais luta, nem choro, Pai. Não haverá mais sofrimento, Senhor. Não haverá, Senhor, nenhum tipo de preocupação, Senhor. Não haverá, Senhor, aleluia, nem tristeza, nem dor, Pai. Porque ali, Senhor, tudo é luz, Pai. Ali a tua glória resplandece, Pai. Aleluia, Jesus. E no céu, Pai, adoraremos o Senhor. E será maravilhoso quando estivermos lá. Senhor, é impossível nós imaginarmos, Senhor, mas com a nossa pequenez, Senhor, aleluia, Jesus, temos um pequeno, Senhor, aleluia, esperança de como será, mas sabemos que somos muito maior do que esperamos, Senhor. Jesus, tenha misericórdia, Jesus, abençoa, Senhor, e receba, Senhor, esperança em cada coração, Pai, esperança de um dia melhor, Senhor, esperança, Senhor, aleluia, em vida com o Senhor Jesus. Pai amado que está no céu, como é bom clamar ao Senhor, como é bom receber ao Senhor, como é bom falar, Senhor, com o Senhor e saber que o Senhor também fala conosco, Pai, e que em todo momento o Senhor não tem desamparado nós, e que o Senhor diz que está no nosso barco, Pai. Quantas das vezes, Senhor, achamos que estamos sozinhos, meu Deus, mas não estamos sozinhos não, Deus. Estamos aqui, Senhor, e o Senhor também está no nosso barco, falando, Senhor, vai para essa direção, vai para outra. Nos ajuda a ouvir o teu clamor, nos ajuda a ouvir a tua voz, Pai. Que possamos ser mais humildes, Senhor, a ponto de ouvir a tua voz e seguir, aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, as direções que o Senhor tem dito, Pai, porque tudo que o Senhor faz é bom, Pai. E os caminhos que o Senhor nos direciona é maravilhoso. E sabemos, Pai, que o Senhor tem coisas maravilhosas reservadas aos teus filhos. Deus poderoso, Deus bondoso, Deus que está no céu. Clamamos, Senhor, pelos teus servos, Pai. Abençoa, Senhor, a cada servo, Senhor, que o Senhor levantou, aleluia, para ser um líder na tua casa, para clamar pelo teu povo, Senhor. Tu sabes, Pai, que são muitas lutas que ele serve, Senhor, dentro das suas famílias, no teu ministério, Pai, nos propósitos que enfrenta. Aleluia, Senhor, dê força aos teus servos, dê estratégia, Senhor, dê fé aos teus servos, Pai, porque sabemos, Pai amado, que ele está na frente, Senhor, aleluia, o Senhor tem escolhido para ele estar na frente, orientar o teu povo, e que nenhuma das orientações, Pai amado, aleluia, venha se perder, Pai, mas que o teu povo venha crescer, Senhor, no conhecimento, na sabedoria, Pai, na obediência, Deus, e que cada dia venha crescer, Pai, e fazer novos discípulos, porque é assim que prospera o teu reino, Pai, e assim que é, Senhor, aleluia, o santo evangelho de Deus, de Cristo nessa terra. Deus maravilhoso que está no céu,
Quantas cidades deste Brasil, Pai, aleluia, Senhor, com a economia já falida, que já não andava muito bem, Pai. Socorre, Senhor, aquele que está lá no mais profundo do sertão, Senhor, e está, Senhor, achando que está escondido, que está perdido, Senhor, que está, aleluia, que ninguém vai achar ele, Pai, mas o Senhor contempla a terra, Pai, como um grão de uma areia, e sabemos, Pai amado, aleluia, que o Senhor conhece, Pai, a cada um, Pai, a cada vida, Pai amado, que ainda que acha que está perdido, Pai, o Senhor alcança também. Deus misericordioso, Deus bondoso, vai de encontro, Pai, às nações, Pai, que todos venham reconhecer ao Senhor como o único Salvador, que cada um venha reconhecer, Pai, aleluia, que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor. Sabemos que o Seu Evangelho um dia alcançará, Pai, todas as nações, todo este mundo, Pai, e o Senhor virá, Senhor, com grande voz, Pai, aleluia, e recolherá os Seus santos, e queremos estar assim, Senhor, para ir junto do Senhor, Pai amado, na primeira chamada, mas que o Senhor venha alcançar todos, Pai amado, e que todos venham ouvir a voz do Senhor. Deus misericordioso e bondoso, abençoe, Senhor, os demais servos que virá, Pai, para clamar, porque a única certeza, Senhor, aleluia, é que sairemos desse trabalho, Senhor, fortalecido, Senhor, fortalecido pela Tua glória, fortalecido, Senhor, aleluia, pela Tua virtude, fortalecido, Senhor, aleluia, pela Tua misericórdia, fortalecido, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Abençoa, Senhor, aleluia, os demais que virão, os outros que regressarão, Pai. Guarda cada um, Pai, porque, Senhor, neste momento, Pai, aleluia, tem um anjo, Senhor, nos protegendo também, mas muitas, Senhor, aleluia, aleluia, são as coisas que poderão vir, Pai, mas repreendemos todas, Pai, também, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Aleluia, foi o Teu Santo Espírito, Pai, que nos trouxe aqui, ainda que pensamos, Pai, que foi com nossa força, vontade, Senhor, é o Senhor que escolheu a cada um aqui neste lugar, Senhor, e que trouxe, que tocou o coração para clamar, Senhor. Sabemos que não temos nem palavra em nossas bocas, Pai, mas é o Senhor que coloca cada palavra, Senhor, a cada vida, Senhor, e através dessas ondas sonoras alcança, Senhor, outros irmãos, Pai. Desperta o Teu povo para clamar, Senhor, porque é tempo de clamar na terra. Desperta, Senhor, ao Teu povo, Pai amado, aleluia, Senhor, a se santificar, porque é tempo de se santificar na terra, Senhor. Desperta o Teu povo, Pai amado, aleluia, a ter obediência, Pai, a ouvir a Tua voz, Pai. Aleluia, Senhor é um Deus, aleluia, que toca os corações. Tu é um Deus, Pai amado, que escolhes, Pai, aleluia, as coisas loucas deste mundo, Senhor, para confundir as sábias, Pai. E que muitas das vezes, Senhor, aleluia, Senhor, tem, Senhor, escolhido aquele que ninguém dava crédito, Pai. Tem escolhido aquele que estava mais profundezas, Pai, tem alcançado. Aleluia, que esse mundo não entende, como que pode? Aquele outrora estava roubando, outrora estava, aleluia, na prostituição, na bebida, mas o Senhor alcançou. Nos ensina, Senhor, a ter misericórdia, nos ensina a amar o nosso próximo, Pai, porque o Senhor não tem enxergado, Senhor, a impureza, Senhor, não tem enxergado, Senhor, como tu estava sujo, Senhor, mas o Senhor tem nos amado primeiro, e esse amor, Senhor, aleluia, Senhor, e esta misericórdia, Senhor Jesus, tem, Senhor, nos alcançado cada dia. Que o Senhor venha, Senhor, a cada dia, Senhor, tocar os nossos corações, para que reconheçamos, Pai, que só o Senhor é Deus, e que o Senhor nos ama, que o Senhor tem investido em nossas vidas, Pai amado, para que rendemos fruto, aleluia, fruto para a glória de Deus, fruto para a honra do Santo de Israel. Senhor, eu abençoo, Pai amado, aleluia, a cada propósito, eu abençoo, Senhor, a cada oração, Pai, eu abençoo em nome de Jesus, Pai, a cada vida que está acompanhando esta oração, pedindo que o Senhor vá ao encontro dela,
pedindo que o Senhor venha ao socorro bem presente, pedindo que o Senhor venha, Senhor, honrar a fé do teu povo, Pai. Nós ligamos as nossas vitórias, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Como a tua palavra diz, Pai, o que ligardes na terra, Senhor, ligado no céu, Pai. Estamos aqui ligando as nossas vitórias, Pai. Aleluia, para que o Senhor liga, Senhor, aí no céu. E desligamos, Pai amado, todo impedimento, tudo aquilo que nos aflige, Pai, tudo aquilo que nos impede, Senhor, toda enfermidade, todo vício, todo mal, Pai, para que o Senhor desligue aí no céu, Pai. Aleluia, juntamos as nossas fé, Pai, e clamamos em nome de Jesus, Pai, a tua misericórdia. Deus poderoso, Deus santo, te damos glória, Pai, te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é santo, é justo e é fiel, Pai. Deus todo-poderoso que está no céu, Deus misericordioso, aleluia, Senhor. Abençoamos, Pai, aleluia, cada vida, Pai amado, aleluia, que ainda, Senhor, não te conhece, mas que através, Senhor, das orações dos teus servos serão alcançadas, através de um pequenino aqui, Pai, de um pequenino ali, Pai, ouvirá o teu clamor, ouvirá, Senhor, a tua voz, aleluia, e receberá o Santo de Israel. Senhor Jesus, toma nas tuas mãos, Pai, aleluia, Jesus, a cada um, Pai amado, que neste momento, Pai amado, aleluia, está perdido neste mundo, que estão na drogadição, Senhor, que estão na bebedice, Senhor, que estão na prostituição, Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Muitos, Senhor, já ouviram a tua voz, muitos já experimentaram, Senhor, mas voltaram pelas ilusões dessa terra, Senhor, mas voltaram, Senhor, aleluia, Senhor, porque foi iludido. Senhor, clamamos por esta vida e sabemos que o Senhor escolheu, Senhor. O Senhor é poderoso, Senhor, para guiar até o fim. Deus misericordioso que está no céu, Deus poderoso, aleluia, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem dado um tempo maravilhoso em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque esse tempo, Pai, podemos reconhecer, Pai, que nada somos, Pai, que nada temos, Pai, que tudo que nós construímos até agora é em vão, Pai. Aleluia, Senhor, porque se não for ao Senhor, Pai, nada podemos fazer. Somos meros mortais, Pai amado, que dependemos do Senhor. Aleluia, até pelo fôlego de vida, Pai. Muitas pessoas nesse momento, Pai, têm milhares e milhares de dinheiro, Pai, mas não pode comprar o ar. Muitas pessoas nesse momento, Pai, daria toda a sua fortuna, Senhor, para poder viver, mas não pode, Senhor, comprar a vida. Muitas pessoas neste momento, Pai, glória a Deus, aleluia, daria todas as suas riquezas, Senhor, mas não tem esse poder. Mas sabemos, Pai, que o Senhor que dá o fôlego de vida pode, Senhor, todas as coisas, e aquele que o Senhor escolhe, Pai, para dar vida, aleluia, Jesus, ainda que esteja morto, Pai, crendo no teu poder, Pai, viverá. Deus alcança o de mais longe, de mais perto, o que tem mais, o que tem menos, porque perante a tua justiça, Pai, todos somos iguais, Pai, aleluia. E também, Pai, nos ajuda, Senhor, aleluia, a entender os teus propósitos, a respeitar, Pai, as tuas decisões, porque somos dependentes de ti, Pai, e que ainda, Pai, que pensamos, Pai, que é bom para nós. Só o Senhor sabe o que é bom para nós, e o Senhor diz, Pai, para a gente buscar a tua justiça, aleluia, e o teu reino, Pai. E estamos aqui buscando e consagrando nossas vidas, não porque somos melhores, Pai amado, mas porque o Senhor escolheu para esse novo tempo, Pai, e para que estamos aqui, Pai, glorificando e exaltando o teu nome. Deus poderoso, toma nas tuas mãos, Pai, aleluia, cada vida, Pai, que outra hora estava, Pai, clamando, Pai, que a gente sente sem vontade de estar reunidos junto com os nossos irmãos, Pai, e que nossa alma se oprime, Pai, por não poder participar, mas que cada minuto, Pai, venha servir de reflexão, Pai. Glória a Deus, aleluia.
reflexão, Senhor Jesus. Aleluia, pelos momentos e as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Quantas vezes, Senhor, a casa do Senhor estava aberta e nós escolhemos, Pai, ficar na frente de uma televisão, ou receber os nossos parentes, ou, Senhor, sair para um restaurante ou para outro lugar, Senhor, que não era a tua casa. E hoje, Senhor, nós queremos voltar, Senhor, mas que nesse momento, Senhor, que seja reflexão, um momento de clamor, um momento de crescimento para todo o teu povo, Pai, e que possamos, Pai, lembrar desse momento que um dia, que uma hora vai passar. Sabemos, Pai, que teremos que passar por esse momento, Pai, por este tempo, mas que também, Senhor, como diz, Pai, a tua palavra, há tempo para todas as coisas nessa terra, há um tempo determinado por Deus. Estamos vivendo, Senhor, os dias de choro nessa terra, os dias de clamor, Pai, mas também, Senhor, este tempo findará e viveremos, Pai, os dias, Senhor, da alegria, o dia, Senhor, da esperança, Pai, o dia, Senhor, que não mais choraremos de tristeza, mas sim de alegria, porque veremos, Pai amado, a tua misericórdia. Veremos, Pai, que tem muitas coisas ainda para vivermos, porque todo propósito nessa terra tem um tempo, mas que todo tempo, Pai, viemos reconhecer que só o Senhor é Deus e que só Deus é o Senhor. Deus Todo-Poderoso que está no céu, toma nas tuas mãos, Pai, a cada clamor, Pai, que é impossível às nossas vidas. São muitas pessoas pedindo oração pelos seus familiares, são pessoas, Pai amado, que ainda nem praticam a fé cristã, Pai, mas que crê no teu poder, Pai, e na oração dos teus justos, Pai. E estamos aqui, intercedemos por essas vidas, estamos aqui clamando por os teus servos, pelas tuas servas, sabendo, Pai, que o Senhor já alcançou essas vidas, Pai, e que ao teu vontade, ao teu mandar, Pai, tudo volta ao lugar. Deus misericordioso, converte, Pai, este coração duro, Pai, converte, Pai, este homem e esta mulher, Pai, que, Senhor, já procurou tantas coisas nessa terra, Senhor, já viveu de tantas as coisas, tantas maneiras, Pai, para suprir o vazio do teu coração, mas não alcançou, Pai. Senhor Jesus, alcança essa vida. Nós estamos aqui para clamar, Pai, e sabemos que há vida e há esperança para aquele que um dia, Senhor, pensou em estar perdido. Deus maravilhoso, Deus poderoso, abençoe este ministério, que o Senhor venha dar o crescimento, Senhor. Sabemos, Pai, que é o Senhor que dá o crescimento. Aleluia, o Senhor tem preparado homens, mulheres, Pai, para que esteja, Senhor, aleluia, plantando, e que nunca viemos parar de plantar no teu reino, Senhor, porque sabemos, Pai, o que planta, colhe, Senhor. Aleluia, sabemos, Pai amado, aleluia, que o Senhor é que dá o crescimento, Jesus, mas que nós nunca devemos deixar de plantar, e que é certeza, Pai, de prosperidade ao teu reino. Abençoa, Senhor, este ministério, abençoa, Senhor, aleluia, os nossos irmãos, Pai, que trabalham para que isso aconteça. Abençoa, Senhor, outros ministérios que está fazendo, Senhor, aleluia, também o mesmo trabalho, Pai, sempre, Senhor, numa fé, numa mesma comunhão, porque eu tenho um Deus que vela tudo por todos, Pai, nesta terra. Deus poderoso, toma nas tuas mãos, Pai, pessoas, Senhor, que estão em cárcere, pessoas, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus, que estão num cárcere chorando, clamando a tua misericórdia. Seja, Senhor, chegada até eles com misericórdia, Senhor, e alcançando, Pai, que seja um tempo também de reflexão, e que um dia eles venham sair, Pai, aleluia, Jesus, e também, Jesus, venha, Senhor, servir a Deus. Como é bom te servir, como é bom te adorar. Essa carne, Pai amado, ela não quer reconhecer que só o Senhor é Deus. Sabemos que tem uma luta entre a carne e aleluia, aleluia, e o Espírito, Pai. Mas sabemos, Pai amado, aleluia, aleluia, Jesus, que o Espírito, Pai amado, Deus poderoso, Pai, de Deus,
Dê-nos força, Senhor, para resistir este mal. E a Tua palavra diz, Pai amado, que resistiremos os mal e o mal fugirá de nós, Pai. Que possamos, Pai amado, melhorar. Que possamos, Pai amado, glória ao Teu santo nome, Pai amado, resistir. Porque, Senhor, não podemos, Senhor, viver numa fé inconstante, Senhor. Não podemos viver como a onda do mar, Pai. Mas que sejamos constantes, Pai. Porque é muito fácil, Jesus, dar glória quando tudo vai bem. É muito fácil, Senhor, dar glória, Senhor, quando tem um alimento na nossa casa, quando tem a vestimenta, quando tudo está bem, Pai, quando nossos filhos têm saúde, quando nossos parentes, Pai, está bem. Mas, Senhor, quando bate o luto na nossa casa, quando já não tenho mais o que comer, Pai, quando não tem mais o que vestir, Pai, quando tudo parece estar perdido, Pai, aí é o momento de provar a nossa fé. Sabemos, Pai, que o Senhor é o socorro presente e que o Senhor não deixa nenhum dos seus pequenos desamparado, Pai. É nessas horas que somos provados e aprovados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor venha dar força, Senhor, alcançado. Que o Senhor, aleluia, Jesus, venha fortificar, Senhor, o oprimido. Porque a Tua palavra diz, Pai, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas, Pai. Muitas são, Senhor, as lutas que estamos a enfrentar, Pai, mas o Senhor nos livra de todo. Que temos um coração perseverante, Pai, na Tua promessa. Que temos um coração, Pai, perseverante, Pai amado, em tudo que o Senhor pôs nas nossas mãos, Pai. Que possamos ir até o fim, Jesus. Aleluia, porque só o Senhor sabe, Pai. Aleluia, quando terminará. Nós não sabemos, Pai. Aleluia, o que será daqui 10 minutos, ou o que será, Senhor, daqui um dia, ou o que será daqui tantos anos, Pai. Mas o Senhor já sabe, Pai, contempla do céu, Pai. Aleluia. E já tem, Senhor, dado força, investido, Senhor, para a gente alcançar essa misericórdia. Porque todas as coisas o Senhor tem entregado na nossa mão, mas muitos não querem esperar, Pai, não querem perseverar. Mas venha descer, Senhor, com a unção, Pai. Aleluia, de perseverança, de fé, de esperança, Pai. Aleluia. O Senhor compara ao Teu servo, Pai amado, aleluia. Aleluia, Jesus, como luz deste mundo, Pai. Como sal dessa terra, Senhor. E como luz, Senhor, a gente vai pôr no mais alto, Senhor. Aleluia, Jesus, para alcançar, Senhor, e dar maior luminosidade. Sabemos que vivemos nesse mundo de trevas, Pai amado, e que somos luzes, Pai. Que o Senhor venha usar a minha vida, usar a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, para alcançar todos aqueles que estão em trevas, Senhor. Que o Senhor venha usar, Senhor, de sal, Senhor, aleluia, para salgar este mundo sem, Senhor, aleluia, sem gosto. Senhor Jesus, dê força ao Teu pequenino, Senhor, que neste momento está sozinho, Jesus, aleluia, mas não está sem o Senhor. Ele acha que está sozinho, ela acha que está sozinha, mas não está sem o Senhor. Senhor, colhe as lágrimas dele, colhe as lágrimas dela, Pai, e fortifica para que ele venha, Senhor, perseverar. Porque sabemos, Pai, o que persevera, Pai, alcançará, Pai, aleluia, a vitória. Aleluia, é muito fácil, Senhor, esperarmos, Pai, de braços cruzarmos. É muito fácil para nós, Pai, queremos algo, Pai, sentado numa cadeira, Pai. Mas sabemos, Pai, que o Teu reino é tomada força, Pai, e que é, Senhor, para aqueles que perseveram, como os antigos da fé perseveraram, Pai. Abraão, Pai, recebeu a Tua promessa, Jesus. Aleluia. E mesmo sem saber para onde ia, Jesus, ele ouviu a Tua voz e perseverou, Pai, e recebeu a promessa. Deus misericordioso, quantos outros perseveraram, Senhor. Quantos outros, Senhor, com sua misericórdia ouviu o Teu clamor. Deus poderoso, Deus santo, Deus justo, vai de encontro, Senhor, às vidas, Senhor. Vai de encontro, Pai amado, aleluia, Senhor. Vai de encontro, Pai, aos familiares. Vai de encontro, Senhor, às almas, Senhor.
Vai de encontro, Senhor, a cada um que te clama, Senhor, neste momento. Aleluia. Até aquele, Pai amado, que está desviado do teu caminho. Até aquele, Senhor, que busca em outros deuses, Senhor. O Senhor é um Deus que se revela, Pai. O Senhor é um Deus, aleluia, que se revela a todos, Pai. E nós sabemos, Pai amado, que o Senhor pode e alcança. Deus misericordioso, reconhecemos, Pai, aleluia, e confessamos a Ti, Senhor, que muitas das vezes fomos, sim, negligentes, fomos egoístas, Senhor, fomos, Senhor, aleluia, muitas das vezes, Senhor, pecadores, Senhor, e que se não fora a Tua misericórdia, Pai, nada disso, Senhor, teríamos alcançado. Mas estamos aqui, Pai, aleluia, para clamar, para glorificar, para exaltar, para pedir o socorro bem presente, Senhor, porque estamos passando por angústia, Senhor. Já não sabemos mais, Senhor, para onde. Muitas informações, Senhor, e muitas das vezes negligenciamos e acreditamos, Pai, no que não é para acreditar. Esquecemos de abrir nossas Bíblias, Pai, e consultar, Senhor, aleluia, o que diz ao Senhor, porque a última palavra, Senhor, é a palavra do Senhor. Deus misericordioso, Deus bondoso, que possamos ter uma unção de avivamento, Pai, que os Teus servos venham, Senhor, ouvir a voz do Senhor, venham abrir as suas Bíblias. Senhor, tem países que não pode ter a liberdade, tem lugares, Pai, que não pode professar a Tua fé, que a fé é controlada, Pai. Mas estamos num país, Senhor, que podamos dizer que é abençoado, que possamos ter nossas Bíblias, Pai, possamos professar o Teu Evangelho, Senhor. Somos privilegiados, Senhor, que possamos agora nesse tempo, Pai, aleluia, dar atenção nas coisas que são do céu, Pai, porque as coisas dessa terra perecerão, Pai amado, e tudo se findará, mas as Suas palavras, Pai, as coisas que vêm do céu, Pai, essa não perecerá, Pai. E assim, Pai, que venhamos investir mais tempo no reino do céu, porque a Tua palavra diz, Pai amado, que buscarmos primeiro o reino do céu e a Tua justiça. Todas as outras coisas que buscamos hoje, Pai, são as pequenas coisas, Pai, são que serão acrescentados, são tratadas como pequenas, e realmente são pequenas porque são perecíveis, Pai, mas que possamos aprender, meu Deus, aleluia, a buscar ao Teu reino, Senhor. Faça novo, Pai, faça, Senhor, a Tua vontade, Jesus. A nossa vontade, Pai amado, muitas das vezes não é a Tua vontade, mas que o Senhor venha nos ensinar, Pai, venha nos abençoar, Jesus, para que a nossa vontade seja a Tua vontade, Senhor. Que não vivemos, Pai amado, pelo que vemos, mas, Senhor, pelo que cremos, Pai. Que feliz é aquele, Pai, que não viu, Pai. Aleluia, aleluia, que não viu, Senhor, mas creu no Teu poder. Deus poderoso, Te damos glória, Te damos honra, Pai. Te clamamos e Te, aleluia, damos glória pela Tua benignidade, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua glória. Alcança, Senhor, a cada vida neste momento, Pai, e Te glorificamos e Te exaltamos. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, ligamos as nossas vitórias, ligamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor, louvado seja Deus, nosso bondoso Deus e glorioso Pai. Em continuação a oração a qual o Senhor tem dado para os Teus servos, eis-nos, Senhor,
mais uma vez diante da tua presença, para primeiramente te agradecer, Senhor, por todo o bem, por toda a maravilha das tuas mãos alcançadas. Graça te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua paciência, pela tua misericórdia, Senhor, a qual tem tido com cada um de nós. Te pedimos, Senhor, perdão por nossas muitas falhas, nossos muitos erros e imperfeições cometidos diante de Ti. Clamamos, Senhor, pela Tua ajuda, pelo Teu apoio, pela Tua força. Ó Pai, somos tão pequeninos, mas nós cremos, Senhor, que com a Tua ajuda, com o Teu auxílio, as coisas se tornam mais fáceis na nossa vida. Pai amado, te damos graças também pela iniciativa, Senhor, dos Teus servos, aonde, Senhor, tem instituído esse dia, aleluia, para que nós possamos clamar a Ti, Senhor, pelas necessidades do nosso país, pelas necessidades que estamos passando não só no nosso país, mas em todo o mundo. Ó Pai, é tanto choro, é tanta lamentação, são tantas as dificuldades que têm se apresentado por conta dessa pandemia, Senhor, que assolou a terra. Pai amado, nós, quando ouvimos falar pela primeira vez do primeiro caso no nosso país, há mais de um ano, Senhor, e nesse um ano atrás as pessoas falavam de ter que paralisar as atividades econômicas por um mês, por 2 meses. Nós já achávamos um absurdo, como seria possível? Bendito seja o Senhor. Quando falavam que tinha que parar as atividades por 45 dias, nós vislumbrávamos um tempo tão distante. Pai Santo, e já se passaram mais de um ano. Quantas vidas foram ceifadas, Senhor. Quantos entes queridos, quanto choro, quanta luta. Ó Pai amado, tenha misericórdia de nós. Aleluia, só o Senhor tem o poder de mudar todas as coisas. Só o Senhor tem o poder, aleluia, de descer com a Tua presença, de iluminar a mente dos cientistas, dos médicos, enfim. Aleluia, e trazer a cura, Senhor, desse mal que nos assola já há tanto tempo. Pai, vamos apresentar nas Tuas mãos os que estão passando em especial por esse momento com seu ente querido internado. Aleluia, alguns estão internados há tantos dias. Hoje mesmo ficamos sabendo, Senhor, de uma pessoa próxima que já está há mais de 20 dias internado, a esposa com um filho pequeno em casa. Cada dia é uma angústia, porque bem sabemos que o dia de amanhã, aleluia, quantos foram internados e perderam a vida em tão pouco tempo, e cada dia é uma luta, cada dia é uma angústia. Aleluia, imaginamos, Senhor, a tristeza dessa família. E quantos iguais a essa família também não estão passando pelo mesmo problema. Senhor, tem misericórdia. Sabemos também que não cai uma folha de uma árvore se não for a Tua permissão. Te pedimos, dá paciência, Senhor, para quem está passando por esse cálice amargo, poder passar, Senhor, com o mínimo de esperança, e que o Senhor possa, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, trazer a libertação, Senhor, para a vida dessas famílias. Te apresentamos, Senhor, os que trabalham na linha de frente, os que cuidam, Senhor, desses doentes, do Covid e de tantas outras enfermidades, estão tão propensos, Senhor,
a poder serem contaminados também, e levar para suas casas. Oh Pai, quanto desespero! Por isso pedimos a Ti, Senhor, a Tua ajuda, o Teu auxílio, aleluia, a Tua presença na vida de cada um. Senhor, venha ao encontro pelo amor do Teu nome. Pai amado, Te apresentamos nas Tuas mãos esses pedidos de oração, Senhor, que chegaram através da live nesse momento, Senhor. Desde que iniciamos o clamor, tem chegado tantos os pedidos, aconteceram já tantas coisas nessa madrugada. Tem aquele que não conseguiu dormir, preocupado com o problema. Tem aquele que passou por uma situação de violência, como foi mencionado. A família em desespero, Senhor. Ah, Senhor, toma tudo nas Tuas mãos. Opera de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Nós bem sabemos que por maior que seja o problema, se nós conseguimos sentir que o Senhor está próximo de nós, nós passamos o problema com mais facilidade. Aleluia, passamos o problema com o coração cheio de esperança. Passamos o problema, mesmo que com o tumulto de toda a situação, conseguimos passar o problema com um pouco de paz, sabendo que o Senhor peleja por cada um de nós. Pai amado, hoje é um dia tão especial, dia 3 de abril de 2021, aonde, Senhor, nessa igreja está sendo, aleluia, elevado a Ti esse clamor de 24 horas. Nós cremos, Senhor, aleluia, que o Senhor se agrada, Senhor, dessa atitude, porque nós devemos estar sempre orando, buscando a Tua presença. Como foi dito, Senhor, na primeira oração, nós precisamos orar mais, precisamos Te buscar mais, a começar de nós, Senhor, que estamos à frente do Teu povo, que fomos constituídos, Senhor, à frente do Teu povo. Nós reconhecemos, Senhor, o quanto nós somos falhos, nós reconhecemos o quanto nós somos errantes, e nós reconhecemos também que nós precisamos dar o exemplo para a Irmandade, como foi dito. Pai amado, nos ajuda, Senhor, a estar à frente do povo, aleluia, a poder presidir na frente da Irmandade, ser um instrumento Teu, falar das Tuas grandezas, falar do Teu amor, ser usado por Ti, Senhor, para que seja feita, todavia, a Tua vontade. Nos guarda, Senhor, do orgulho, de achar que há em nós alguma capacidade. Dá-nos a graça, Senhor, de reconhecer que tudo é o Teu operar e que tão somente o Teu nome é que deve ser glorificado. Pai amado, apresentamos nas Tuas mãos os governantes do nosso país, Senhor. Ilumina a mente deles, que haja mais preocupação com o povo e menos preocupação com a vida individual de cada um. Que haja mais a preocupação com o coletivo, com o que é melhor para a nação, Senhor. Oh, Pai, aleluia, foi o Senhor que permitiu de estarem à frente, Senhor, do governo do país, do estado, do município. Estão lá porque o Senhor permitiu. Nós Te pedimos, Senhor, toma nas Tuas mãos todos os governantes do país. Toma nas Tuas mãos todas as autoridades, sejam elas as civis, as militares, Senhor. Tudo é de acordo com a Tua vontade. Ilumina eles, Senhor. Coloca a aflição no coração, aleluia, para que seja feito de acordo ao Teu querer e a Tua vontade também. Pai amado, nessa madrugada, quantos são os que perderam o sono, Senhor, por causa da angústia e da preocupação com algum problema, com um problema financeiro também. Quantos são, Senhor, os empresários que não sabem o que será o dia de amanhã com relação à empresa que possuem, que dirigem, que são responsáveis por ela, pelos funcionários.
É tanta angústia, é tanta preocupação, Senhor. Toma nas tuas mãos. Passa nessa madrugada com a tua paz, Senhor, na vida de cada um que está assistindo essa transmissão. Tem aquele que está preocupado com o filho, Senhor, que saiu, não voltou até agora. Aleluia, que quando era pequeno, até uma certa idade, tinha-se o controle, sabia onde estava, o que fazia. Agora não sabe mais aonde vai, com quem está, o que está fazendo. Senhor, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, como foi dito. Guarda, Senhor, o filho da mãe que está em casa preocupado. Guarda o filho daquele pai que está angustiado também. A filha, Senhor, a parentela, aleluia. Guarda os que são nossos, Senhor. Tudo aquilo que é nosso, aleluia, que nos preocupa, que nos traz angústia, aleluia. Toma nas tuas mãos. Que o Senhor possa passar agora nos lares, Senhor, com a tua visitação, com o teu conforto, com a tua presença. Que o Senhor possa visitar os hospitais, Senhor. Visita as UTIs, Senhor, o leito daqueles que estão doentes, Senhor, e também aquelas salas de espera, onde tem o familiar angustiado, preocupado. Aleluia, Senhor. Oh, Pai amado, é só o Senhor que pode trazer o conforto, o consolo. Pai, vai ao encontro daquele que está encarcerado também, que está acertando a sua dívida com a sociedade. Senhor, está lá pagando por algo que fez de errado, mas está arrependido. Aleluia, porque o Senhor tem o poder de fazer aquele que praticava as coisas ruins se arrepender e ser transformado. O Senhor tem o poder de transformar, Senhor, transformar um coração, encher de amor, encher de fé. Toma nas tuas mãos, Senhor, aquele que aguarda uma providência tua. Aleluia, vá ao encontro, Senhor, pelo amor do teu nome. Pai Santo, bendito seja o teu santo nome. Toma nas tuas mãos, Senhor, aquele que perdeu o emprego, que está preocupado do que vai comer amanhã, do pão que pode faltar à mesa. Seja, Senhor, a providência na vida de cada um. Bendito seja o teu nome. Quando nós nos propomos a te servir, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, o nosso ser, as nossas mínimas e as nossas máximas preocupações, e na certeza de que o Senhor está pronto a ouvir o clamor da igreja. Toma nas tuas mãos, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aquele que ainda não te serve, que porventura uma ocasião do destino, aleluia, perdeu o sono e resolveu olhar o celular, colocar no YouTube, ouviu falar de igreja, digitou lá o nome da CCA e apareceu agora esses teus servos fazendo a oração. Bendito seja o teu nome. O Senhor tem o poder de transformar, de trazer o acalento, de mudar a vida, Senhor. Muda a vida daquele que precisa de uma providência tua. Muda, Senhor, traça uma nova trajetória. Se tudo até hoje deu errado, que a partir de hoje seja diferente. Acrescenta a fé nos corações, Senhor. Acrescenta, Senhor, aquilo que é seu na vida de cada um, Pai. Porque tudo que é seu é lindo, tudo que é seu, Senhor, é maravilhoso, é bom, conforta, aleluia, acalenta, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, todo o nosso país, o mundo, aleluia. Toma nas tuas, Senhor, são tantas, aleluia, as tristezas, Senhor, que assolaram a terra nesses últimos tempos. Bendito seja o teu nome. Estava vindo para cá, paramos no semáforo, uma pessoa pedindo dinheiro, olhou
para nós, eu juntamente o teu servo que estava no carro, reconheceu como sendo servo de Deus, pediu que o abençoasse. O povo está sedento, Senhor, está sedento pela benção vinda da tua parte. Aleluia, já não sabe mais para onde correr, já não sabe mais aonde buscar. E mesmo com tanta luta, com tanta dificuldade, com tanto desespero, onde não tem mais nenhuma saída, é o momento que enxerga a Ti como uma possibilidade, ouviu falar de Ti, ouviu falar daqueles que Te servem, Senhor. Converte os corações, Senhor, que as pessoas possam se achegar mais a Ti e que o Seu nome seja glorificado cada vez mais na boca daqueles que ainda não Te conheciam, que já tinham ouvido falar de Ti, Senhor, mas ainda não Te conheciam. Que através dessa tristeza e desses problemas possam agora conhecer Tu, ó Pai, o Deus verdadeiro, aquele que muda da noite para o dia a vida do ser humano, traz sentido, Senhor, na vida daquele que não acha que tem mais sentido a vida, traz esperança naquele que acha que não tem mais esperança, que não tem mais solução. Pai amado, tem misericórdia, toma nas tuas mãos, Senhor, todos os que estão angustiados, tristes, desamparados. Pai Santo, é só o Senhor na nossa vida. Bendito seja o teu nome. Tem aquele que já te serviu, que já fez a tua vontade, abandonou os caminhos, partiu para outros lados, sofreu, chorou, tem desejo de voltar e não tem força. Dá força, Senhor. Traz para o nosso meio. Dá de novo, Senhor, a esperança de que tem salvação, de que tem jeito, de que tem solução, de que o Senhor é o Senhor da misericórdia, do amor. Bendito seja o teu nome. O Senhor é o Senhor do milagre, da transformação. Ó Pai amado, quantas são as dificuldades novas que aumentaram, Senhor, na verdade existente, mas agora aumentaram de uma maneira tão terrível. Aleluia, como foi dito, nós nunca vimos tantas pessoas pedindo alimento com placas nos semáforos de todas as avenidas. Praticamente todos os semáforos que se para hoje em dia tem alguém pedindo alimento, plaquinha dizendo que está com fome. Não se pede mais nem só dinheiro como pediam antes. O desespero é tal que falta o que comer na mesa de muitos, Senhor. Foi comentado recentemente acerca de pessoas que estavam ajudando a contribuir com cesta básica. E no começo da pandemia, uma determinada instituição arrecadou 80 mil cestas básicas. E agora, um ano depois, de tantas as dificuldades que foram aumentadas por conta do prosseguimento da pandemia, a mesma instituição arrecadou 8 mil, só 10%. E dessa mesma instituição foi relatado que pessoas que colaboraram antes com cesta básica hoje estão necessitando de ser atendidas pelas cestas básicas. Tamanha é a dificuldade que se assolou, o quanto trouxe de prejuízo, o quanto trouxe de pessoas que ficaram sem condição, o quanto faltou pão na mesa de muitos. E nós entregamos nas tuas mãos essa situação também, Senhor, porque nós, com
como representantes da tua igreja, nos preocupamos muito com a parte espiritual, mas também precisamos nos preocupar com a parte material, Senhor, com aquilo que precisa do básico na vida de cada um, e nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Pedimos a ti uma providência nessa parte também. Pedimos de ti, Senhor, uma solução que o Senhor possa criar da onde não tenha, Senhor, na vida dessas pessoas. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um. Há um ano atrás, nós ouvimos falar de casos de pessoas infectadas, de pessoas morrendo. E agora, um ano depois, Senhor, é como se estivessem cada vez mais próximas de nós. Se não é um amigo, se não é um parente, é um conhecido, é o parente de um conhecido. É como se estivesse se aproximando cada vez mais de nós. Tamanha foi a evolução, Senhor, dessa enfermidade. Aleluia, Senhor, tem misericórdia, nos ajuda. O Senhor é aquele que nós podemos contar, Senhor. É só com o Senhor. Tem misericórdia, Pai. Ajuda o teu povo, nos ajuda. Aleluia, toma uma providência a respeito, Senhor, do teu povo, a respeito de todos os habitantes da terra, Senhor, em especial por conta de tudo que essa pandemia trouxe de prejuízos. São tantos os choros e tantas as angústias, aonde, aleluia, nos hospitais são internados os pobres, morrem os pobres. São internados também os ricos, morrem os ricos, os brancos, os negros, todas as raças, de toda classe social, Senhor. Nós inicialmente ouvimos falar dos hospitais municipais e estaduais lotados, aleluia, chegando na sua capacidade máxima. Hoje nós já ouvimos falar de hospitais de renomes, hospitais que pessoas que têm muito dinheiro é quem conseguem ser atendidos, e estão da mesma forma lotados. Chegou ao nosso conhecimento também, Senhor, de uma pessoa que era muito rica e faleceu com essa enfermidade, e a filha dele relatou que ele era rico, muito rico, mas ele não tinha o ar para conseguir respirar. Pai Santo, nós te agradecemos pelo ar que o Senhor nos dá a graça de respirar, Senhor, e te pedimos, Senhor, tem misericórdia. Coisas tão simples, Senhor, como um abraço, como uma saudação, hoje está tão escassa, está proibido, não pode. O povo brasileiro é um povo tão caloroso, gosta de abraçar, aleluia, não pode abraçar, não pode pegar na mão. São coisas simples que nós não dávamos valor, são coisas simples que hoje nos faz tanta falta, aleluia. É verdade, Senhor. Muito nós estamos aprendendo com tudo isso que nós estamos passando, mas está trazendo muito choro, está trazendo muita angústia, Senhor. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, nos ajuda a passar por tudo isso, Senhor, porque antes nós achávamos que quando se dizia que ia passar por um mês, 2, por 45 dias, nós achávamos um absurdo. Já se passou mais de um ano. E também, por que não dizer agora, Senhor, depois dessa vivência,
Por que não dizer que nós não sabemos quando tudo isso vai parar? Até onde vai chegar? Quantos ainda partirão, Senhor? Quanto choro ainda haverá na terra? Chegamos num ponto em que nos cemitérios já não tem mais lugar para enterrar os seus mortos, Senhor. Foi comentado hoje numa reportagem que mais de 100% da necessidade, do tanto que se foi comparado como era antes, aumentou mais de 100% a necessidade de local para enterrar os mortos. Senhor, que situação que nós estamos passando. Mas nós que te servimos sabemos que o Senhor pode mudar todas as coisas. Mas nós sabemos também que tudo só pode ser mudado no teu tempo, não no nosso tempo. Só que nós tememos, Senhor, porque nós somos fracos, nós somos falhos. E nós tememos, Senhor. Nós nos preocupamos. E entregamos a Ti, Senhor, as nossas preocupações. Pai Santo, tem misericórdia do Teu povo, pelo amor do Teu nome. Aleluia, aleluia. Conforta o nosso coração, Senhor. Traz para nós um sentimento de paz, Senhor. Traz para nós um sentimento de consolo, de conforto. Porque é só o Senhor que pode curar, Senhor, a nossa enfermidade material, a nossa enfermidade espiritual. Ah, Senhor, como somos dependentes de Ti e reconhecemos, Senhor, a nossa dependência. Cuida de nós, Senhor. Nos conforta, nos ajuda, Senhor. Nos dá esperança, nos dá paciência. Aleluia. Nos dá a graça de ter a nossa fé aumentada. Dá-nos, Senhor, a graça de ter a certeza, aleluia, de que o Senhor não vai nos abandonar, de que o Senhor não vai nos desamparar. Toma nas Tuas mãos, Senhor, nessa madrugada, aqueles que estão perambulando por aí, sem um destino certo, aqueles que estão perambulando por aí, sem saber aonde vão, o que vão fazer, o que será do amanhã. Senhor, o Senhor veio para os doentes, o Senhor veio para curar as enfermidades espirituais, o Senhor veio para aquele que é fraco, o Senhor veio para aquele que é errante, para aquele que já sofreu tanto, que já chorou tanto e hoje necessita, Senhor, de uma luz, necessita de um acalento. Resgata, Senhor, aquele que precisa ser resgatado. Converte o coração daquele que precisa ser convertido, Senhor. Mesmo no choro, mesmo na luta, porque para muitos é dessa forma que conseguem abrir o coração para sentir a necessidade de algo que não encontra mais nessa terra, para que o coração seja cheio do Teu amor, da Tua presença. Aleluia, para que haja a transformação, Senhor, na vida daquele que precisa ser transformado, que haja a mudança para melhor, o conserto, Senhor, aleluia, que aquilo que está quebrado na vida de alguém seja consertado. Toma nas Tuas mãos, Senhor, as famílias. A família é o bem mais precioso que nós temos. Toma nas Tuas mãos, Senhor,
aleluia, aquele que clama pela atenção da esposa. Toma nas tuas mãos aquela que clama pela atenção do esposo. Senhor, tira do meio do casal o espírito da razão, coloca entre o casal o espírito da compreensão, do respeito mútuo, Senhor. Tira dos lares, Senhor, o espírito de competição, o marido que quer ser mais que a mulher que quer ser mais que o marido que quer ser mais inteligente e menospreza a esposa, às vezes a esposa que quer ser mais inteligente e menospreza o esposo. Oh Senhor, isso traz tanta contenda, traz tanta discussão. Toma nas tuas mãos, Senhor, os filhos que não respeitam mais os pais. Que os pais possam se preocupar menos com as coisas materiais e mais com os seus filhos, com aqueles que são seus. Senhor, o Senhor pode entrar nos lares, consertar o que precisa ser consertado, trazer a união, o respeito. Senhor, aleluia, por conta dessa situação de terem que ficar mais tempo convivendo, aumentou tanto o número de divórcios, o número de agressões, de abusos, de humilhações entre os casais, de relacionamentos abusivos. Senhor, tem misericórdia. É um mal que impregna na sociedade. Que o Senhor possa passar dentro das casas, dos lares, com o espírito de união, com o espírito de amor, Senhor. Que aqueles que estão dormindo, aleluia, separados, porque estão convivendo, que o Senhor possa trazer, Senhor, a união entre os casais. Que o Senhor possa quebrar as barreiras, Senhor, que separam os casais. Que o marido possa perdoar a esposa, que a esposa possa perdoar o marido. Senhor, tem aquele espírito, aleluia, que é inserido, aleluia, entre, aleluia, os casais para poder conquistar uma mulher comprometida, conquistar um homem comprometido e derrubar os lares. Senhor, espaventa esse tipo de espírito. Aleluia, que a ilusão possa ser tirada da mente do esposo, que a ilusão possa ser tirada da mente da esposa. Ah, Senhor, porque uma família sólida é uma família, aleluia, que é agradável aos teus olhos. Solidifica as famílias, Senhor. Por conta de tantos problemas familiares, os filhos ficam depressivos, os filhos perdem, bendito seja o Senhor, o norte, perdem o exemplo e sofrem também. Senhor, ajuda, Senhor, intercede pelas famílias, Senhor. O Senhor tem poder de acrescentar o amor dentro dos lares. Quando um conheceu o outro, era muito amor, não podia ficar longe um do outro, tinha saudade. E hoje não podem ficar minutos conversando que já começa a discussão. Que haja paz, Senhor, entre os casais, que haja união e que as famílias que estão porventura a ponto de serem divididas, que possam, através dessa oração, desse clamor, serem unidas novamente.
o pai que tem mágoa do filho, o filho que tem mágoa do pai. Senhor, tem misericórdia. A mãe que tem mágoa da filha, a filha que tem mágoa da mãe. Ah, Pai amado, tenha misericórdia e conserta o que precisa ser consertado na vida, na família de cada um, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, aleluia. Todos os dirigentes, Senhor, dessa obra, da congregação cristã apostólica, a nossa igreja, os nossos anciãos, Senhor, os nossos cooperadores, aleluia, os diáconos, os cooperadores de jovens, as irmãs da obra da piedade, os músicos, Senhor, aleluia, os organistas, as musicistas, todos aqueles que contribuem, Senhor, os que varrem a casa do Senhor, os que limpam, os que preparam o lanche, aleluia, os que trabalham nas transmissões desses cultos, aleluia, todos os que estão empenhados em fazer alguma coisa, Senhor, para poder ajudar na tua obra, seja na nossa igreja, nas demais igrejas, Senhor. Nós não fazemos nenhum tipo de acepção, Senhor. Todos aqueles que falam da tua verdade, que falam do teu evangelho, são nossos irmãos. Nós respeitamos, nós amamos os pastores, as pastoras. Toma todos nas tuas mãos, Senhor, todas as denominações evangélicas, aqueles que falam de ti, Senhor. Toma todos nas tuas mãos, Senhor. Ah, Senhor, é momento de união entre as igrejas, de união daqueles que fazem corrente de oração, clamando, Senhor, por uma providência tua. E nós cremos, Senhor, no teu milagre, no teu operar, Senhor. Nós cremos na tua providência, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Que nesse momento tão difícil seja um momento de união, porque uns podem mais, outros podem menos, mas quando estamos unidos, Senhor, somos mais fortes. Aleluia, formamos uma corrente inquebrável, que haja mais união no meio do povo de Deus, que haja mais compreensão no meio do povo de Deus, que possamos, Senhor, dar o exemplo, porque bendito seja o teu nome. Nós servimos, somos como vidraça, Senhor. As pessoas olham para nós que procuramos servir ao Senhor e querem encontrar pessoas sem defeitos, querem encontrar pessoas perfeitas, e nós sabemos que nós não somos. Nós somos falhos, imperfeitos, como qualquer um. Mas nós queremos acertar, Senhor, diante da tua presença. Nós queremos fazer as coisas de acordo com o que seja a tua vontade, com o que possa te agradar. Aleluia, a humanidade está tão perdida, Senhor, os valores estão cada vez mais depreciados. Nada mais, Senhor, para muitas pessoas, nada mais tem importância. Aleluia, estão desrespeitosos com tudo, estão desrespeitosos com o teu nome muitas vezes, Senhor. Mas dá-nos a graça, Senhor, de poder demonstrar, aleluia, que nós somos os teus filhos, que nós te servimos de puro e sincero coração, que há em nós uma diferença, que há em nós a tua luz, que há em nós, Senhor, uma marca tua, e que essa marca que o Senhor colocou em cada um de nós possa ser demonstrada, Senhor, para o mundo. Aleluia, que somos um povo diferente, zeloso, Senhor,
um povo zeloso e de boas obras. Nos ajuda, Senhor, a dar um bom testemunho. Nos ajuda, Senhor, mesmo com as nossas fraquezas, a poder dar um bom testemunho do Teu nome, a poder falar da Tua palavra com franqueza. Bendito seja o Senhor, que as pessoas possam encontrar em nós, aleluia, um diferencial, aleluia, um diferencial para que elas possam se interessar, aleluia, e poder descobrir que realmente o Senhor está no nosso meio e que realmente o Senhor opera milagres e maravilhas, e possa o Senhor se interessar pelo Teu Evangelho, possam se interessar, Senhor, pela Tua palavra, possam ter o desejo de Te servir também, de estar sentado ao nosso lado quando os cultos presenciais voltarem a ser possíveis, que possam falar das Tuas maravilhas, que possam falar das Tuas grandezas, aleluia. E uma obra chama outra obra, uma conversão chama outra conversão, um milagre chama outro milagre, aleluia. E nós possamos cumprir, Senhor, aqui na terra, aleluia, a determinação que o Senhor confiou a cada um de nós, aleluia, para que a Tua obra seja próspera. Bendito seja o Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado cada vez mais. Senhor, nos capacita, acrescenta cada vez mais em nós o Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Tira de nós aquilo que não Te louva, que atrapalha de Te servir, que atrapalha de sentir a Tua presença. Aleluia, que muitas vezes quer tirar a nossa comunhão, quer mudar o nosso foco. Bendito seja o Senhor, quer trazer um sentimento de tristeza e um sentimento de dúvida. Fortalece-nos, Senhor, espiritualmente, para que nós sejamos soldados Teus na face dessa terra, pelejando, aleluia, contra as obras do maligno, Senhor, com a Tua ajuda, com a Tua força. Capacita-nos, Senhor, para falar das Tuas grandezas, aleluia, e que os corações sejam alcançados, aleluia, através do nosso testemunho, através da nossa oração, Senhor, da oração que o Senhor coloca na nossa boca, através da palavra que o Senhor nos dá a graça de pregar pela Tua guia, pela Tua direção, que as vidas possam ser alcançadas, aleluia, que as vidas possam ser transformadas, e que cada vez mais, Senhor, mais e mais pessoas possam reconhecer a Tua presença na vida de cada um, que aquele que não sabia o quão era bom Te sentir, possa sentir a Tua grandeza, o Teu visitar ao coração, a alegria que o Senhor traz. Bendito seja o Teu nome, e que possa ser acrescentado, Senhor, cada vez mais no mundo, o amor, a compreensão, a união, o sentimento de preocupar com o próximo. Bendito seja o Teu nome, aleluia, porque é ensinamento Teu, Senhor. Aquele que dá um copo de água para um pequenino Teu, aquele que dá um acalento para o necessitado, não está fazendo para o necessitado, está fazendo para Ti, Senhor, porque é agradável aos Teus olhos. E dá-nos, Senhor, a condição, Senhor, de fazermos mais para o nosso próximo. Com tanta iniquidade na terra, o amor de muitos está esfriando,
e que seja renovado o amor dentro dos corações. O maligno procura dominar o mundo e cada vez mais a violência tem aumentado, a incompreensão. Bendito seja o Senhor, o choro, e que tudo isso possa ser acobertado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua presença, e que aonde houver um coração, aleluia, com sentimento ruim, com sentimento mau, com sentimento de maldade, o Senhor possa transformar, Senhor, em sentimento bom, que o Senhor possa modificar, aleluia, cobrir de amor, Senhor, aleluia, e o Teu nome em todos os momentos possa ser glorificado, e que a Tua presença possa ser reconhecida, Senhor, na vida de cada um, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Uma simples palavra Tua, Senhor, ao coração de alguém pode modificar uma vida inteira. E que as pessoas possam compreender que o Senhor é o Senhor do resgate, que o Senhor é o Senhor, aleluia, aleluia, da transformação. E que as coisas comecem a ser transformadas na vida de muitos, Senhor, a partir de hoje, aleluia, e que nesse clamor de 24 horas possa trazer, aleluia, efeitos magníficos, Senhor, e que cada um de nós que estamos aqui, que já participamos, Senhor, desse clamor, possamos saber o quanto o Senhor operou através do clamor desse dia 3 de abril de 2021, através dessa iniciativa, Senhor, dos Teus servos, aleluia, possamos reconhecer, aleluia, e nos alegrar, Senhor, pelas obras que serão feitas, pelas vidas que serão alcançadas, pela transformação que o Senhor trará na vida de cada um. Ah, Senhor, nós cremos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós nascemos para crer, Senhor, no Teu milagre, na Tua ajuda e no Teu amparo, Senhor amado. Apresentamos nas Tuas mãos todos os demais servos e servas que vão orar, aonde Te pedimos, Senhor, dá força para cada um deles. Como nós já dissemos várias vezes, nós não sabemos, Senhor, nem orar direito. Nós oramos pouco, porque orar direito não são palavras bonitas, Senhor, mas é a persistência do nosso coração, a sinceridade do nosso coração em estar Te buscando, Senhor, em estar clamando por Ti. E nós às vezes perdemos tempo com tantas coisas vãs e devíamos orar mais, devíamos buscar mais. É um ensinamento, Senhor, que fica para cada um de nós hoje, a partir de hoje, nesse momento onde cada um de nós nos dispusemos a orar por 1 hora, aleluia, que através, Senhor, dessa oração que nós estamos fazendo hoje, cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, que nós possamos ser revestidos da Tua força, revestidos do Teu poder. Bendito seja o Teu nome, e nós possamos Te buscar cada vez mais, Te agradar cada vez mais, orar mais, Senhor, Te buscar mais, entregarmos a Ti com mais frequência, Senhor, o nosso coração, agradecermos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. É verdade,
nós estamos te pedindo pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo, em especial por conta dessa enfermidade que nos assolou e que trouxe tanta tristeza. Mas nós temos muito a te agradecer também, Senhor, e nos permita que sejamos mais gratos a Ti, possamos orar por aqueles que têm necessidades e agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, reclamar menos, Senhor, porque mesmo com tanta dificuldade, nós ainda temos tanto a te agradecer, porque olhamos para o nosso lado, tem tantas pessoas em situação pior, pedindo oração, necessitando, clamando. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, a cada um de nós, a família que cada um de nós representamos. Te pedimos que o Senhor esteja presente na nossa vida, em todos os momentos, Senhor. Que o Senhor esteja presente na vida de cada um que está assistindo essa transmissão ao vivo e de cada um também que porventura for assistir depois, que o Senhor possa operar da mesma forma, que o Senhor possa trazer a visitação do Teu Espírito e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, na boca de cada um, e que possam perceber a diferença, aleluia, a diferença de uma vida te servindo, Senhor, uma vida procurando fazer a Tua vontade, que nós bem sabemos que não é uma vida cheia de facilidades, ao contrário, que nós passamos também por muitas provações, que nós choramos também, que nós que te servimos também nos angustiamos, mas nós temos a Tua presença, a certeza do Teu acalento, a certeza de que nós podemos recorrer a Ti e o Senhor nunca nos abandona. Senhor amado, graça te damos, Senhor. Já te pedimos tanto, vamos continuar te pedindo, porque somos tão fracos, falhos. Aleluia. Sempre estamos necessitando de Ti, mas nós também te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito por nós, por tudo que o Senhor está fazendo. Te agradecemos por esse movimento, Senhor, mais uma vez, porque temos certeza, Senhor, do quanto esse movimento, desse clamor de hoje, surtirá efeito na vida de muitos, do quanto o Teu nome será glorificado em tantas bocas. Aleluia. Quando os Teus servos tiveram a ideia de fazer esse clamor, eles tiveram uma ideia, mas não tinham noção de quanto efeito faria. E agora, Senhor, já conseguimos sentir o quanto o Senhor está operando e o quanto o Senhor vai operar. Graça te damos, Senhor, em tudo isso. E vamos, Senhor, continuar te pedindo, porque a nossa vida é composta de estar sempre aos Teus pés, clamando por Ti, clamando, Senhor, pela Tua providência na nossa vida, porque nós reconhecemos, Senhor, o quanto nós somos dependentes de Ti. Acrescenta, Senhor, em nosso coração a fé, acrescenta em nosso coração, Senhor, a esperança, acrescenta, Senhor, em nós a confiança, a certeza, aleluia, de que o Senhor está conosco em todos os momentos, está cuidando de nós,
está pelejando por nós. Ah, Senhor, quão bom e quão suave é sentir a Tua presença no nosso coração. E nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, visita, Senhor, o coração do Teu povo. Desce com a Tua presença, Senhor, de uma forma serena, doce. Aleluia. E que essa madrugada seja diferente na vida de cada um. Aleluia. E que possa ser reconhecido, Senhor, o Teu visitar na vida de cada um. Bendito seja o Teu nome. Aleluia, Senhor. Continua abençoando os Teus servos que vão orar na sequência. Às 3 horas, daqui a pouquinho, será feito o clamor da madrugada. Ajuda o Teu filho, que é responsável por essa parte. Toma o culto das irmãs nas Tuas mãos. Também o culto das 14 horas, o culto da noite. Senhor amado, que dia especial. Tudo que será feito hoje aqui e transmitido terá um toque especial, porque é o toque, aleluia, da Tua presença cada vez mais forte. Esse lugar está iluminado por Ti, Senhor, porque desde a 0 hora desse dia estamos aqui aos Teus pés, Senhor, Te buscando, Te clamando e aprendendo de Ti, Senhor, o quanto é bom Te servir, o quão é bom sentir a Tua presença. Aleluia, Senhor amado. Mais uma vez nós vamos Te pedir, Senhor, não nos desampara em nenhum momento e nos ajuda a melhor Te servir na face dessa terra. Pai santo e justo, o Teu amor é doce, Senhor, a Tua presença é suave, ela tira do nosso coração qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de angústia. E nós vamos Te pedir, Senhor, tira a mágoa e tira a angústia do coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Aleluia. E que aquele que há tempo não sentia a Tua presença, aleluia, possa hoje sentir a Tua presença de uma forma especial. E que aquele que tinha perdido as forças hoje possa ser fortalecido. Glória a Deus. É um dia de transformação na nossa vida. É um dia de transformação na vida do Teu povo, Senhor. Aleluia. É um dia de transformação na vida daquele que ainda não Te serve, mas que ficou sabendo, Senhor, desse sábado do clamor, e esse sábado, aleluia, ficará marcado na vida de muitos. Pai amado, santo e justo, graça Te damos em tudo, a todo momento, porque nada disso seria possível, Senhor, sem a Tua providência, sem a Tua luz e sem a Tua ajuda. E por mais que nós Te pedimos tanto, fica o nosso agradecimento, Senhor, por tudo que tem feito na vida de cada um de nós. Entregamos nas Tuas mãos todas essas orações que já foram feitas, as que ainda serão, que tudo seja de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer. Já Te agradecemos por tudo e tudo Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, o qual é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Som. Tá aberto? Glória a Deus. Ai, Deus seja louvado. Mandade, olha a gente aqui, hoje fazendo daqui, né? É bom que eu tô olhando aqui para baixo aqui, porque eu tô acompanhando aqui como a gente ora caso a caso, como a gente faz no clamor. Então a gente vai orar caso a caso aqui da mesma forma. Então vocês podem continuar mandando os pedidos de oração. E a gente vai fazer igualzinho a gente faz lá em casa lá. E eu vou dizer que eu tô todo feliz, né? Todo feliz lá em casa, lá tranquilo. Já pronto, montando meu estúdiozinho. O irmão Rodrigo vai me mandar mensagem. Filho, é aqui hoje na igreja. Oh, meu Deus do céu. E eu moro longe, mandado da igreja. Bem longe.
Mas graças a Deus estamos aqui. Até a Isa veio junto comigo ali. Ai, glória a Deus. Seguinte, vamos começar os pedidos de oração. De cara, irmã Virgínia, que a gente já está orando. Meu irmão, só me fala com isso. É essa câmera ou aquela de cima que está funcionando? Essa aqui primeiro? Então tá. Então a irmã Virgínia está na UTI. Ela teve... Eu já conto aqui o que ela teve aqui, porque os pedidos vão chegando via WhatsApp e via rede social, né? Então, da irmã Virgínia, calma aí que a irmã dela falou que ela teve aqui. Aqui, achei. Cadê? A irmã Virgínia está na UTI, desculpa, irmão, estou na correria. Ela teve uma convulsão e broncoaspirou. Levavam ela para a UTI e não querem fazer nada porque disseram que o caso dela é avançado. A irmã Virgínia, para quem não sabe da situação, já tem alguns anos que ela tem câncer. Porém, o câncer já tomou o corpo inteirinho. Ela não tem um local que ela não tem câncer no corpo. Então, ela já é um milagre vivo. E chega uma hora que nós não sabemos, tem momento na nossa vida que nós não sabemos o que mais falar para Deus. Porque nós oramos, existe uma nação orando pela irmã Virgínia. A irmã Virgínia foi fruto da internet. A oração foi fruto, o pessoal já começou a fazer os pedidos de oração. A irmã Virgínia foi fruto da internet. E nós já fomos lá, nós já ungimos a serva de Deus, mas tem hora que a gente não sabe mais o que falar para Deus, porque nós não vemos Deus operar aos nossos olhos, porque aos nossos olhos o operar de Deus era o quê? Que curasse a irmã Virgínia. Mas nem sempre é da forma que nós queremos. Nem sempre Deus opera da forma que nós achamos que Ele devemos operar. Porque aquilo que nós acreditamos que é o certo, talvez para Deus não seja. A palavra de Deus diz que todo o mal acontece para que a glória de Deus fosse manifestada. Um dia, os discípulos passando, um cego de nascença começa a clamar ao Senhor e os discípulos falam: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? E o Senhor disse: não, ninguém pecou. Nem ele, nem os seus pais. Mas todo mal acontece para que a glória de Deus seja manifestada. Então tem coisas que nós não temos explicação na nossa vida. Tem coisas que nós não conseguimos explicar o porquê acontece. Por exemplo, através dessa situação da irmã Virgínia, quantas almas não foram alcançadas? Quantas pessoas não viram Deus da irmã Virgínia operar na vida dela? Por mais que muitas vezes acreditamos que é muito mal. Hoje nós vivemos um mundo com uma pandemia. E é logicamente que nós sofremos com isso, porque a pandemia ela tem ceifado muitas almas. Porém, irmandade, se nós olharmos com o olhar espiritual, a pandemia ela trouxe muito mais coisas boas do que coisas ruins. Porém, a coisa ruim dela, que é ceifar almas, levar pessoas que nós amamos, não nos deixa enxergar as coisas boas. A pandemia, ela fez com que nós entendêssemos o nosso nível espiritual. Porque mediante a pandemia fecharam as igrejas, e quantas pessoas que fecharam as igrejas e disseram assim, me ligaram e falavam assim: irmão, eu não consigo, eu não tenho mais comunicação com Deus porque as igrejas estão fechadas. Como se a igreja fosse o local que nós falássemos com Deus. As pessoas esqueceram que Deus está o tempo todo ao nosso redor, zelando por nós de dia e de noite. Através da pandemia, uma geração que é ligado ao virtual. Então, uma geração que está perto, mas estavam aqui, ao mesmo tempo que estavam aqui numa mesa, 5, 10 jovens, mas todos aqui, Então, estavam perto, mas estavam longe. Uma geração que não dava valor à proximidade. A pandemia nos fez separar, nos obrigou a estar longe e nós passamos a dar valor por estar perto.
nós passamos a sentir essa necessidade, essa saudade. Então, através da pandemia, muitos empregos foram ceifados. Muitas pessoas perderam emprego e nos fez repensar sobre a nossa vida, sobre o que poderíamos fazer. Quantas pessoas evoluíram profissionalmente na pandemia. Quantas pessoas que não reconheciam a sua própria força, o seu esforço, a sua capacidade, não se redescobriram na pandemia. Então a pandemia, na verdade, ela trouxe muitas coisas boas, mas ela trouxe a morte para perto de nós. Ela trouxe a separação. E nós não fomos feitos para a separação. O Senhor nos gerou para vivermos eternamente. Mas por um desvio, por um erro, por um pecado, nós carregamos uma consequência dos nossos próprios atos. Nós carregamos as consequências de termos que viver esse momento de separação, mas sem perder a esperança de que um dia todos nós estaremos unidos novamente. Então, eu quero pedir, nós vamos ter 24 horas, né? Estamos tendo 24 horas de oração, 24 horas de clamor. Mas se eu também não souber pelo que eu vou clamar, se eu não entender o propósito do que clamar, também não adianta de nada. Eu tenho visto na internet muitos pastores, muitos religiosos dizendo assim, vamos fazer jejum pela... Mandar, se nós não entendermos o que Deus espera de nós, não adianta nós fazermos jejum, não adianta nós orarmos, não adianta nós clamarmos. E Isaías diz, tomai, né? Se arrependeis dos vossos caminhos e voltai para os caminhos do Senhor, para que todas essas coisas deixem de acontecer. Joel 1, quando vem os gafanhotos e começa a consumir todas as lavouras, as pessoas precisavam entender o seu mau caminho e retomar para o caminho de Deus. Então o problema não é só a pandemia, mas o problema somos nós. Nós precisamos entender aquilo que estamos fazendo errado, nós precisamos entender o quanto estávamos longe de Deus, mesmo achando que estavam perto. Os fariseus, os saduceus, os escribas, todos entravam no templo de Deus, mas Deus já não ouvia mais a oração deles. Marcos 7 diz, o teu coração... a tua boca me louva com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que não passam de preceitos de homens. Se nós não entendemos que a pandemia ela existe um propósito. Ela existe um propósito do porquê ela está acontecendo. Existe um porquê. E tem acontecido tudo isso. E não vamos dizer que foi Deus que mandou. Já vi muitas pessoas perguntarem para mim, irmão, por que Deus mandou isso? Deus não manda nada. Tiago 4 diz que Deus não manda o mal, Deus a ninguém tenta. Mas nós, devido aos nossos atos, devido a tudo aquilo que nós causamos, é uma ação e uma reação. Nós colhemos, então, frutos dos nossos próprios atos. Muitas vezes não somos nós. Muitas vezes nós colhemos frutos de uma ação de uma outra pessoa. Mas por que Deus não intervém, então, irmão Rafa? Por que Deus não faz diferente? Por que Deus não intervém no nosso meio e tira toda essa maldade? Porque Deus não pode ser injusto. Deus, ele é um Deus que ensina. Deus é um Deus que traz crescimento. Deus, ele é um Deus que, mediante aos nossos atos, nós ensinamos. Deus é aquele Deus que faz assim, ó. Você tá lá, sabe aquela criança pronto para enfiar o dedo na tomada? E você fica olhando e fala assim, não pode. E a criança toda hora vai com o dedinho ali, você fala, não faz, você vai se machucar. E a criança toda hora ali com o dedinho, aí chega uma hora que você perde a linha e fala, então vai, enfia o dedo para você ver. Aí enfia o dedo e toma um choque e chora. Somos nós. Deus, ele não pode impedir que nós façamos o mal, porque ele iria ferir uma das maiores leis de Deus,
que é o livre-arbítrio. Deus, ele não é tirano. Deus nos ama tanto que ele nos dá a opção de escolha. Deuteronômio diz: te apresento o bem e o mal. Escolha o bem para que vivas. Se nós escolhemos o mal, Deus, ele se entristece, mas de maneira nenhuma ele vai nos impedir. Mas vamos lá, que senão meu tempo vai passar. Logo depois a Júlia vai orar, né? Senão eu vou comer o tempo aqui. Prometi que eu vou terminar às 4. Fé em Deus. A Júlia está toda feliz se eu não terminar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Oração por família, irmão Eliezer. Amém. Oração por família, causa tribulação. Mara. Olha a Mara. A Mara está aqui logo, logo. Vamos lá, Raquel. Me passe o contato de alguém aqui de Toledo. Quero visitar. Vixe, isso é com os irmãos lá. Vocês sabem alguém? Toledo? Vai passar? Então tá bom, já vai passar aí. Raquel, quando volta os cultos, irmã, só Deus sabe. Só Deus sabe. Esmorrafa, oração para a irmã Virgínia, tá? Tem um povo inteiro orando por ela. Irmã Elza, Raquel, esse bairro, irmã Lígia, paz de Deus, amém. Peço oração pelo meu filho Giovanni, pela minha vida, por libertação. Amém. CCA Santa Amaro, irmão Tiago, obreiro da CCA Santa Amaro, estamos na mesma comunhão e oração, amém. Peço oração por Benedita Mendes, irmã Maria. Irmão Jefferson, glória a Deus. Raquel, Vamos lá, vamos fazer os pedidos de oração para a gente já começar a orar. Jefferson, irmã Raquel, vou passar isso. Tá. Tudo bem, ó. Irmã Mônica, Guilherme. Peço oração por enfermidade. Muito bem, glória a Deus. Ó, oração pelo Ronaldo. Ronaldo é aquele irmão que está sempre com a gente no clamor da madrugada e ele já tem uma bomba de insulina, não. Bomba de morfina no seu próprio corpo ali para poder injetar morfina para tentar acalmar um pouco as dores na coluna e mesmo assim já não está dando resultado. Então, o irmão Ronaldo foi um dos irmãos que pegou Covid sequencial. Ele pegou Covid, curou e logo depois pegou de novo e tem sofrido muito aí com o pós-Covid. Então, vamos orar por ele, pela sua mamãe, a Ivonete, que ele pediu oração, pela sua família. Deixa eu ver aqui, que alguém me pediu também no WhatsApp. Tem o irmão Dimas também, de lá de Pequi Carneiro, né, o nosso ancião de lá. Pede também pela sua filha. Irmão Dimas, se tiver também aí online, depois me fala da sua filha. Ele estava com uma filha de Covid também ruim aqui em São Paulo. Verdade, é muito pedido. A irmã Maria também pediu oração pela sua vida, pelas suas filhas. Muito bem. Cadê 019? Oração família, oração causa e tribulação. Irmão Eliezer. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais de algum pedido. Acho que não, irmandade. Vamos orar? 3:18 já. 3:18. Vamos ver só nos grupos de oração. Tá, vão pedindo aí, a gente vai orar. Eu vou apresentar. Hoje eu não vou conseguir apresentar um a um, tá? Mas eu já falei aqui, mas nós cremos que o Senhor irá operar, né? Na vida de cada um. Cadê? Peço oração. Caramba, irmã Maria Isilda, peço oração pelo meu lar e pela minha saúde. Irmã Berenice, paz de Deus, amém. Também estou na fé junto com a igreja do Senhor, amém. Cascavel, Ceará. Olha, tem gente de muito longe, né? Cadê a irmã? Tem uma irmã que sempre está conosco, do Japão. Acho tão legal isso, como a internet trouxe coisa de boa também, coisas boas também, né? Glória a Deus, nossa união em Cristo, tá? Peço oração. Elza, peço oração pela minha família.
Berenice, peço oração pelo meu pai que sofre com muitas dores articulares. O nome dele é Agostinho Ferreira. Glória a Deus. Não vou conseguir olhar agora, mas vamos orar que senão nosso tempo vai passar. E aí a gente não vai ter tempo para a palavra, tá bom? Então, todos juntos, numa só fé, numa só oração, buscamos a face e a presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor amado e justo. Aleluia, santo, santo tu és, ó Deus. Deus vivente, Deus justo, Deus de caridade. Santo és tu, ó Pai. Glorificado seja o teu nome. Tu és altíssimo. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai celeste que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso verdadeiramente amigo, Senhor. Pai, é no nome dele que os nossos pensamentos se elevam a ti. Te louvamos, te glorificamos por tudo que o Senhor faz por nós. O Senhor é maravilhoso na nossa vida, Senhor. Não temos palavras para descrever o quanto tu és bom, porque mesmo nós, falhando, errando diante de ti, nós somos fracos, nós somos errantes, nós somos pecadores, Senhor. E mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor nos sustenta, o Senhor está conosco, o Senhor nos auxilia, o Senhor nos liberta, o Senhor nos alimenta, o Senhor dá para nós o pão de cada dia, o Senhor tem nos guardado de muitos males que nem ao mesmo passa nos nossos olhos. Quantos são as libertações, Senhor, que ao sairmos da nossa casa, ao andarmos por esse mundo, somos como ovelhas lançadas no meio de lobos, e o Senhor o tempo todo nos guardando, o tempo todo nos protegendo. Os nossos olhos não enxergam o mal que está ao nosso redor, os nossos olhos muitas vezes não enxergamos, Senhor, por uma questão de descuidado mesmo, por uma questão de não andarmos em espírito, não enxergamos os planos do adversário, mas o Senhor, que é um Deus todo-poderoso, Criador do céu, da terra, dos mares e tudo quanto neles há, um Deus, Senhor, que coloca à nossa disposição um exército celestial, batalhando ao nosso favor, Senhor, e nós cremos que quando os nossos joelhos se colocam em terra, quando nós, Senhor, se prostramos, Senhor, nós causamos guerra no céu. Quando os nossos olhos se fecham, quando o teu povo, a tua serva, os teus servos se curvam diante de ti, a implorar, Senhor, a um Deus que tudo pode, a um Deus criador, nós cremos que o universo entra em batalha, o bem contra o mal, mas Deus vivente e justo, tu que é um Deus poderoso, não há, Senhor, mal que possa ir contra ti, não há mal que possa resistir à tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, que aonde entra a luz, as trevas são dissipadas. Por isso nós te pedimos assim, primeiramente, se faça presente na nossa vida, que a tua face brilhe em nós, Senhor, que tu possa habitar no nosso templo, em nós que somos templo do teu Espírito Santo, que o Senhor se faça presente na nossa vida, para que então, Senhor, aonde entrarmos, por onde caminharmos, a tua luz entre conosco e as trevas possam ser dissipadas na nossa vida, na vida do teu povo, aonde entrarmos, que a paz caminhe conosco, ó Deus. Pai Celeste e Santo, nós precisamos de ti, precisamos que o Senhor se faça presente, porque do que vale, Senhor? Do que vale ganharmos o mundo, mas te perdemos? Do que vale termos muito,
mas não termos a tua presença. Do que vale, Senhor, ganharmos todas as riquezas dessa terra, se nós não tivermos a tua presença, o Senhor do nosso lado. Senhor, não nos tire da tua presença, não nos tire de perto de ti, não se afaste de nós, Senhor. Mas Deus vivente e justo, olha para o teu povo que tem te clamado, em meio, Senhor, a essa pandemia, em meio a esse mundo corruptível. Senhor, olha para aqueles que estão batalhando, lutando para não se corromper, lutando para se permanecer de pé. Senhor amado e justo, e tu que é um Deus justo e verdadeiro, nós te pedimos ainda assim, para aqueles que já estão caídos, aqueles que fraquejaram, aqueles que ficaram pelo caminho, Senhor, assim como numa guerra, há um momento de paz, há um momento, Senhor, para recolher os corpos, há um momento que os dois lados dão trégua, Senhor, para então possam ser resgatados aqueles que ficaram caídos. Assim nós te pedimos, Senhor, eis os teus anjos, Pai, faz um movimento celestial, envia os teus anjos a resgatar aqueles que por algum motivo pararam no caminho, que por algum motivo abandonaram, Senhor, a tua palavra, que por algum motivo foram lançados no precipício, que por algum motivo perderam as suas armas, as suas armaduras. Pai Celeste, perderam, ó Deus vivente, o teu amor, não te enxergam mais, porque a única coisa que podem ver é o sofrimento, é a dor de si próprio. Senhor, envia os teus anjos para resgatar o teu povo, nos reúne novamente, levanta o teu povo a te adorar, levanta o teu povo a te clamar, levanta o teu povo que te adora, Senhor, em espírito e em verdade. É chegado o tempo, Senhor, os fins do tempo têm se levantado, as coisas começaram a acontecer, os sinais estão se cumprindo. Pai, o teu povo precisa estar desperto, o teu povo precisa acordar para as coisas celestiais, o teu povo precisa acordar para os teus sinais, o teu povo precisa estar preparado, a noiva precisa se adornar, a noiva precisa te buscar, precisa acender, Senhor, o lampião, precisa estar com azeite renovado para que a luz não venha acabar. Senhor, derrama a tua luz, derrama o teu azeite, resgata o teu povo, desperta aquele que está dormindo, chacoalha o mundo, chacoalha a igreja, chacoalha aquele que ficou parado, resgata das trevas, manda o adversário embora, ainda, Senhor, que esteja no inferno, nós cremos que o Senhor resgata. Não há aquele que não possa ser resgatado por ti, não há aquele que tu não amas, não há aquele que, Senhor, não há o que possamos fazer que venha diminuir o teu amor para conosco. Então resgata, Pai, nos desperta, nós queremos te sentir, nós queremos ter prazer em estar na tua casa, nós queremos ter prazer em nos prostrar diante de ti, nós queremos ter prazer por esse momento, nós queremos ter o prazer, Senhor, de te buscar dia e noite. Senhor amado e justo, nós vamos te clamar nessa parte, Senhor. Senhor amado, eis os nossos jovens, eis os nossos filhos, Deus vivente e justo, nós vamos te clamar, Senhor. O mundo tem chamado os teus jovens, no mundo tem muitas coisas que atraem, Senhor. A tecnologia trouxe muitas coisas boas, como esse momento que estamos reunidos no mundo inteiro num só propósito, mas também, Senhor, tem coisas ruins, porque o adversário opera no meio do teu povo, opera em qualquer lugar. Senhor, Deus vivente e justo, cuida dos nossos filhos, cuida daqueles que são nossos. A tua palavra diz que nós buscamos as coisas do céu, nós cuidamos do que é teu, e o Senhor cuida daqueles que são nossos. Senhor, cerca o caminho dos nossos jovens. Se o adversário tem se levantado, tem causado, ó Pai Celeste Santo, separação, tem trazido, ó Pai, o desejo de abandonar a tua
tua graça, os teus caminhos, dizendo que lá fora é mais interessante, dizendo que lá fora as coisas são melhores. Deus Pai de misericórdia, nós te clamamos assim, Senhor. Pai, dá um abraço nos nossos jovens, permita, Senhor, que eles possam ouvir a tua voz, que eles possam ouvir o teu clamor, o teu chamado, que eles venham reconhecer a voz do teu Espírito Santo. Permitas que eles possam te conhecer, assim como nós te conhecemos. Senhor, invade a nossa casa, o nosso lar, conserta aquilo que está torto, conserta aquilo que está quebrado. Senhor, manda embora o que não te pertence, mas traz o desejo de te servir. Dá um chacoalhão nos jovens, para que eles possam sentir a tua presença, saber que é prazeroso te servir, saber que é gostoso estar do teu lado. Permita, Senhor, que sintam a tua presença, que sintam o teu poder, que sejam revestidos do alto, Senhor, do que é teu. Nós precisamos disso. Um pai e uma mãe não é capaz de convencer um filho, mas quem é? A tua palavra diz que esse não é o nosso objetivo. Pai Celeste e Santo, nós não fomos feitos para convencer, mas a tua palavra diz que o teu Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nossa função é simplesmente falar, mas o operar vem de ti. Senhor, opera na nossa vida, permita que possamos estar unicamente, ó Pai Celeste, voltados a te buscar, a te clamar, a cuidar, Senhor, do que é teu. A tua palavra diz que não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, do que haveríamos de comer, beber ou vestir, porque os pagãos é que pensam nessas coisas, mas nós deveríamos buscar, ó Pai, a tua justiça, e todas as coisas nos seriam acrescentadas. Como é difícil ter essa fé, Senhor. Como é difícil na prática não nos preocuparmos com aluguel para pagar, com as contas que estão para vencer. Como é difícil não nos preocuparmos com essa pandemia. Como é difícil, Senhor, mas Deus vivente e justo, Pai Celeste, assim como o teu filho amado naquele barco, em meio à tempestade, dormia porque confiava em ti, sabia, Senhor, aleluia, santo, o Deus do qual foi gerado, Pai Celeste e Santo, o Deus encarnado, conhecia o poder, o Deus que tem controle sobre todas as coisas, sobre as coisas dessa vida, que tem poder sobre a natureza, sobre as coisas ocultas, as coisas espirituais. O Deus que tem poder sobre tudo isso é o nosso Deus. Permita, Senhor, que possamos ter essa confiança. Senhor, derrama a confiança no meio do teu povo, Senhor. É chegada a hora do teu povo despertar, é chegada a hora do teu povo que dorme acordar, porque todo o mal acontece para a tua glória ser manifestada. Veio a pandemia, mas através disso, Senhor, permita que levante um povo na terra, um povo que te louva, um povo que te serve, um povo que te busca, que crê na tua misericórdia, que crê no teu poder, que crê que o Senhor não nos abandonará, que o Senhor nos buscará, nos levará para uma nova vida, um novo reino. Reinaremos ao teu lado. Não permita que um dia, Senhor, venhamos nunca esquecer disso. Estamos aqui para ser provados e aprovados, Senhor. Senhor, permita que venhamos ter prazer na aprovação. A aprovação dói, Pai. A carne dói. Como dizia já o teu filho amado, um pouco antes de ser crucificado, o espírito está preparado, mas a carne é fraca, Senhor. Cuida da nossa carne. Não permita que venhamos parar pelo caminho. Não permita, Senhor, que venhamos padecer.
padecer fora dos teus caminhos, mas se em algum momento, Senhor, tivermos que partir desse mundo, Deus vivente, que tenhamos combatido o bom combate, como dizia Paulo, Senhor, se viver, vivamos para Cristo, mas se morremos, é lucro, Deus vivente amado. Permita que venhamos ter essa certeza, essa fé em nosso coração. Senhor, são muitos pedidos de oração. Senhor, são muito aqueles que te buscam, aqueles que te clamam, aqueles que estão clamando, ó Deus vivente, principalmente em meio a essa pandemia. Senhor, nós chegamos a quase 4.000 mortes na nossa nação. É muita morte, Senhor. É muita separação. O luto habita sobre o mundo. Deus vivente e justo. Quantos são aqueles que perderam algum ente querido? Quantos são aqueles que perderam um filho, uma filha? Quantos são aqueles que têm chorado, Senhor? Quantos são aqueles, Senhor, que estão te clamando e pedindo a tua misericórdia? Basta, Senhor. Por isso nós te clamamos pela nossa nação. Pai, cria uma solução. O Senhor sabe, o Senhor é o dono da sabedoria, o Senhor é o dono da ciência, tudo está nas tuas mãos. A sabedoria do homem é loucura diante de ti. Então onde está o homem na tua sabedoria, se não tiver o Senhor ao teu lado? Senhor amado e justo, vai ao encontro dos médicos, vai ao encontro da ciência, vai ao encontro dos nossos governantes, para que saibam como agir, para que saibam o que fazer, para que possam, Senhor, aleluia santo, reconhecer que Tu és o único Deus, o Deus que está sobre todas as coisas, para que possamos então reconhecer que somos incapazes de qualquer coisa, se não tivermos do Teu lado, se não tivermos a Tua presença, se não andarmos nos Teus caminhos. Senhor, toma o teu povo, traz consolo, traz conforto, ó Pai. Vai ao encontro de cada pedido de oração. Nós não vamos citar nomes hoje, porque podemos esquecer de alguém e com isso chatear alguém. Mas o Senhor conhece cada um que digitou na rede social, no WhatsApp, mandou alguma mensagem. E aquele que nem teve coragem, aquele que nem conseguiu, porque a tua dor é tanta, a tua falta de fé já está lá embaixo, mas Deus vivente santo, enquanto houver uma faísca, enquanto houver, Senhor, um sinal de fumaça, Deus vivente santo, o Senhor pode acender um fogaréu, o Senhor pode fazer a nossa fé crescer novamente, o Senhor pode levantar o teu povo em um único povo, em um único corpo, unidos em Ti, Pai Celeste, para que possamos então estar unidos na videira verdadeira, Senhor. Pai, permita que o teu povo acorde, permita que o teu povo abandone o pecado, permita que o teu povo reconheça a sua incapacidade e que se volte para Ti novamente, não da forma que tem acontecido, não como o cristianismo que virou moda, mas como meio de vida, como meio de andar. Permita que o cristianismo, Senhor, não venha a ser uma religião, mas venha a ser um modo de vida. Permita que as pessoas entendam que cristianismo, nós carregamos sobre a nossa vida o nome que está acima de todos os nomes. Nós o representamos a Ti sobre a terra. Por onde andamos precisa ser reconhecido, Senhor, que somos os Teus servos, as Tuas servas. Por onde caminharmos, Senhor, então tira a confusão do meio do Teu povo. Tira, Senhor, a falta de sabedoria, porque a Tua palavra diz que o Teu povo peca e erra por falta de sabedoria, que o Teu povo foi dizimado da face da terra, porque não Te conheceram, não entenderam a Tua palavra. Então, Senhor, tira, Senhor, ó Deus vivente, a falta de entendimento, a burrice espiritual, Senhor, mas permita que por onde andarmos, Senhor, tudo que fazemos, quer bebemos, quer comemos, quer trabalhamos, quer educamos,
ficamos, quer andamos, Senhor, por onde andarmos, estejamos certos de que representamos o Deus de Israel, que representamos o Criador dos céus, que tudo que fizermos, Senhor, seja exemplo de uma boa comunidade, de um bom ser humano, que não estejamos nós no pensamento egoísta de que estamos fazendo certo porque estamos sendo observados, de que estamos fazendo certo unicamente porque nós queremos o céu. Não, mas nós estamos fazendo certo porque representamos o Deus poderoso, estamos fazendo o que é certo porque estamos aqui a te representar, a representar o teu caráter, o teu andar, o teu amor. Senhor, permita que possamos ser imagem de ti, extensão das tuas mãos, extensão da tua obra, que aonde andarmos, aonde entrarmos, a tua paz entre conosco, aonde entrarmos a treva seja dissipada, seja no nosso lar, seja na nossa casa. Ei, servo de Deus, serva de Deus, Pai Celeste e Santo, permita que o teu povo entenda. Pai Celeste, derrama sobre o teu povo a autoridade do céu. Manda o que está na sua casa que não pertence a Deus embora, manda o que está na sua vida embora, porque o Senhor te dá autoridade, a autoridade do céu. Sobre ti habita um espírito, uma centelha de Deus, aonde o adversário não tem poder. O adversário não tem poder sobre a tua vida, não tem poder sobre o teu corpo, não tem poder sobre a tua mente. Manda embora o que não é de Deus. Toma a rédea, toma a espada, toma o escudo. Aquilo que não é de Deus cai por terra agora. Levanta o que é espírito, levanta o povo para adorar a Deus. Pai Celeste e Santo, acorda o teu povo. Deus Pai de misericórdia, nós te clamamos assim, que a partir de hoje, Senhor, a partir desse clamor, não seremos mais aquele servo ou serva, aquele cristão humilde, com medo, tímido, mas não, seremos linha de frente, tomaremos a nossa espada, o nosso escudo, a armadura da fé, o capacete da salvação. Estamos diante do nosso adversário e nada pode nos deter, porque aquilo que é por nós é muito maior do que o que vem contra nós. Sobre nós está o Deus de Israel, o leão da tribo de Judá. Não há Golias que pode parar na nossa frente, não há gigante, mas o gigante hoje tem que cair, hoje tem que assumir que o Deus de Israel é o Deus que está no controle. Senhor amado e santo, nós te clamamos, ó Pai. Nós vamos abrir a tua palavra. Nós vamos abrir, Senhor. Fala conosco. Fala com a nossa alma. Fala, Senhor. Permita que possamos te sentir. Permita que possamos, Senhor, continuar nessa comunhão. Permita que possamos, Senhor, ter entendimento e sabedoria. Permita, Senhor, que venhamos expandir o nosso entendimento, crescer em espírito. Permita, ó Pai, que aonde entrarmos, sejamos verdadeiramente representantes da Tua obra. Opera no meio do Teu povo, como já pedi. Perdoa se muito te pedimos, se muito te clamamos, mas é porque muito de Ti necessitamos, Pai. Assim te apresentamos tudo, não em nosso nome, nem que haja em nós algum merecimento, mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Aleluia, sim. Glória a Deus. Santo tu és. André, deixar o celular ligado aqui, então. Pega uma água para mim, por favor. A Júlia espera um pouquinho, se tiver que esperar. Já estamos dizendo ali, já tem 44 minutos passados. Ai, meu Deus, eu ainda vou conseguir fazer isso terminar cedo. Ai, ai. Vamos lá.
Deixa eu correr isso aqui. Deixa eu ver se sai alguma oração, algum pedido aqui diferente. Irmão Ronaldo, glória a Deus, você está conosco, irmão Ronaldo. Já foi apresentado. Glória a Deus. Traz um lencinho para mim também, por favor. Andade, abram aí no livro abram aí no livro de 1 Samuel. Já fala aí o capítulo. Primeira Samuel, capítulo 2. Tá vendo? Ainda bem que eu trouxe a filhota aqui comigo. Tô até rouco. Não é Covid não, é rouquidão, viu? Glória a Deus. Vamos lá. Ó, 1 Samuel 2. Nós vamos ler. Nós vamos ler a partir do verso, só para a gente ganhar tempo aqui. Vamos ler a partir do 20, tá? Do 20, e aí a gente vê até onde o Senhor vai dar de ler. Mas vamos lá, já pelo menos já matou metade aí do capítulo. Façamos a leitura, então, em nome do Senhor Jesus. Vai mandando aqui, tá? Tudo que vocês mandarem, eu tô lendo aqui. Deixei do ladinho aqui. Minha bateria tá acabando. Não sei porque eu coloquei para carregar, mas já tá acabando. Vamos lá. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor te dê descendência desta mulher em lugar do filho que pediu e entregou ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então ele lhe disse: Por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama o que ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o menino Samuel crescia em estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade. A família de teu pai, estando ele ainda no Egito, sob o domínio de Faraó, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à família de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel?
Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua família e a linhagem de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezam serão desprezados. Só até aqui. Glória a Deus. A irmã Sandra que eu falei do Japão. Prazer a Deus a todos, irmãos, que vai começar os clamores. Estou aqui acompanhando do Japão. Glória a Deus por ter a oportunidade de participar. Muito legal, irmã Sandra. A irmã Sandra me mandou até uns vídeos esses dias do Japão. Muito legal. Mandade. Pois bem, a maravilha, né, aqui, porque lá em casa, eu fico extremamente preocupado, porque aonde eu faço o clamor é muito próximo do quarto das minhas filhas, da minha esposa, então eu tenho que ficar me contendo. Aqui não, eu posso orar, eu posso exaltar, eu posso... Ah, maravilha. Pena que é longe, né, senão eu faria todo o clamor aqui, mas é longe. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos lá, deixa eu explicar o que está acontecendo nessa situação para nós entendermos. Ana, no capítulo 2, né, onde nós lemos, o princípio do capítulo fala sobre Ana. Ana era estéril, não podia engravidar. Um dia, orando no templo, tão abalada, seus lábios mal se mexiam. Seus lábios, de tão triste que ela estava, não saía voz, ela simplesmente balbuciava. Eli, sacerdote, não entendeu, não estava no espírito, porque, irmandade, veja bem, nem sempre nós estamos no Espírito. Não é porque somos servos e servas de Deus que andamos 24 horas em Espírito. Deveríamos, mas somos falhos, somos errantes e muitas vezes vacilamos. Vacilamos diante de Deus. E aí falhamos. Então, aconteceu isso. Não estava no espírito, não entendeu o sofrimento de Ana, não entendeu que ela estava angustiada. Quantas vezes foram as vezes que você estava angustiado, e aqueles que estavam à volta não entenderam a sua angústia, não entenderam o teu sofrimento, te julgaram porque não sabiam o que estava dentro de você, mas o Deus de Israel conhecia Ana, conhecia o seu coração, conhecia o seu desejo, ouviu do céu, e mesmo através de Eli, que não estava no espírito, Eli percebeu o seu erro, e o espírito automaticamente já o tomou novamente. E Eli disse: seja feita conforme a vontade do teu coração. E Ana tinha feito um propósito diante de Deus. Pediu um filho para Deus. Mas disse também que se esse filho viesse, ela entregaria para o Senhor novamente. Às vezes nós prometemos coisas para Deus que é difícil de cumprir. Às vezes nós prometemos coisas para Deus que é difícil, quando o Senhor nos entrega, nós temos que pensar se está na nossa capacidade cumprir aquilo que dissemos para Deus. Porque muitas vezes, quem foi aquele que nunca pediu algo para Deus e disse: Senhor, se tu fizeres isso, eu vou fazer isso. E quando o Senhor fez, você não cumpriu a tua promessa. Mas Ana cumpriu.
Ana teve Samuel. E Samuel, ao desmamar, ao passar por aquela fase de pequeninice, Ana levou até o templo e entregou a Eli, dizendo: olha, está aqui meu filho. Aquela vez que eu vim aqui, eu orei, o Senhor deu na tua boca, o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. Me deu Eli, me deu Samuel. E está aqui, Samuel, estou cumprindo. Está aqui o Samuel, estou cumprindo a minha promessa com Deus. Pensa o coração de Ana. Pensa agora você como uma mãe, entregar um filho para Deus. Quantas vezes, Irmandade, olha, eu vou na linhagem que Deus der. Quantas vezes são as vezes que nós pedimos para Deus operar na vida do meu filho, da vida da minha filha, mas nós não estamos dispostos a entregar ele para o Senhor. Continuamos ali protegendo, formando um escudo, um amor insensato, um amor onde protegemos e não deixamos Deus operar. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes queremos que Deus opere, mas não estamos dispostos a entregar nas mãos de Deus? Quantas causas nós temos nas mãos de Deus que continuamos com o nosso dedo ali, tentando dar o nosso jeitinho? Quantas? Quantas vezes são as vezes que nós pedimos para Deus operar, mas não tiramos a nossa mão? Ana tirou a sua mão. Ana vinha uma vez por ano. Toda vez que era para adorar. Deixa eu só ver o que o irmão Dimas falou aqui, porque eu estou preocupado com a filha dele. Irmão, estamos nós muito preocupados porque minha filha Vera Lúcia está na UTI. Vamos firmar todos em oração. Esperamos no Senhor. Amém, irmão Dimas. Tamo junto. Irmão Dimas é o ancião lá de Capi Carneiro lá no Ceará, né? Então Ana tirou a sua mão, visitava o filho uma vez por ano, quando era para fazer a adoração, né? Uma oferta. Uma vez por ano eles iam até o templo, moravam longe, mas iam até o templo, às vezes dias de viagem, para adorar o Senhor. Existia um sacrifício, e ali dizia, aqui, sua mãe, o verso 19, um pouco antes daqui a gente leu, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e anualmente a trazia, quando seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Irmandade, pensa o coração dessa mãe, entregar nas mãos do Senhor e uma vez por ano colher aquilo, o fruto da sua atitude. Uma vez por ano ela tinha notícia, não tinha WhatsApp, não tinha celular. Uma vez por ano ela ia lá ter notícia e saber o que Deus tinha operado com o seu filho. Uma vez por ano, ela estava lá o ano inteirinho, com seu coração angustiado, mas confiante de que o Senhor estava cuidando do que é teu, o Senhor estava operando na tua vida. E aqui diz, onde nós lemos, que uma vez por ano ele subia e Eli abençoava Eucana e sua esposa. Eucana era o pai de Samuel, pela atitude dela, e dizia que o Senhor prospere na vida de vocês. E a palavra de Deus diz que ele teve ainda mais 3 filhos e mais 2 filhas. Aquela mulher que era estéril, aquela mulher que não podia ter filho, quando o Senhor deu uma oportunidade, quando ela se humilhou diante do Senhor, quando ela se derramou em espírito
espírito ao Senhor, é o momento que o Senhor se agradou, é o momento que o Senhor viu a oportunidade, é o momento que o Senhor desceu com a sua bênção. Irmandade, essa é a nossa oportunidade, a oportunidade de nós nos entregarmos para o Senhor, a oportunidade de nós clamarmos ao Senhor, nos entregarmos para Ele, dizermos: Senhor, somos pecadores, somos falhos, somos errantes, Senhor, se estamos andando pelos maus caminhos, Pai, nos coloca sobre o bom caminho, permita que possamos ter a atitude correta, fazer o que é certo, tirar a nossa mão para que o Senhor possa operar. Pai, nos perdoa. Então veremos o operar de Deus. Tudo exige um sacrifício. Tudo exige um sacrifício. É necessário, então, que nós precisamos nos abster de algumas coisas que não é da parte de Deus, para que Deus possa operar. É necessário. É necessário. O sacrifício está constante na vida do cristão. É necessário que nós estejamos dispostos, que a nossa confiança para o Senhor seja acima de todas as coisas. A Liana, 4 horas já foi, mas a Júlia espera um pouquinho. A Júlia espera. Olha só, aqui diz que Ana, uma vez por ano subia, e Eli tinha seus filhos, ó. Os filhos de Eli, ó. Belial. Perdão. Não lembro onde está escrito o nome dos filhos de Eli, mas Eli tinha os seus filhos. E os filhos de Eli eram Belial, ou seja, eles eram da noite. Eles andavam por caminhos errados, porque não conheciam ao Senhor. E aqui diz ainda que Eli era velho, era muito velho. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eli era o evangélico de hoje. Ele era até mais, ele era o pastor de hoje, o cooperador, o ancião, o diácono, o presbítero, era Eli. Ele estava ali sobre a liderança. Mas os seus filhos não conheciam o Senhor. Eli era levita, da tribo de Levi. A sua geração, a sua descendência estava marcada para o servir ao Senhor, para trabalhar no templo, para trabalhar para o Senhor, servindo o teu povo, servindo na casa do Senhor. Mas aqui diz que os teus filhos não conheciam o Senhor. Quantas vezes nós, como pai, como os filhos, como pai, como mãe, não conseguimos representar, não conseguimos implantar, mostrar, colocar o Senhor dentro da nossa própria casa. Quantas são as vezes que nós não somos reconhecidos pelos nossos filhos como um servo, como uma serva do Deus vivo? Quantas vezes ganhamos o mundo, mas deixamos a nossa família escapar pelo vão dos dedos e perdemos a oportunidade? Quantas vezes são as vezes que nós mal representamos o Senhor na nossa casa? Não criamos o amor dos nossos filhos para o Senhor, porque às vezes apresentamos o Senhor como um Deus terrível, um Deus que castiga, um Deus tirano, um Deus que não nos deixa fazer nada, um Deus que não dá oportunidade. Quantas vezes são aqui, apresentamos o Senhor para os nossos filhos como um Deus mau, não o Deus do amor. Irmandade, isso é muito sério. Os nossos filhos
precisam reconhecer que o Deus ao qual servimos é o bem mais precioso que nós temos. Eli aqui diz que ele, já velho, teve uma vida inteira para educar os seus filhos. Já velho, chega nos filhos e fala assim: olha, não é a fama que vocês estão dando por aí, não é boa. Se tem chegado aos meus ouvidos, as pessoas têm falado mal de vocês. E a palavra de Deus diz que eles não deram ouvido. Maldade. O Senhor diz na tua palavra: castigai os vossos filhos enquanto há tempo, para que quando cresçam não se voltem contra vocês. Bondade, os nossos filhos estão nas nossas mãos. O mundo tem criado uma forma diferente de educar, mas a palavra de Deus nos ensina da mesma forma. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, ele não mudou, Deus é o mesmo. Nós precisamos educar a minha casa, a nossa casa, a sua casa, como uma casa de servo e serva de Deus. Os nossos filhos precisam ser encaminhados dentro da palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos falar da palavra de Deus, lá em Deuteronômio 11, ao se levantarmos, ao andarmos, ao sentarmos, ao nos deitarmos, nós devemos falar da palavra de Deus. O Senhor diz que aquilo que sai da nossa boca é o que está cheio o nosso coração. Pergunto eu, o que você tem falado com os seus filhos? O que você tem falado na tua casa? Qual é o assunto que tem surgido no meio da tua parentela, no meio da tua família, no meio dos teus amigos? Ou você é crente só dentro da igreja? Ou você é crente só quando você está no culto, mas quando sai, você tira aquela capa? O que tem saído da tua boca? Como as pessoas te veem diante do Senhor, como as pessoas falam de você quando você não está perto, como você representa o nome que está acima de todos os nomes. Entende? O mal está pelo mundo, a pandemia chegou, a pandemia tem um propósito: abandonarmos os maus caminhos e andarmos pelo caminho do Senhor. Não porque não seremos afetados, porque às vezes, mesmo andando pelos bons caminhos, nós seremos afetados. Mesmo andando pelos bons caminhos, nós podemos pegar o Covid, é um vírus. Se eu não tomar cuidado, se eu não usar a máscara, se eu não passar álcool nas mãos, podemos ser infectados. Podemos. Deus é um Deus tão justo que faz com que o sol se ponha sobre os bons e sobre os maus, e que a chuva desça sobre o justo e sobre o injusto. Deus não faz acepção de pessoa, mas as nossas atitudes demonstram o Deus que eu sirvo. As nossas atitudes demonstram o Deus de Israel. As nossas atitudes mostram se realmente eu entendi a palavra de Deus, eu estou andando no bom caminho, eu estou tendo o bom comportamento, e isso faz com que o mal caia à minha direita, caia à minha esquerda, mas eu não seja atingido. A minha atitude, crescer em espírito, em conhecimento, crescer em espírito diante do Senhor, até que alcançais a plenitude do conhecimento de Cristo. Nós temos um objetivo, nós temos um foco, nós temos um caminho apertado por sinal, mas nós temos. Se eu quero que Deus opere na minha vida, eu preciso me alinhar com a palavra. Aqui diz que Eli, acho que lá no verso 13 do próximo capítulo, só confirmar, pois já lhe disse que julgareis a famílias para
a sua família para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por eu não conseguir educar, por ele não conseguir educar os seus filhos e a maldade dos seus filhos atingir Israel, ele sofreu o mal. O mal que Deus deu, não. O mal da sua própria consequência. A minha má educação sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre a minha família, eu colherei lá na frente pela minha má atitude. Entende que é uma mão de duas vias? Nós colhemos aquilo que plantamos lá na frente. Porque Deus não pode livrar. Senão, isso faria de Deus um Deus injusto. Isso faria de Deus que ele se tornasse injusto, porque se ele fizesse para mim, como ele não faz acepção de pessoas, como diz a palavra, ele teria que fazer para todo mundo, mas ele estaria mimando o teu povo. Assim, quando eu entrego tudo para o meu filho e não o faço entender, eu crio então um povo mimado. Deixa eu correr que meu tempo já explodiu. Olha só. Então Eli não corrigiu seus filhos. Vamos dar uma pulada aqui, ó. Deus fala para Eli assim, ó. Eli, eu tenho abençoado. Eu prometi a bênção lá para o seu pai, para os seus antepassados, que eu sempre estaria na tua geração, mas eu tenho te entregado e os teus filhos têm pisado nos meus sacrifícios, nas minhas ofertas, nos cereais que eu ordenei se fizesse na minha morada. Por que honras os teus filhos mais do que a mim? Para que tu e eles vos engordaste do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eu vou contar mais ou menos o que os filhos deles faziam, além do mau exemplo. O sacerdote tinha direito à carne, né, quando se matava. Os levitas não trabalhavam, então eles comiam das próprias ofertas. Então, se queimava a gordura da carne, quando a carne estava assada, eles pegavam um garfo, né, de 3 pontas e pegava lá e puxava. O que viesse na ponta daquele garfo, ele podia comer. Os filhos de Eli chegavam lá e falavam assim, ó, não, me dá tudo aí, cru mesmo. Aí a pessoa que estava fazendo sacrifício fazia assim, não, mas a palavra do Senhor diz que eu tenho que cozinhar primeiro, até acabar com a gordura. Não, me dá cru mesmo, porque eu vou assar assim, porque a gordura é mais gostosa, não é? Eu vou assar assim mesmo, porque se não me der, eu vou pegar a força. Entende? Muitas vezes, irmandade, eu vou dizer aquilo que tem acontecido no meio do povo de Deus. Deus tem abençoado o teu povo. Deus tem dado direitos sobre o teu povo. Mas o povo de Deus tem mudado a palavra de Deus, tem mudado a forma de servir a Deus para ganhar benefícios. Tem usado da igreja, tem usado do cristianismo, tem usado da palavra de Deus para corromper-se, para corromper o povo de Deus em benefício próprio. Quantas vezes nós vemos homens, lideranças de Deus, pastores, se levantando com o objetivo de se beneficiar. Quantas coisas nós ouvimos, não só liderança, mas como dentro da igreja. Quantas vezes nós vemos irmãos e irmãs fazendo coisas erradas e acreditando na loucura espiritual, na burrice espiritual, acreditando que estão ao lado de Deus, mas Deus já não está no seu meio.
porque não obedecem à palavra de Deus, não têm intenção, não querem nem saber o que está escrito. Não, eu ouvi da palavra de Deus lá, ouvi o que você queria ouvir, ouvi o que os seus ouvidos agradassem, vai numa igreja, não ouve o que quer ouvir, vai na outra, 400 pessoas sentadas, olha, falou uma coisa boa, é para mim, foi bênção, é para mim essa bênção. Hipocrisia, entra dentro da palavra de Deus, entra dentro do caminho de Deus e receba aquilo que lhe é justo, porque Deus não é um Deus justo, não é um Deus injusto. Você vai receber conforme o teu andar. Quer que Deus opere na vida do teu filho, da tua filha? Entrega na mão de Deus. Quer que Deus opere na sua vida? Se entregue na mão de Deus, obedeça a tua palavra, represente o Deus na terra, então Deus irá operar na tua vida. Compreender a palavra? Tem muita coisa que Deus podia falar, mas meu horário já explodiu. Vou só finalizar com esse versículo. Ó. Deus diz assim, eu tinha dito, mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei, mas aos que me desprezam, serão desprezados. Glória a Deus. Deixa eu fechar, que senão a gente não acaba. Compreender, irmandade? Deus está à porta. Deus permitiu essa pandemia mediante o nosso mal, o mau comportamento. Alguém algum dia lá comeu um morcego, sei lá de onde veio isso aí, alguém fez algo errado. E mediante a atitude, todos pagaram, porque é natural que isso aconteça. Mas Deus, mediante a pandemia, nos dá a oportunidade para retomarmos ao caminho de Deus. E retomando ao caminho de Deus, Deus opera na nossa vida. Deus vai operar na sua vida. Para aqueles que andam no caminho, creia, tenha fé. O Senhor vai vir ao teu encontro no tempo certo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas no tempo de Deus. Quando acharmos que está tudo perdido, o Senhor nos tira por cima. Aos que ainda não se colocaram nos caminhos de Deus, representa Deus na terra. Ao sair da tua casa hoje, ao se levantar, tenha como objetivo representar o nome que está acima de todos os nomes em toda ação. Ande como que pisando em ovo, tomando cuidado, Senhor. Eu vou te representar. Quando alguém te falar algo, não responda. Não retribua o mal com o mal. Abençoa. O Senhor te abençoará em dobro. Aprende a fechar sua boca. Aprende a ficar calado. Aprenda a ficar quieto, a morder a língua. Deixa a vingança para o Senhor. Nós não sabemos se vingar. Nós tratamos o mal com o mal. Deus, Ele educa. Deus, Ele ensina. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Vamos. Meu Deus, 4h17. O irmão Rodrigo vai me matar. Ai, nem na igreja eu consigo, tá vendo? Vá lá. Vamos para a benção apostólica? Tudo bem. Mandade, Deus abençoe a todos. Ó, mãozinha para cá. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o conselho da tua palavra, que o Senhor faça resplandecer a tua face em ti, que o Senhor te dê sabedoria, entendimento, que o Senhor te faça crescer em espírito para alcançar a mesma estatura de Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor, a certeza da vida eterna e a fé permaneça nos nossos corações para sempre. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Ó, agora vem a Júlia. Júlia. Júlia vai vir aqui. Deus abençoe a todos. Qualquer coisa vocês me chamam. Tem meu celular lá, né? Não tá aqui, mas lá no Clamor da Madrugada tá lá todo, né? Ó, amanhã, o final de semana hoje é sábado, né?
Sábado. Então, final de semana não tem, tá? De domingo também não tem. De segunda para terça estamos reunidos lá em casa, lá, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus e até o próximo clamor. Glória a Deus. Senhor Deus, nessa noite, meu Pai, eu quero agradecer, meu Senhor, a oportunidade de estar aqui. Deus, humildemente me coloco diante da Tua presença nessa madrugada, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, pedindo a Sua graça, pedindo, Senhor, o Teu perdão. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa, Senhor, ouvir, Senhor, nesta noite a minha oração, a nossa oração, porque, Senhor, tem pessoas que oram junto comigo neste momento, tem pessoas, meu Senhor, que se encontram em diversos lugares, meu Senhor, talvez não conseguem, Senhor, nesse momento se ajoelhar, mas o coração está prostrado, a mente está cativa em Ti, meu Senhor, se em algum momento, se alguém, meu Senhor, não conseguiu aquietar até agora, está ansioso, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, leva cativa as nossas mentes, o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, nos ajuda, Senhor, a focar em Ti, a falar contigo, acalma, Senhor, toda ansiedade. Meu Senhor, em nome de Jesus, tira toda a turbulência da mente, do coração, do espírito. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis. Tem sido tão difícil, meu Senhor, se concentrar, parar, refletir. A nossa mente não para. Tem pessoas, meu Senhor, sofrendo com ansiedade, com insônia, que passam dia, Senhor, noites a fio acordadas, pensando, Senhor, tantas coisas que não são Tuas. Tanta gente, Senhor, que já perdeu a esperança. Senhor, tem pessoas nesse momento que estão em filas de hospitais. Senhor, pessoas que estão acompanhando seus entes queridos, Senhor, que estão internados, estão ali, Senhor, firmes. Às vezes com dor nas costas, dor nas pernas, nos pés. Senhor, às vezes não se alimentou, está aflita, Senhor, ali de acompanhante. Senhor, tem mulheres nesse momento que estão em fila, Senhor, de presídios, esperando dar um momento para pegar a senha para visitar o seu parente. Meu Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro a essas pessoas, em nome de Jesus, nesta madrugada. Meu Senhor, nesta noite eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fortaleza em dia de angústia. Senhor, o Senhor nos conhece, sabe que confiamos em Ti. Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, que nesta noite, Senhor, nós possamos ser alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nos ensina, meu Senhor, a nos mantermos firmes em Ti. Meu Senhor, esses tempos, Senhor, de pandemia, já estamos passando de um ano segregados, Senhor, preocupados porque não sabemos do dia de amanhã.
Nós não sabemos, Senhor, se teremos vida, se nós, Senhor, a qualquer momento vamos enterrar um parente, um amigo. Senhor, quanta notícia triste nós temos recebido nesses últimos tempos. Notícia, Senhor, que tem nos desesperado. A gente liga a TV, meu Senhor, e ouve, Senhor, notícia triste, informações que nos desesperam. A gente não sabe em quem acredita, a gente não sabe para onde vai. Senhor, a gente não sabe o que fazer. Mas uma coisa, Senhor, nós temos a plena certeza e convicção que o Senhor não mudou e o Senhor não mudará. Senhor, nós temos a plena convicção de que o Senhor está conosco e que podemos confiar em Ti. Meu Senhor, não importa a religião da pessoa que está ouvindo, que está orando junto comigo nesta madrugada. Senhor, o Senhor disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Senhor, nos ensina a amar o nosso irmão como nós nos amamos. Senhor, nos ensina, Senhor, a ter um coração igual ao teu, um coração disposto a amar, um coração disposto a obedecer. Senhor, que nós não sejamos placa de igreja, que nós não sejamos religiosos, porque a religiosidade mata, a religiosidade dilacera, a religiosidade, meu Senhor, ela destrói tudo. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a sermos verdadeiramente cristãos. Senhor, amando o nosso próximo, cuidando do necessitado. Meu Senhor, nos desperta, Senhor, nesses tempos difíceis em que a nossa fé, Senhor, ela tem corrido risco. Senhor, quanta vida espiritual morta. Quantas pessoas, meu Senhor, perderam, Senhor, a sua vida espiritual. Senhor, em nome de Jesus, nesta madrugada eu clamo pela Tua misericórdia. Eu clamo, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, nos levante espiritualmente. Senhor, assim como o Senhor deu ordem a Lázaro que saia para fora, em nome de Jesus, que o Senhor possa dizer isso para as nossas vidas espirituais, para as nossas vidas sentimentais, Senhor, pela nossa vida financeira, pela nossa vida conjugal, familiar. Saia para fora, ressuscita. Senhor, em nome de Jesus, reescreve a nossa história. Meu Senhor, tantas pessoas longe da sua igreja, meu Senhor, e não consegue, Deus, em momento nenhum se reerguer, se firmar. Senhor, pessoas que levantam, dá 2 passos e caem novamente. Pessoas, Senhor, que se sentem fracas espiritualmente, que não conseguem mais orar, que não têm força, que não sabem o que fazer, que não sabem o que falar. Pessoas, Senhor, que estão apáticas, pessoas que estão, Senhor, totalmente distantes e não sabem o caminho de volta. Ah, Senhor, redireciona-nos, Pai, em nome de Jesus. Faça-nos, Senhor, voltar ao primeiro amor. Senhor, a primeira oração o teu servo pediu, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, reacendesse o fogo do primeiro amor, a chama, Senhor, do primeiro amor. Aquela chama que quando o Senhor nos chamou para essa graça, e nós logo nos rendemos, Senhor, e apaixonados, meu Senhor, como jovens, Senhor, apaixonados, Pai, nós nos rendemos, descemos as águas do batismo, meu Senhor, que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, ter aquele amor da primeira vez. Meu Senhor, desperta a gente na madrugada para orar. Coloca um novo cântico em nossos lábios. Meu Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor, de novo o desejo de congregar, o ânimo, Senhor, de estar contigo. Senhor, a curiosidade em conhecer a Tua palavra. Senhor, que nós tenhamos, Senhor, vontade, desejo, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa nos convencer e nos converter. Meu Senhor, é só o Teu Espírito Santo que convence.
Meu Senhor, podemos falar tantas coisas. Ah, meu Senhor, nos ensina, meu Senhor, a sermos exemplos. Nos mostra, Senhor, quem somos. Não deixa, Senhor, nós nos esquecermos quem somos e para que fomos chamados, meu Deus, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus haja um grande despertar da igreja, porque não há mais tempo para dormir, não há mais tempo, Senhor, para esperar. Os dias estão findando. Senhor, a cada dia que passa nós vemos os sinais, e algo que antigamente estava tão distante, hoje parece estar tão perto. Senhor, nós sabemos que nós não temos muito tempo. Não deixa, meu Senhor, que nós nos perdemos, Senhor, nos 45 do segundo tempo, Senhor, na reta final. Senhor, do que adianta, meu Senhor, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Não permita, meu Senhor, que nós venhamos a nos perder, Senhor, que nós perdamos, Senhor, a nossa coroa, Deus. Senhor, nós sabemos que o céu é tomado à força, é difícil. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos mantermos de pé. Reacende, Senhor, não deixa apagar, Senhor, o fogo da nossa lamparina. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo, Senhor, pelas nossas vidas. Eu clamo nessa madrugada, Senhor, pela nossa igreja. Senhor, eu clamo por todas as igrejas, Senhor, em nome de Jesus, que as igrejas, Senhor, não fechem as portas. Senhor, tantas igrejas que foram fechadas, meu Senhor, porque não tiveram, Senhor, talvez um alicerce, uma base. Deus, em nome de Jesus, Deus, esteja com os teus servos. Tantos homens, tantas mulheres, Senhor, em teu nome, nessas ruas de madrugada, servindo, Senhor, moradores de rua, procurando desabrigados, procurando usuários de drogas para acolher, para cuidar. Senhor, hoje está uma noite fria. Em nome de Jesus, Senhor, passa nas noites, Senhor, em nome de Jesus, em cada beco, em cada esquina, em cada viela, Senhor. Deus, onde tiver uma mãe clamando pelo teu filho, Senhor, em cada casa, Senhor, uma mãe ajoelhada, Senhor, pedindo misericórdia. Senhor, em tempos de pandemia tem tantos jovens, meu Senhor, em boates, Senhor, em festas clandestinas, Deus, totalmente, Senhor, alheios e totalmente com o espírito, Senhor, de negação, não aceitando, Senhor, em que estamos numa fase difícil e que é necessário se resguardar, se guardar, e mesmo assim, Senhor, eles estão lá. Senhor, tem de misericórdia, Pai, porque esses jovens voltam para casa infectados e acabam, Senhor, infectando os seus pais. Tem de misericórdia, Senhor, das famílias, em nome de Jesus, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, dá mais uma chance, derrama a tua graça. Senhor, sabemos que pela tua graça fomos chamados e pela tua misericórdia nós permanecemos em ti. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite muitos tenham, Senhor, mais uma chance. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa dar mais uma oportunidade, meu Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas, Senhor, a tua misericórdia, ela é tão grande, ela dura para sempre. E o Senhor tem o desejo de nos fazer bem. Senhor, em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia de nós neste momento. Senhor, nesta noite, Senhor, nesta madrugada, Deus, eu peço pelos missionários que estão em campo, Senhor. Pessoas que estão, Senhor, em tribos indígenas, sofrendo. Missionários, Senhor, que estão em outros países esperando, meu Senhor, a providência da igreja, e a igreja talvez não tenha mandado. E missionários passando fome, missionários presos, Senhor, talvez correndo risco de morte. Tudo por amor ao teu evangelho, por amor à tua palavra. Senhor, pessoas que verdadeiramente fazem a tua obra, pessoas que verdadeiramente fazem o teu ide, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, mulheres, Senhor, missionárias, Senhor, que têm sido estupradas, Senhor, em países, Senhor, onde a tua palavra não é, Senhor, conhecida, mas estão lá em prol de outras mulheres, em prol de passar o teu evangelho. Meu Senhor, missionários que passam fome, que ficam doentes, meu Senhor,
tudo por amor ao teu nome. Tende misericórdia desse povo. Honra, Senhor, o trabalho desse povo. Apressa-te no agir, em socorrer, Senhor, esses missionários que estão em campo agora, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Senhor. Eu oro pelos líderes de igreja, meu Senhor, que estão a maioria doentes, com depressão, mas que não podem compartilhar, meu Senhor, que estão doentes, porque tem muita gente, Senhor, que depende deles. Senhor, pessoas que têm sido caluniadas, difamadas, sofrido, Senhor, toda sorte de acusação, de calúnia, de difamação. Fortalece os teus servos, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que os olhos deles estejam em Ti, que eles não olhem, Senhor, para a dificuldade, para o mar, para que em momento algum eles afundem, Senhor, assim como Pedro, Senhor, desviou o olhar de Ti e acabou afundando, porque o medo tomou conta. Meu Senhor, dá espírito de valentia, troca a armadura, meu Senhor, em nome de Jesus, para que, meu Pai, eles consigam caminhar, Senhor, mais algumas milhas, Pai. Dá pão, dá água, assim como o Senhor fez a Elias. E que eles possam caminhar mais um tanto, meu Senhor, em nome de Jesus. Deus, ajuda, Senhor, o corpo, a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos mantenedores da sua casa. Senhor, eu agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado na obra da piedade. Senhor, sempre tem, Senhor, toda necessidade que chega até esta igreja, o Senhor tem suprido, o Senhor tem nos surpreendido. Obrigada, meu Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a Te ajudar. Oh, Senhor, o Senhor tem nos ajudado a ajudar, Senhor, as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam, meu Senhor. E nós, Senhor, pela misericórdia conseguimos, Senhor, chegar até a casa dessas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus, com a providência, e o Seu nome tem sido glorificado. Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, nos dá discernimento, nos dá guia, Senhor, nos ensina, Pai, a cuidar, Senhor, dos pequeninos, assim como o Senhor nos ordenou. Meu Senhor, nos coloca, Senhor, à frente, não, Senhor, como soberbos ou para crescermos, mas, Senhor, nos coloca à frente, Senhor, porque a seara é grande, Senhor, mas poucos são os ceifeiros. Senhor, nos faz forte, nos faz como atalaias, meu Deus, para que nós possamos estarmos sempre alertas, Deus, alertas, atentos a Ti, meu Senhor, a Tua voz, para que nós possamos ir quando o Senhor diz vai, e que nós possamos ficar quando o Senhor dizer fica. Senhor, apura nossos ouvidos, tira toda a rapina do ouvido, meu Senhor, tira toda a escama dos olhos. Senhor, nos ensina a Te adorar, nos ensina, Senhor, a orar. A Tua palavra diz que nós não sabemos pedir, por isso que nós não ganhamos, e quando nós pedimos mal, nós pedimos errado. Meu Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a pedir certo, Pai. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor, Senhor, a fazer o certo, a estar contigo, a representar de forma coerente o Teu Evangelho. Senhor, que nós não sejamos vergonha para o Teu Evangelho. Senhor, que nós sejamos orgulho, que nós sejamos referência, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, nesta madrugada, Senhor, eu aproveito essa oportunidade, meu Deus, para clamar pelos desempregados. Senhor, tanta gente sem trabalho, tanta gente precisando, meu Senhor, trabalhar. Tanta gente perdeu o emprego por conta da pandemia, meu Senhor. Tanta gente dependendo de cesta básica, Senhor, da igreja, dependendo de ajuda, Senhor, do município, do CRAS. Pessoas, Senhor, que não tem dinheiro para comer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tem de misericórdia, abre portas, honra, Senhor, aquele empresário, Senhor, pequeno, o microempresário, Senhor, que está tentando se manter em pé, que tem uma loja pequena, Senhor, e que precisa daquilo para se sustentar. Senhor, não deixa fechar o comércio, em nome de Jesus, faz, Senhor, o 1 virar 10, 1 por 100, Senhor, em nome de Jesus.
Deus, surpreende, Senhor, os pequenos comerciantes, Senhor, o trabalhador autônomo, Deus, pessoas que pagam aluguel, que estão com seus aluguéis atrasados, que talvez ainda não dormiram, Senhor, porque está preocupado, porque está com medo de ser despejado, porque não tem onde ficar. Onde vai pôr os filhos? Aonde vai ficar? Meu Senhor, sequer tem dinheiro para pagar, meu Senhor, uma outra casa. Senhor, eu oro por essa mulher, Senhor, que é mãe solteira e que está precisando, Senhor, de um trabalho urgente, de um escape, porque não sabe o que fazer. Senhor, por esse homem, Senhor, que está se sentindo menos homem, que está se sentindo fragilizado, Pai, porque não tem um emprego, porque tem sido humilhado, se sentido humilhado, meu Senhor, porque não tem, Senhor, da onde tirar, porque está dependendo de ajuda de terceiros. Senhor, traz honra para os teus servos, em nome de Jesus, Senhor, ajuda os teus servos, Senhor. Abre uma porta de emprego, Deus. Faça com que o pouco seja multiplicado em tanto, Senhor, que ainda sobre, Deus, para abençoar o irmão. Deus, em nome de Jesus, nesta noite eu também oro, meu Senhor, pelos nossos filhos. Senhor, cuida dos nossos filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, adolescentes rebeldes, Senhor, adolescentes desobedientes, em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito maligno que tem tomado conta da mente dos nossos jovens. Nós repreendemos todo espírito de depressão, de suicídio, Senhor, todo espírito de tragédia dentro das casas. Senhor, jovens, Senhor, que tem sido envolvidos, Senhor, com violência através de jogos ou de colegas. Meu Senhor, em nome de Jesus, protege a mente dos nossos filhos, blinda, meu Senhor, para que, Senhor, a pornografia, Senhor, para que as drogas não tomem conta, Deus, em nome de Jesus. Dá, Senhor, discernimento, dá, Senhor, estratégia para esse pai, para essa mãe, Senhor, saber como lidar com esse adolescente, meu Senhor. Ah, Deus, tanto adolescente, meu Senhor, se prostituindo, bebendo, Senhor, fumando, e os pais sequer sabem, ou se sabem, às vezes não sabem como lidar. Dá estratégia, Senhor, em nome de Jesus. Ensina, Senhor, dá sabedoria para que eles possam lidar, para que esses jovens, Senhor, não se percam definitivamente, meu Pai. Ajuda nós como igreja a acolhermos os jovens, em nome de Jesus, meu Senhor. Nós repreendemos, Deus, todo e qualquer espírito de divisão, espírito que bloqueia, Senhor, que nos faz cegos, Senhor, e que não conseguimos ver, Deus, o que nossos filhos estão passando. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esse adolescente que está deprimido, pensando em suicídio, que tem se cortado. Senhor, essa jovem que tem sido estuprada, Senhor, dentro de casa, pelo pai, pelo tio, pelo irmão, pelo vizinho, e calada tem sofrido. Meu Senhor, abre os olhos da mãe, abre os olhos de alguém que está perto, Senhor, para acabar com esse martírio. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esta mãe que percebeu que o filho é adolescente, mas tem espírito, Senhor, que o faz, Senhor, se machucar, se ferir, se rebelar. Espírito que bate a porta, que quebra móvel, que enfrenta a mãe. Senhor, todo espírito que causa esquizofrenia, meu Senhor, em nome de Jesus, Deus. Todo espírito de homossexualismo nos nossos filhos, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Deus, que nós sejamos estratégicos, que nós sabemos, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a lidar, Senhor, com essas situações. Livra, Senhor, as nossas crianças, Deus, do acidente doméstico, do homem maligno, do homem sanguinário. Senhor, tanta criança, Senhor, vítima de pedofilia. Entra, meu Senhor, em nome de Jesus. Tem de misericórdia das nossas crianças, Pai. É o futuro da tua igreja, meu Senhor. É o futuro da nossa igreja, são as nossas crianças, Pai. Tanta gente morrendo, Senhor, que vai sobrar são as crianças, Pai. Não deixa Satanás tocar nelas, meu Senhor, em nome de Jesus.
Meu Senhor, não permita que os pais enterrem os filhos jovens. Meu Senhor, a lei da vida é o filho enterrar o pai. Meu Senhor, eu oro nesta madrugada por esse pai, por essa mãe que está de luto, Senhor, porque enterrou o filho, Deus. Senhor, traz, Senhor, o consolo para o coração desses pais. Meu Senhor, traz o coração, Senhor, um coração novo. Coloca ali, Senhor, sem ferida. Que em nome de Jesus toda dor da perda, Senhor, seja convertido em saudade apenas, meu Deus. Que essa ferida, Senhor, não atrapalhe, Senhor, com que eles possam prosseguir e continuar, Senhor, a vida. Deus, nesta madrugada, meu Senhor, eu oro, meu Senhor, por cada presidiário, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, aqueles homens que estão, Senhor, tentando reconstruir a sua vida, que estão dispostos a mudar, que, Senhor, em nome de Jesus, a prisão, Senhor, não seja um período somente da segregação, Senhor, da liberdade, mas, Deus, que seja um momento de reflexão, de aprendizado e de, Senhor, um recomeço. Deus, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, cada mulher presa, Deus. Ajuda, Senhor, essas pessoas que estão em hospício, Senhor, doentes, muitas pessoas que estão em hospício, Senhor, nem todas elas têm patologias, meu Senhor, muitas delas estão cheias, Senhor, de demônios, Senhor, pessoas com legiões, estão, Senhor, endemoniadas e estão lá, precisando, Senhor, de uma libertação. Deus, eu oro nesta noite, Senhor, por pessoas que estão em clínicas de recuperação, estão lutando, Senhor, com o maior gigante, que é nós mesmos. Senhor, eles têm lutado contra eles mesmos, Senhor. Deus, ajuda, Senhor, dá força. Faça com que eles sejam valentes. E assim como o Senhor disse para Daniel, tu, porém, vai até o fim. Que eles possam ir até o fim. Que sejam fortes e corajosos. Que em nome de Jesus, meu Senhor, eles consigam, Senhor, vencer eles mesmos, os próprios desejos, as próprias vontades. Meu Senhor, nesta noite, Senhor, eu oro por esta mãe que não sabe onde o filho está, que o filho está perdido. Talvez esteja, Senhor, numa biqueira, vendendo drogas. Talvez, meu Senhor, ele saiu de casa há muitos anos e ela sequer tem notícia, ou está em outro país e não consegue voltar, ou está lá, Senhor, sofrendo e a mãe nem sabe se está sofrendo ou não. Essa pessoa que foi tentar, Senhor, a sorte em outro país, em outro estado, ajuda, meu Senhor, em nome de Jesus. Mesmo que esteja em terra estranha, em terra estrangeira, que o Senhor possa cuidar, zelar e, se necessário, Senhor, for, trazer de volta, meu Senhor. Pessoas, meu Senhor, que tomaram decisões e que hoje estão num beco sem saída, num poço sem fundo, e parece que quanto mais cava, mais fundo chega, e que não vê saída. Meu Senhor, tem de misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Ajuda, Senhor, dá o escape, dá a saída, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por essa mãe que está preocupada, Senhor, com o filho que está travestido de mulher em uma esquina se prostituindo, meu Senhor. Ah, Deus, protege esse homem, Senhor. Protege, Senhor, esta mulher, tem de misericórdia, meu Pai. Deus, pessoas que estão, Senhor, deitadas numa cama, sem coragem sequer para tomar banho, meu Senhor, porque está tão deprimido. É uma tristeza tão grande que invade a alma, meu Senhor, que sequer, meu Senhor, tem coragem de se cuidar, não consegue levantar, comer, vive à base de calmante, meu Senhor. Chega, Senhor, no coração dessas pessoas. Senhor, levanta esse homem, levanta essa mulher. Senhor, que em nome de Jesus ele possa dormir, Senhor, e acordar bem, disposto, com uma alegria, com um regozijo que nunca sentiu, Senhor. Que a paz, Senhor, que excede todo e qualquer entendimento, meu Pai, venha sobre a vida desse povo. E que esse povo, Senhor, consiga, Senhor, caminhar novamente. Que eles consigam ser felizes, meu Senhor.
Deus, dá o vinho novo, Senhor, que só vem de Ti, Senhor. Move as águas para que esse povo, Senhor, deprimido, esse povo com ansiedade, esse povo, Senhor, com síndrome do pânico, Senhor, com bipolaridade, que eles possam mergulhar nessas águas, Senhor, e sair curados, sair, Senhor, revestidos do Teu poder, meu Senhor, em nome de Jesus. Deus, que nesta madrugada, meu Senhor, seja um recomeço para muita gente. Pessoas, meu Senhor, que não têm mais esperança. Pessoas, Senhor, que investiram tudo o que tinham. Tudo o que tinham, meu Senhor, e acabaram perdendo, porque investiram mal. E que não tem mais o que fazer. Pessoas que pensam em tirar a própria vida, meu Senhor, porque não vê saída, meu Pai. Pessoas que pensam em desistir, meu Senhor, porque elas não conseguem acreditar, meu Pai, que isso vai mudar e que um dia pode mudar. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Dá uma saída. Tem escape. Tem saída, meu Senhor. Mostra para este povo, meu Deus, que o Senhor não é um Deus limitado, que o Senhor não é um Deus de acaso, que o Senhor é um Deus que dá um leque, Senhor, de possibilidades. O Senhor é um Deus que dá estratégia. Ah, Senhor, quantas guerras Davi travou, meu Pai, todas elas, Senhor, tinha estratégia, porque o Senhor as dava. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faça-nos, Senhor, fortes, corajosos. Senhor, dá-nos estratégia, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, nesta noite, eu quero pedir também, meu Senhor, pelos idosos. Meu Senhor, quantos idosos, Senhor, têm sofrido, não somente com o Covid, meu Senhor, mas, Deus, eles têm estado sozinhos, em asilos, esquecidos pelos filhos, Senhor, com a autoestima baixa. Senhor, idosos, meu Senhor, que não são compreendidos, não são respeitados, que já foram esquecidos, meu Pai. Senhor, o Senhor é o Deus do novo, do jovem, da criança, do idoso. Senhor, que no fim da vida desse pessoal, Senhor, desse povo, Senhor, o Senhor possa ser o Deus deles, a companhia, que o Teu Espírito Santo possa estar junto, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nesta noite, Pai, se tiver alguém, Senhor, com dor no corpo, se tiver alguém, Senhor, sentindo dores que não consegue pegar no sono, com falta de ar, ah, meu Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, como bálsamo, derrama uma gota do Teu sangue, Senhor, nesses corpos, Senhor, e que eles possam sentir, Senhor, a Tua cura. Em nome de Jesus, meu Senhor, que toda dor na coluna, dor de cabeça, Senhor, dor de estômago, Senhor, em nome de Jesus, venha cair por terra, que todo corpo doente venha ser sarado, Senhor, em nome de Jesus, restaura, Senhor, os ossos, os músculos, Senhor, em nome de Jesus, dá vida, Senhor. Em nome de Jesus, melhora a circulação da perna da Tua serva. Ah, Senhor, esse Teu servo, meu Senhor, que precisa de transplante, faz funcionar, Senhor, esse órgão que está no corpo. Em nome de Jesus, meu Senhor, esteja com este povo nesta noite. O povo que tem sentido dores no corpo e não sabe de onde vem. Senhor, não tem diagnóstico. Senhor, que não tem conseguido dormir, Pai, porque não sabe o que tem. Deus, em nome de Jesus, ajuda, meu Deus, esse povo. Deus, que nesta noite nós possamos, Senhor, começar a caminhar, começar a trilhar, Senhor, uma nova história. Senhor, que nós possamos, Senhor, no final dessas 24 horas de clamor, que nós possamos, meu Senhor, pensar que somos pessoas melhores e sairmos na certeza que o Senhor fez isso conosco. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, cuida dos Teus servos. Senhor, que essa fase difícil acabe logo, meu Senhor.
Ajuda, Senhor, para que as vacinas cheguem, Senhor, logo. Senhor, que as pessoas, Senhor, não se percam, Senhor, que elas não sejam desonestas com as vacinas. Que o teu povo, Senhor, seja vacinado antes. Não que nós, Senhor, confiamos apenas em vacinas e não confiamos em Ti. Mas eu acredito, Senhor, de alma, que o Senhor nos ensinou e que o Senhor capacitou, Senhor, pessoas para fazer a vacina. Senhor, não importa a eficácia. Eu acredito que a eficácia maior é o Teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que forem vacinadas, que em nome de Jesus elas não caiam doentes, que essa vacina funcione, Senhor, 100% no corpo de cada um. E que nós, Senhor, possamos, Deus, ter a alegria que a Tua palavra diz, que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Senhor, a nossa noite tem sido longa, nós estamos chorando mais de um ano. Senhor, mas nós estamos na esperança da alegria da manhã. Nós estamos esperando, ansiosos, Senhor, para que a alegria da manhã, Senhor, venha. Em nome de Jesus, meu Senhor. Que nós possamos, Senhor, cantar o hino da vitória. E que esses microfones, Senhor, e tantos outros das igrejas espalhadas pelo Brasil, Senhor, pelo mundo, possam, Senhor, ser testemunhas e possam ser usados para que as pessoas contem os grandes feitos que o Senhor fez nesse período difícil. Ah, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos relata tantos momentos difíceis que o Teu povo passou, mas o Senhor esteve perto. Deus, o Teu povo, Senhor, saiu do Egito, que estava sendo escravizado, e ficou, Senhor, andando no deserto, e lá o Senhor não os desamparou. Senhor, assim como o Senhor tem feito conosco aqui, Senhor, o Senhor também não tem nos desamparado. O Senhor tem cuidado do Teu povo. Nós temos visto, Senhor, ouvido testemunhos. Deus, nós confiamos em Ti e somos gratos, meu Pai. Somos muito gratos, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado conosco, Senhor, todos os dias. Deus, obrigada, meu Senhor. É com alegria, meu Senhor. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, porque o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor tem zelado pelos meus. Deus, eu pela Tua misericórdia, porque a Tua misericórdia na minha vida foi grande, eu ainda não enterrei nenhum parente pelo Covid. Mas, Senhor, eu sei que muitos dos meus irmãos enterraram, Senhor, muitos parentes, 1, 2, 3, gente que enterrou a família inteira, Senhor, vítima do Covid. Senhor, consola esse povo, Deus, em nome de Jesus. Senhor, há um propósito para todas as coisas, isso nós sabemos. Talvez nós não entendamos agora, porque quando nós estamos com dor, quando nós estamos feridos, meu Senhor, nós não conseguimos compreender. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nos faz entender, Senhor, quem somos e quem o Senhor é nas nossas vidas. Não deixa, Senhor, em nome de Jesus, que a dificuldade venha nos abater, nos esmorecer, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço, Senhor, por esta porta aberta. Eu agradeço, meu Senhor, pelo ancião que nós temos nessa igreja, pelos obreiros, Senhor, pelos membros. Cuida, meu Senhor, da CCA, cuida, Senhor, da Congregação Cristã Apostólica. Que esta igreja continue, Senhor, com as portas abertas, sendo canal de bênção para muitas pessoas, como tem sido. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cuidar do Teu povo. Nos ajuda, meu Senhor, a estarmos contigo nesta noite. Em nome de Jesus, meu Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu te agradeço nesta noite. Em nome do Teu santo e amado Filho Jesus. Amém. E graças a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Bendito seja o Deus de Israel. Eterno Deus, nosso Pai, formador de tudo e nosso também, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o nosso joelho, Senhor, está curvado na tua presença. Eterno Deus, nós aqui dentro dessa casa de oração, nesse propósito, Senhor, dessas 24 horas dentro da tua casa em oração, e tantos quantos, Senhor, que estão acompanhando ou que irão acompanhar essas orações, te agradecendo, Senhor, pelo dia, pela vida, pelo ar que respiramos e por tudo que temos passado. Eterno Deus, nessa madrugada, começo de dia, te damos graças, Senhor, por todas as nossas percas e também pelos nossos ganhos. Te damos graças, Senhor, pelas nossas alegrias e também pelas nossas tristezas, porque, Senhor, não cai uma folha de uma árvore se não for da tua vontade. E tudo que passamos, tudo que enfrentamos é permissão tua na nossa vida. E temos a certeza, Senhor, de que tudo isso será, Senhor, como um tijolo colocado na nossa construção, com a espiritualidade, a certeza e a glória de que um dia, Senhor, mesmo que na nossa fraqueza, mesmo que nos nossos erros, Senhor, mais um dia entrar nos céus. Bendito é o nome do Senhor. Pai eterno, cantar o hino que nunca foi cantado. Eterno Deus, sobre a nossa cabeça uma coroa incorruptível de glória, com a certeza viva de que vencemos o mundo, Senhor. Mas para isso enfrentamos tantas coisas, passamos por tantas dificuldades, que muitas vezes achamos que nós não seremos capazes de enfrentar, que nós não seremos capazes de passar, Senhor. Mas de quando em quando a tua presença invade o nosso coração, a alegria dos céus nos toma e enche o nosso coração de força. Pai eterno, assim como foi feito com o azeite da viúva, eterno Deus, em que ela precisava saldar as suas dívidas e não tinha nada na sua casa, mas ela tem um pouquinho de azeite, Senhor. E aquele dia o profeta falou para ela que ela podia pegar vasos e não poucos vasos. Eterno Deus, e do pouquinho foi feito muito, a multiplicação do azeite. Eterno Deus, nós te pedimos, unge o nosso coração, Senhor. Multiplica o azeite da nossa alma e enche nós, Senhor, de coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Eterno Deus, para enfrentar, ó Pai eterno, tudo aquilo que o mundo coloca na nossa frente. Mesmo que somos um tabernáculo de carne, sujeito às coisas desta vida, e muitas vezes, Senhor, querendo praticar e fazer o bem, o mal nos sobrevém e nós não entendemos, Senhor. Mas quando nós percebemos, já praticamos o mal. Mas nos perdoa pelo amor do teu nome, eterno Deus, porque tu conheces o desejo e o nosso sentimento que é de te servir. E que se nós pudéssemos, Senhor, nós não fazíamos nada para te desagradar. Pai eterno, mais um dia, Senhor, um homem de guerra, de peleja, que sempre procurou te servir, como foi Davi, Senhor, mais um dia caiu em pecado, eterno Deus, e ele, eterno Pai, foi colocado à prova a respeito da espiritualidade de Davi. Eterno Deus, quanto tempo ele ficou sem expressar o seu sentimento, sem, ó Pai eterno, pedir perdão pelos seus pecados, e aquilo foi corroendo até a sua própria carne, doendo nos teus próprios ossos,
até o dia, Senhor, em que ele se prostrou diante de Ti, pediu misericórdia, pediu perdão. Eterno Deus, e a espiritualidade do homem voltou. Eterno Deus, e nós nos colocamos prostrados e humilhados na Tua presença nesta manhã. Eterno Deus, no começo desse dia, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. A Tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que confessa os seus pecados diante de Ti. Eterno Deus, e Tu conheces tudo aquilo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos. Tu conheces o profundo e o íntimo do nosso coração. Eterno Deus, até mesmo aquilo que nos arrependemos. Então nós nos humilhamos diante de Ti. Senhor, perdoa-nos. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Porque, Eterno Deus, não é simplesmente ouvir, não é simplesmente pedir, mas nós, ó Pai Eterno, rasgamos o nosso coração na Tua presença agora e imploramos no nome de Jesus Cristo, Senhor, perdoa-nos e nos coloca de pé na Tua presença. Permita, Senhor, que tudo o que nós precisamos Tu possa aparecer e conceder na nossa vida. Eterno Deus, porque, Senhor, quantos que vagueiam pelo mundo, já sem a certeza e a esperança da vida eterna. Eterno Deus, e quantos, Senhor, que apontam, que dizem, que maldizem, mas nós estamos aqui na Tua presença confessando os nossos erros, nos humilhando diante de Ti. Senhor, é bem-aventurado é o homem que na sua humilhação Tu ouve o seu pedido. Nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos nos pôr de pé, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos, Senhor, vencer o mundo, combater um bom combate. Nós queremos guardar a fé, Senhor, e um dia podermos entrar no Teu trono de glória. Eterno Deus, e quantas vezes, Senhor, que achamos que não vamos ter força, mas de repente, Senhor, a força nos toma. Nós vamos te pedir, Senhor, toma-nos de força nesta manhã, por misericórdia. Eterno Deus, dá a graça de nós desembainharmos a nossa espada, de nós enfrentarmos o nosso adversário. Eterno Deus, e vai desviando de nós toda a seta preparada. Ó Pai eterno, todo o dardo inflamado do nosso adversário, que quer de todas as formas nos derrubar, quer de todas as formas, Senhor, deixar nós, ó Pai eterno, por terra, e fazer, Senhor, com que tudo se pisa sobre nós. Mas o crente, Senhor, tem que estar por cabeça e não por cauda. Erga a nossa cabeça pelo amor do Teu nome, e mostra diante, ó Pai eterno, do nosso adversário, que Tu ama nossa alma. Eterno Deus, quantos que nesse momento estão clamando a Tua misericórdia, Senhor, pedindo que Tu apareça. Eterno Deus, desce com a Tua presença sobre a terra, desce com a Tua presença sobre esta igreja, desce com a Tua presença sobre a nossa alma, Senhor, e permita que nós possamos sentir um pouquinho do céu no começo desse dia. Nos dá força para enfrentar os nossos medos, as nossas ansiedades, e tudo aquilo que tenta, Senhor, de todas as formas atrapalhar nós de Te servir. Eterno Deus, nós vamos Te pedir, cerca nós com a Tua presença. Eterno Deus, enche nós do Teu amor, da Tua virtude, do Teu poder. E quando o adversário se levantar contra nós, ele possa enxergar o verdadeiro cidadão dos céus. Eterno Deus, reveste nós das Tuas armaduras, reveste nós do Teu poder, Senhor. Permita que nós enfrentemos o mundo e as suas concupiscências, Senhor, de todas as formas, que nós possamos vencer e um dia entrar no céu. Senhor, não há objetivo maior de nós nos rasgarmos diante de Ti, a não ser, Senhor, um dia entrar nos céus. É o nosso desejo, é a nossa vontade, Pai eterno, mas para que tudo isso aconteça, temos enfrentado tantas coisas.
Ó Pai eterno, a tua palavra se cumprindo. Ó Pai eterno, o mundo em choro. Não uma epidemia, Senhor, que toma e assola, não tem idade. Eterno Deus, não tem classe social, não tem nada, Senhor, que segura isso a não ser a tua mão. Então nós vamos te pedir no nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão para a humanidade, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabemos que tudo é cumprimento da tua palavra, mas cerca nós, ó Pai eterno, e permita, Senhor, que o novo normal possa voltar e que nós possamos nos ajuntar novamente nas igrejas, eterno Deus, e termos a certeza que aqui foi templo preparado por ti e que nós possamos sentir a tua presença, Senhor. Às vezes, eterno Deus, tudo isso nos fez enxergar algo diferente, eterno Deus, porque o amor de muitos está se esfriando, eterno Deus, e nós percebemos que nós precisamos um do outro, às vezes um abraço, ó Pai eterno, às vezes uma palavra dita ao pé do ouvido, para nos animar, para nos ajudar. Então, Senhor, no nome de Jesus Cristo, estenda as tuas mãos sobre a humanidade e faça a tua vontade. Bendito seja o teu nome. Eterno Deus, está escrito na tua palavra que Pedro estava preso na prisão. Mas, Senhor, a igreja continuamente orava por Pedro, até o dia, Senhor, que tremeu o cárcere. O Pedro saiu da prisão pela porta da frente e foi bater lá na casa onde estava o povo reunido. E uma menina veio atender e não acreditou que era ele. Eterno Deus, mas de repente todos viram a obra que tinha feito. E nós, Senhor, estamos como presos, mas continuamente a tua igreja ora. Então nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, cerca a tua igreja, Senhor, cerca o teu povo, bendito seja o nome do Senhor. Permita que a oração possa tomar o teu povo, a vontade de te servir, a vontade de fazer, Senhor, e estar na tua presença. Eterno Deus, faça-nos, Senhor, como já foi dito nas orações de pedido, faça-nos voltar ao primeiro amor. Eterno Deus, faça-nos mais crente na tua presença. Eterno Deus, faz-nos perdoar, faz-nos, ó Pai eterno, não apontar, faz com que nós, Senhor, possamos abraçar, faz com que nós possamos amar e não, ó Pai eterno, jogar fora. Permita, Senhor, que tudo o que passarmos, tudo o que enfrentarmos, sirva de lição para que nós não jogamos ninguém fora, para que nós possamos abraçar, Senhor, para que juntos, numa mesma comunhão, imbuídos num mesmo amor, Senhor, nós possamos nos abraçar e dizer: o Senhor está na tua vida, bendito seja o teu nome. Porque, Senhor, muitas vezes o homem, eterno Deus, na sua fraqueza e no ato de querer ser alguma coisa, ele acaba afastando as pessoas da igreja. Eterno Deus, às vezes com a sua ignorância, às vezes com a sua arrogância. Eterno Deus, ele vê e percebe e faz com que as pessoas se afastam, porque acham, eterno Deus, que tem que ter julgamento, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Pai eterno, mas permita, Senhor, que o amor volte entre os crentes, eterno Deus, e que o meu apontar, Senhor, não seja um apontar, mas que seja, Senhor, um abraço. Que seja, Senhor, um carinho, eterno Deus, e permita, Senhor, no nome de Jesus Cristo, em que todos, ó Pai eterno, possa participar do teu amor, e possa sentir o carinho. Bendito seja Deus, eterno Deus, porque está escrito que tu veio, foi para os doentes. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes, Senhor,
Quando a pessoa começa a ir muito no médico e não tem uma doença, ele vai falando, eu tô tendo isso, eu tô tendo aquilo, e procurando uma doença. Bendito seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes ele não vê a doença nele e começa a apontar a doença do vizinho. Pai eterno, nós te pedimos, permita, Senhor, que nós estejamos como os doentes na tua presença, e que tu possa vir nos abraçar com afago, com carinho, com amor, e nos fazer sentir, Senhor, como um cristão verdadeiro, com o teu abraço, com o teu amor, Senhor. Vai sarando as nossas feridas, vai sarando, Senhor, as nossas tristezas, ó Pai eterno, os corações magoados na tua presença. Toma aqueles que estão em tristeza, em angústia, Senhor, que tem procurado te servir, que tem procurado fazer a tua vontade, mas que já não sente mais a tua presença. Bendito seja o teu nome. E às vezes, escutando essa oração, Senhor, na comunhão, nós vamos te pedir no nome de Jesus Cristo, Senhor, abraça a alma carente, abraça, Senhor, aquele que há muito tempo já não sente mais a tua presença. Bendito seja o nome do Senhor, e que tem vontade de estar na tua casa novamente, Pai eterno. Mas que às vezes as pedradas foram tantas, os apontamentos foram tantos, que as forças foram se acabando, Senhor. Mas nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, derrama a força do céu na nossa vida, para que nós possamos, Senhor, ter força de voltar para a tua casa, ter força de dar glória na tua presença, ter força de dizer que tu és o nosso Deus, e que o amor que nós sentimos por ti ninguém vai arrancar de nós. Eterno Deus, permita que voltamos no nosso primeiro amor, que sejamos crentes como que fomos quando batizamos. Eterno Deus, permita, Senhor, que nós possamos perdoar, e nós possamos, Senhor, abraçar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ainda que, Senhor, devido a essa pandemia, nós temos que nos afastar, Senhor, mas às vezes um abraço não é um abraço físico, mas é uma oração que fazemos para o nosso irmão. Às vezes, Senhor, um abraço é uma palavra que falamos. Às vezes usamos, Senhor, as redes sociais, os meios de comunicação para tanta coisa, e esquecemos que às vezes uma saudação salva uma alma. Senhor, dá a graça de nós entendermos que nós precisamos fazer, Senhor, com que os nossos irmãos se sintam amados, e permita, Senhor, que o mesmo amor que tu derramou por nós possamos passar para alguém. Eterno Deus, para que unidos numa mesma comunhão, numa mesma corrente, nós, Senhor, possamos fortalecer na tua presença, Pai eterno, porque a união, Senhor, dos crentes pode fazer, Senhor, muito efeito. Então une nós na tua presença pelo amor do teu nome. Senhor, dá-nos a graça de cada dia mais podermos entrar na tua presença. Eterno Deus, erga a nossa cabeça perante o nosso adversário. Abençoa as igrejas, abençoa o teu povo. Senhor, abençoa a humanidade. Eterno Deus, abençoa os que estão parados. Dá força para voltar para a tua casa. Senhor, nós te pedimos, quem alma que o diabo amarrou, Senhor, que o diabo trancou, que já não tem mais força de dar glória na tua presença, que se sente, Senhor, às vezes numa profunda tristeza, e corre atrás de um médico aqui, corre atrás de um médico ali. Eterno Deus, receita um remédio aqui, mas a dor é na alma, Senhor. Nós te pedimos, permita que por essas orações, Senhor, a alma possa ser curada. Eterno Deus, esquenta a nossa alma pelo amor do teu nome.
para que nós possamos, Senhor, vencer o nosso adversário, para que nós possamos ser mais crentes na Tua presença, para que nós possamos ter a certeza novamente da vida eterna, Senhor, porque às vezes, ó Pai eterno, nós entramos na Tua casa, ou às vezes nem força mais temos para ir congregar ou nem para ouvir a palavra, Senhor, e quantos que agora, nesse momento, estão escutando essa oração e falando no seu coração, como queria ter força para orar. Eterno Deus, derrama força para o Teu povo, derrama força para os que estão sem força, Senhor, e permita que possam voltar à Tua presença, Eterno Deus, como no primeiro amor, Senhor, como quando Tu chamou, quando Tu converteu, Senhor, quando Te receberam como único Salvador. Ó Pai eterno, permita, Senhor, que o amor do Teu Filho derramado na cruz possa nos servir de incentivo e de força para nós podermos fazer a Tua vontade. Dá-nos a graça, Senhor, de sentir o Teu afago nesta manhã. Dá-nos a graça, Senhor, como, eterno Deus, aquele dia Tu prometeu que a glória do segundo templo seria melhor do que a primeira. Eterno Deus, nós vamos te pedir, Senhor, permita que muitos que estão ouvindo esta oração, que estão participando junto conosco, ou até mesmo na nossa vida, que até o dia de hoje tenha sido um tempo, mas que a glória do segundo templo possa ser maior, e que a partir de hoje, Senhor, possa haver uma mudança na nossa vida. Bendito seja o Teu santo nome, dá-nos a graça, eterno Deus, de nós podermos dizer: o Senhor está comigo. Bendito seja Deus. Eterno Deus, às vezes o homem sem força, ele vai perdendo até mesmo a sua mente. Eterno Deus, quantos que a loucura tem tomado, quantos, Senhor, que a depressão tem tomado, quantos, ó Pai eterno, que vai deixando das coisas de Deus, porque as forças vão se acabando, quantos, ó Pai eterno, que às vezes caminham por essas estradas, porque já não se acham mais dignos de sentir a Tua presença. Pai eterno, mas passei agora, aonde tiver um servo escolhido Teu, derrama a força do céu pelo amor do Teu nome. Pai eterno, quantos crentes encarcerados, quantos crentes, Senhor, que já não tem mais força de dar glória na Tua presença, quantos que perderam a esperança, quantos que perderam a fé, quantos que a família abandonou, quantos, Senhor, que procuram um lugar para Te servir, mas já não encontra mais, porque, Senhor, às vezes o homem, na sua fraqueza, ele é mais apontado, às vezes ele é chutado. Mas, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o que é Teu, traz de volta a Tua casa. O que é Teu, dá força para sentir. E se alguém que está escutando, Pai eterno, junto de nós orando, que já perdeu a sua força, vai ao encontro pelo amor do Teu nome, restitua as forças por caridade. Ó Pai eterno, enche a vida de amor, de carinho. Dá a graça, eterno Deus, de entenderem que o Teu querer é diferente do nosso querer, e que até mesmo o Teu tempo é diferente do nosso, porque está escrito na Tua palavra que há tempo para todas as coisas. Pai eterno, quantos de nós estamos no tempo de chorar, mas nós temos a certeza que o tempo de sorrir voltará. Então, Senhor, no nome de Jesus Cristo, permita que haja uma mudança de ciclo na nossa vida, que todos aqueles que participarem dessas orações e participarem desse movimento espiritual que Tu vai fazer com nós durante o dia de hoje, possa entender que hoje há uma mudança de ciclo, possa entender, Senhor, que vai ser diferente, possa entender, Senhor, que a glória do segundo templo está chegando e que Tu pode fazer tudo diferente. Senhor, faça diferente na nossa vida. Eterno Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Um dia Mardoqueu sentou à porta do templo, porque já não aguentava mais o desprezo, já não aguentava mais, Senhor,
aquilo tudo que estava passando, do homem sendo perseguido. Eterno Deus, já não aguentava mais de ver o seu povo ameaçado de morte. Mas ele, Senhor, se vestiu de saco e sentou à porta do palácio. Eterno Deus, e tu determinou honrar aquele homem. Eterno Deus, no nome de Jesus Cristo, determina-nos honrar na tua presença. Nós não queremos ser honrados pelo homem, Senhor. Nós não queremos que o homem nos honre. Nós queremos que tu nos mostre a honra que há sobre nós, Senhor. Nós não precisamos mostrar e nem provar nada para ninguém, mas nós precisamos entrar no teu santuário, Senhor. Nós precisamos sentir a tua presença no nosso coração. Nós precisamos sentir, Senhor, que tu está na nossa vida. Não importa o que dizem, não importa o que falam, Senhor, mas visita nós nesse momento, no nome de Jesus Cristo, e dá-nos a graça de entender, Senhor, que tu nos ama e que nada vai atrapalhar esse amor. Às vezes, Senhor, por causa da nossa prova, da nossa luta, parece que estamos tão longe de ti. Pai eterno, parece que muitas vezes tu nos abandonou, tu virou as costas, mas nós te pedimos agora, Senhor, faz-nos achegar a ti no nome de Jesus Cristo. Eterno Deus, porque, Senhor, nós somos miseráveis humanos sem a tua presença. E sem a tua força nós não chegamos a lugar nenhum, Senhor. Enche-nós de força. Dá-nos a graça de sermos mais crentes hoje do que fomos ontem. Ó Pai eterno, para que um dia nós possamos chegar aí no céu, contemplar a tua face como ela é e ter a certeza: o Senhor está na minha vida. Bendito seja o teu nome. Eterno Deus, nós vamos te pedir agora. Um dia, Senhor, Esther estava, Senhor, precisando que o rei a ouvisse. Bendito seja o nome do Senhor. E ela precisava entrar naquele templo, entrar na presença do rei. E ela sabia que se o rei não fizesse nada, ela poderia morrer. Mas mesmo assim ela jejuou e ela foi na presença do rei. E quando ela entrou na presença do rei, o cetro de ouro foi estendido para Esther, e foi dito a ela que até a metade do reino ela podia pedir. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos te pedir agora, Senhor. Nós queremos entrar na tua presença. Nós queremos rasgar o nosso coração diante de ti. Ah, Senhor, quem dera tivéssemos palavras para falar, ou quem dera, Senhor, tivéssemos algo para mostrar. Mas a nossa força, a nossa fraqueza é tão grande, Senhor, que nos torna tão pequeno diante de ti. Mas agora nós te pedimos, Senhor, nós vamos entrar na tua presença, nós vamos entrar dentro do teu átrio, no nome de Jesus Cristo. Que seja apontado o teu cetro de ouro na nossa presença, que nós possamos, Senhor, não queremos metade do reino, a única coisa que nós queremos é poder sentir a tua presença. Pai eterno, quanta alma chorando que faz tempo que não sente a tua presença, mas no nome de Jesus Cristo passeia, ó Pai eterno, aqui por Alphaville, passeia pelas igrejas, Pai eterno, passeia por aqueles que estão assistindo, passeia no nosso meio pelo amor do teu nome, vai devolvendo a força, vai devolvendo o ânimo, Senhor, vai nos fazendo sentir mais crente na tua presença, eterno Deus, porque, Senhor, a fé aqui remove montanha. Quantos que perderam a fé, a esperança, ó Pai eterno, mas no nome de Jesus Cristo te pedimos, devolva a fé nossa, Senhor, faz nós desenterrar o pouquinho de fé que nós temos, para se cumprir a tua palavra, Senhor, que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ó Pai eterno, nós conseguiríamos dizer ao monte: sai daqui, vai-te ali. Senhor, nós te pedimos, Senhor, o pouquinho de fé que nós temos, ó Pai eterno,
Eterno, nós vamos te pedir agora, enche nós de força, enche nós de virtude, Senhor. Apaga os nossos erros, as nossas faltas, justifica nós na tua presença, Senhor, como na visão do sumo sacerdote Josué, ó Pai eterno, em que entrou e Satanás acusava. Mas, eterno Deus, tu trocou a roupa, as vestes ali de Josué, deu uma mitra nova, Senhor, e permitiu que o acusador caísse, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Permita que o nosso acusador caia por terra, eterno Deus, e se for preciso, troca a nossa veste, coloca uma mitra nova sobre a nossa cabeça, Senhor. Faz-nos como fez Isaías. Ó, Senhor, eu não tenho força, eu sou o mais pequeno, eu venho de um povo de lábios impuros, mas de repente, Senhor, com uma tenaz viva foi tocada a sua boca, a força voltou, bendito é o nome do Senhor. Eu precisava que alguém fosse representar, e ele falou, não, eu estou aqui, eu vou, bendito é o nome do Senhor, porque a força tinha tomado ele. Senhor, nós estamos na tua presença agora, e nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, enche nós de força por caridade, porque nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade, e não importa o que se levantar na nossa vida, dá-nos força de passar pelo amor do teu nome. Bendito seja Deus. Senhor, quantas vezes nós queremos fazer a tua vontade, mas o adversário nos cerca. O adversário, Senhor, que é aquele que tenta de todas as formas nos destruir espiritualmente. Pai eterno, ele tenta entrar, às vezes não consegue entrar em nós, mas entra alguém da nossa família. Quantas famílias sendo destruídas. Pai eterno, nós te pedimos, entra nas famílias pelo amor do teu nome. Eterno Deus, cerca as famílias. Eterno Deus, quantos, Senhor, casados de novo. Eterno Deus, que o adversário tenta entrar no meio para tentar separar. Quantos, Senhor, que não percebem o adversário entrando com coisas pequenas. Eterno Deus, nós vamos te pedir, cerca as famílias, cerca as famílias dos nossos irmãos, Senhor. Nós vamos te pedir agora, abençoe todos aqueles que tu se usa na tua obra, todos aqueles que têm cargo, Senhor, todos aqueles que congregam. Eterno Deus, permita que nunca o desânimo venha tomar. Permita, Senhor, que nada venha atrapalhar a sua força, nada venha atrapalhar a sua caminhada, mas permita, Senhor, que nesta manhã, por esta oração, por esses pedidos que temos, Senhor, que tu possa entrar na vida de cada um, transformar, compungir os corações. Eterno Deus, as forças voltarem, a tua presença encher a casa, Senhor. Quantas casas que foram casas de oração, Senhor, e hoje a bebida tem tomado, a droga tem entrado. Eterno Deus, nós vamos te pedir, entra nessas casas pelo amor do teu nome, e permita que todos esses vícios, todas essas coisas impuras saiam lá de dentro. Eterno Deus, é que no lugar das coisas ruins possa voltar o hino, possa voltar o dom da profecia, possa voltar o dom da palavra, possa voltar, Senhor, o dom da caridade, que excede todos os outros dons. Pai eterno, quantos que tinham a caridade no coração, mas diante de tantas coisas que passaram, foram perdendo a força, e seu coração fosse como se ficasse como um coração de pedra. Senhor, nós vamos te pedir nesta manhã, quebra os corações de pedra pelo amor do teu nome. Eterno Deus, coloca, Senhor, como o oleiro colocou aquele barro sobre a roda. Eterno Deus, ia modelando vasos, de repente aquilo caiu, e alguém estava olhando, Senhor, ele pegou de novo o barro e colocou sobre a roda.
A verdade é, Senhor, que quando aquele barro caiu, tinha alguma pedra, tinha alguma coisa que mesmo quando o oleiro rodava aquele barro, a sua mão se machucava, Senhor. Ainda que nós tenhamos te machucado com aquilo que fizemos, Senhor, nós vamos te pedir, faz de nós um vaso de honra na tua presença. Faz nós, Senhor, como um vaso, que eterno Deus, de ornamento na tua casa. Eterno Deus, que alguém possa olhar e falar, mas aquele vaso tinha caído, tinha quebrado, mas o oleiro pegou ele de novo, colocou sobre a roda. Bendito é o nome do Senhor. E ainda que rodando naquele molde, foi machucando a mão do oleiro, mas no final o oleiro foi arrancando cada pedrinha, foi arrancando cada grãozinho que estava diferente, e no final deu um vaso bonito. Senhor, faz isso na nossa vida, pelo amor do teu nome, Senhor. Faz nós, Senhor, como um vaso de honra. Eterno Deus, quando um vaso é colocado numa prateleira em que todos olham, eterno Deus, são pessoas, às vezes leiloados, pessoas que dão fortuna por um vaso. Senhor, nós não queremos fortuna de ninguém, nem ninguém pague fortuna por nós, mas nós só queremos ser lembrados, Senhor, como vasos de honra na tua presença. Eterno Deus, enche nós por caridade. E se somos vasos, Senhor, voltando àquilo que nós já pedimos nessa oração, enche o nosso vaso de azeite aqui hoje, Senhor. Faz-nos transbordar o azeite da espiritualidade, do amor, da força, da paciência. Eterno Deus, quantos, ó Pai eterno, que a paciência já foi embora, devolva a paciência pelo amor do teu nome. Quantos que a fé está se acabando, ó Pai eterno, acrescenta a fé pelo amor do teu nome. Quantos, Senhor, que a força já acabou, já não tem nem mais força, às vezes não dá um glória, Senhor, às vezes não dá um aleluia, às vezes nem oração faz mais porque perdeu a força, mas nós te pedimos no nome de Jesus Cristo nessa manhã, devolva a força para o teu povo, Senhor. Glória a Deus, o desejo de orar, o desejo de pedir, o desejo de abraçar, Senhor, vai devolvendo tudo isso, para que possa, Senhor, sentir a tua presença, sentir-se melhor diante de ti. Ó Pai eterno, nós vamos te pedir, Senhor, devolva a força por caridade. Eterno Deus, abençoa nós, abençoa nesse círculo de oração. Eterno Deus, logo mais os cultos que acontecerão. Abençoa, Senhor, as famílias que estão enlutadas. Abençoa os que estão acamados, os que estão enfermos, liberta. Pai eterno, quantos que têm causa, pedindo por causa, vá ao encontro pelo amor do teu nome. Senhor, na live, quantos pedindo oração, às vezes, Senhor, por família, por tribulação, por causa, por desemprego, Senhor. Quantos desempregados no meio do teu povo. Senhor, passamos por tempos difíceis, mas abre a porta por caridade, Senhor. Tu tens o poder no céu e na terra, e Tu tens o poder de abrir as portas. Eterno Deus, Tu tens o poder de do pouco fazer muito. E o que importa, Senhor, é que todos estejamos na Tua presença, na certeza e na esperança da vida eterna, é podendo dizer, hoje eu não tenho, mas amanhã o Senhor vai prover na minha vida. Eterno Deus, seja o Deus do provimento sobre a Tua igreja. Seja o Deus, Senhor, que sempre operou como Tu fazia no passado, continua fazendo. Pai eterno, a única coisa, Senhor, é que o amor foi se esfriando, a ciência está se multiplicando. Eterno Deus, antigamente ouvíamos tanto falar, Senhor, que não tinha condição de procurar um médico, e fez uma oração, o Senhor libertou. Quanto, Senhor, que ouvimos falar que tinha causas que eram impossível, mas que Tu fez possível, Senhor, como aquela mulher que batia na casa do juiz iníquo, até que ele se cansou. Vou fazer justiça na vida dessa mulher.
Senhor, nós estamos como aquela mulher, batendo na porta, não que tu seja iníquo, não, Senhor. Tu és um Deus justo, mas tu és como aquele juiz, Senhor. E nós estamos batendo na porta da misericórdia, porque tu nos ensinou que se nós batêssemos, tu abriria, e que se nós buscarmos, nós te acharia. Senhor, nós estamos buscando, nós estamos batendo na porta da misericórdia, Senhor. Nós não estamos fazendo isso por costume, nós não estamos fazendo isso porque somos mais do que ninguém, não, Senhor. Nós estamos fazendo toda essa oração, Senhor, porque nós temos necessidade, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, que tu apareça na nossa vida. Então, Senhor, nós vamos bater na porta da misericórdia. Abre ela pelo amor do teu nome na nossa vida. Eterno Deus, quantas vezes, Senhor, nós nos sentimos tão sozinhos, nós nos sentimos tão inúteis. Ó Pai eterno, e às vezes podemos dizer que servo inúteis nós somos, mas a verdade é, Senhor, que não há servo inútil na tua presença, que cada um tem o seu valor. Eterno Deus, nós te pedimos, faz-nos sentir valorizado diante de ti, faz-nos entendermos que tu nos ama, faz-nos entender que tu não se afasta de nós, faz-nos entendermos que a tua glória é a que nos move na terra, faz-nos entender, Senhor, que não adianta correr da tua presença, mas o que importa é nós te buscarmos, nós te abraçarmos, Senhor. Nós vamos te pedir, nos abraça nessa noite, nos abraça nessa manhã, Senhor. Faz-nos sentir amado por ti, ó Pai eterno. Às vezes, Senhor, diante da opressão do dia a dia, às vezes diante de tantas coisas, Senhor, nós vamos nos sentindo humilhados. Nós vamos nos sentindo sozinhos, nós vamos nos sentindo, Senhor, sem força. Mas, Senhor, nós vamos te pedir agora, vai nos restituindo tudo aquilo que o vento levou, vai trazendo na nossa vida pelo amor do teu santo nome, Senhor. Às vezes, nós confiamos tanto num amigo aqui na terra, e esquecemos de abrir o nosso coração para o nosso amigo verdadeiro. Pai eterno, nós vamos te pedir licença agora e vamos conversar contigo como um amigo. Nós vamos conversar, Senhor, contigo como filhos que somos. Porque quando, ó Pai eterno, um filho precisa conversar com um pai, ainda criança, o pai pega, coloca ele no colo, começa a alisar o seu rosto, fazer carinho no seu rosto, vai mexendo no seu cabelinho, falando, filho, o que você quer? E às vezes o filho está com vergonha, quer pedir um presente, quer pedir alguma coisa, mas o pai vai com tanto carinho, e vai passando a mão no seu rostinho, vai passando a mão no seu cabelo. O que você quer, filho? Fala para o pai o que você quer. Senhor, nós queremos nos sentir como essa criança hoje. Nos dê o teu colo, pelo amor do teu nome, Senhor. Nos dê o teu abraço, nos dê o teu carinho, Senhor. Nós, Senhor, passamos por tempos difíceis e precisamos do teu afago, do teu amor, do teu carinho. Senhor, coloca nós no teu colo agora, pelo amor do teu nome. Eterno Deus, e faz nós nos sentir verdadeiramente amados por ti. Ainda, Senhor, que muitos que estão à nossa volta, ao nosso redor, não entendam do nosso amor, não entendam da nossa dor. Mas, Senhor, faz-nos diferente aqui hoje. Faz nós nos sentarmos no teu colo, Senhor. E faz nós sentir o carinho de pai para um filho. Faz-nos sentir amado na tua presença, Senhor. E permita tudo aquilo que o adversário tenta colocar na nossa vida que caia por terra aqui hoje. E que somente o teu abraço, o teu amor e o teu carinho
Faz-nos sentir verdadeiramente amado, Pai eterno, porque o Filho conhece o abraço do Pai, e nós temos a certeza que se Tu abraçar a nossa alma, nós vamos sair diferente, nós vamos ter dias diferentes, nós vamos atravessar esse ano como um ano que nós nunca atravessamos, porque para Ti não tem epidemia, não tem nada, não tem tempo ruim, mas junto contigo nós vencemos tudo. Pai eterno, dá-nos a graça de Tu sermos como nosso Pai, pegar na nossa mão, Senhor, porque às vezes o filho vai atravessar a rua, o pai com todo carinho, pelos perigos que tem, pega na sua mão. O filho olha para o pai e tem o pai como um herói. Senhor, nós te temos como nosso herói, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós não somos nada sem Ti. Eterno Deus, esteja do nosso lado agora, pelo amor do Teu nome. Eterno Deus, nós queremos falar para Ti os sentimentos dos nossos corações, o sentimento da nossa alma. Eterno Deus, escuta nós. Olha o nosso íntimo, Senhor, porque Tu conheces o íntimo, Tu vai entre a divisão da alma e do espírito. Ó Pai eterno, Tu conheces, Senhor, até a medula dos nossos ossos. Tu sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ó Pai eterno, Tu conheces cada parte do nosso corpo, cada parte do nosso ser, do nosso íntimo, o nosso pensamento. Tu sondas, Tu conheces de longe. Pai eterno, olha o nosso pensamento. Eterno Deus, nós estamos abrindo o nosso coração na Tua presença e Te dizendo: nós Te amamos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós não somos nada sem Ti. Ó Pai eterno, faz-nos sentir o Teu abraço. Faz-nos sentir mais crente. Faz nós nos sentirmos na Tua presença. Faz nós, Senhor, entender que maior do que todos os nossos sentimentos são aquilo que Tu tem preparado para nós. Senhor, nós cremos de alma que hoje, Senhor, será um novo ciclo. Faz uma mudança na nossa vida, Senhor. Quantos que já não tem mais força de pedir, já não tem mais força de falar, ó Pai eterno, em que tudo aquilo que acreditava parece que se sucumbiu na poeira da vida. Pai eterno, no mar do esquecimento e no mar de lamentações foi embora o sentimento de crente de muitas pessoas. E Pai eterno, nós vamos Te pedir agora, visita o Teu povo na face da terra, aqueles que são Teu, abre o caminho, aqueles que Tu amas, Senhor, dá um abraço, bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes, Senhor, no almoço de domingo, um pai e uma mãe senta à roda com os filhos e começa a participar e contar, e os filhos contar: Senhor, ó Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, hoje nós sentamos na mesa junto contigo e nós queremos dizer do sentimento que nós temos, que é um sentimento verdadeiro de amor por Ti, Pai eterno, mas isso tem tentado muitas vezes o adversário esfriar de nós, fazer, Senhor, nós perdermos toda essa identidade que temos contigo. Ele lança tanto tropeço na nossa vida, eterno Deus, que muitas vezes nós nos vemos tão distante de Ti, mas no nome de Jesus Cristo agora, nós Te pedimos, Senhor, faz nós voltar para o primeiro amor, faz nós, Senhor, sentir o Teu carinho, faz nós sentir o Teu amor. Senhor, apaga os nossos erros, apaga as nossas transgressões, Senhor, e justifica nós na Tua presença. Eterno Deus, temos certeza que Tu pode nos dar roupa nova, que Tu pode nos dar um vestido novo, Tu pode colocar uma mitra nova na nossa cabeça. Eterno Deus, levantar a nossa cabeça perante o nosso adversário, que tão de perto nos rodeia e tenta nos arrancar da Tua presença. Pai eterno, porque muitas vezes por estarmos num tabernáculo de carne,
carne. As coisas do mundo parecem, Senhor, ter mais prazer do que as coisas do céu. Pai eterno, mas as coisas deste mundo são passageiras e momentâneas. Dá-nos a graça, Senhor, de nos fecharmos para o mundo e abrir o nosso coração na Tua presença. Eterno Deus, quanto, Senhor, que as coisas da vida levaram para nesse momento estar debaixo de uma ponte, ó Pai eterno, estar com uma garrafa, eterno Deus, de bebida debaixo do seu braço, ó Pai eterno, usando alguma coisa ilícita. Eterno Deus, eu já fui deixando da Tua graça, porque, ó Pai eterno, o amor foi esfriando, a tristeza foi tomando. Senhor, quantos que às vezes por essa noite pensou em tirar a sua própria vida, mas que encontrou um carinho diferente. Eterno Deus, visita as almas que querem Te servir, que querem Te buscar. Aqueles que estão com depressão, Senhor, aqueles que estão perdidos, que não parece que não se acha no caminho, nós Te pedimos, Senhor, vá ao encontro pelo amor do Teu nome. Eterno Deus, Pai, chorando, eterno Deus, porque não sabe o paradeiro do seu próprio filho, às vezes saiu, até agora não chegou e nem sequer um recado. Mas, Senhor, nós Te pedimos, entra nas famílias, Senhor, não deixa as famílias serem destruídas. Eterno Deus, antes, Senhor, entra com Teu amor, e que nenhum se perca, ó Pai eterno, mas que todos estejam guardados debaixo do Teu paternal cuidado. Pai eterno, nós vamos Te pedir, Senhor, prepara um pasto verdejante para as Tuas ovelhinhas. Ó Senhor, prepara uma mesa perante o nosso adversário, e permita, Senhor, que enquanto nós estivermos na Tua presença, a Tua presença esteja em nós. Eterno Deus, está escrito, Senhor, que mesmo, Senhor, que nós não estivermos na nossa, Senhor, mais perfeita força, e ainda, Senhor, que nós não estivermos, Senhor, mas tendo a nossa total fidelidade para contigo, mas Tu continua fiel na nossa vida. Senhor, nós cremos, Senhor, que a Tua fidelidade para com nós possa nos tomar nesta manhã. Eterno Deus, e Tu olhar os nossos corações, as nossas ansiedades, eterno Deus, olhar as nossas dificuldades, nós vamos entregar todas nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa a humanidade, Senhor, abençoa todos aqueles que pediram oração. Eterno Deus, e que se fôssemos enumerar aqui seriam tantos pedidos, Pai eterno, mas abençoa os pedidos pelo amor do Teu nome. Vá ao encontro do Teu povo, Senhor. Aquele que pede, pede porque confia, aquele que pede, pede porque precisa de um sinal, de uma resposta. Seja a resposta pelo amor do Teu nome. Senhor, nós vamos Te pedir, abençoa, eterno Deus, os nossos governos, abençoa o nosso presidente, abençoa as nações, Senhor, abençoa o povo. Abençoa aqueles que têm vontade de Te servir, mas que as coisas do mundo ainda continuam segurando. Desprende do mundo, Senhor, para viver um concerto contigo. Ajuda nós que estamos na Tua presença, Senhor. Permita que o nosso amor não se esfrie, que nós não sejamos apontadores de dedo, mas que sejamos abraçadores de alma. Permita, Senhor, que antes de eu apontar o erro do meu irmão, eu possa olhar para dentro do meu próprio ser. Para o Senhor, antes de eu tentar tirar o argueiro que está no olho do meu irmão, que eu possa tirar a trave que está no meu olho. Pai eterno, antes que eu aponte o defeito do meu irmão, que eu possa orar por ele. Pai eterno, porque está escrito na Tua palavra, Senhor, que bem-aventurado é o homem que diante de Ti expõe os seus erros, que expõe os seus pecados diante de Ti. Ó Pai eterno, temos a certeza que Tu és um Deus perdoador, e não um Deus, ó Pai eterno, terrível, e que não ama o pecador. Nós cremos, Senhor, que Tu não tem parte
morte e com o pecado, mas Tu ama o pecador, Senhor. Nós estamos aqui abrindo nosso coração diante de Ti, nós estamos abrindo nosso ser diante de Ti, confessando, Senhor, que somos falhos, somos errantes, mas o nosso desejo é muito grande de fazer a Tua vontade, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas faltas, Senhor, mas dá-nos a graça de sermos mais firmes na Tua presença. Eterno Deus, nós queremos, Senhor, andar pelo mundo, Eterno Deus, com a certeza e a esperança da vida eterna. Ó Pai eterno, quantos, Senhor, que já perderam a esperança, então devolve a esperança da vida eterna pelo amor do Teu santo nome. Senhor, nós vamos Te pedir que abençoa todo o Teu povo. Eterno Deus, onde quer que professe que Tu és Deus, abençoa pelo amor do Teu nome. Eterno Deus, nós sabemos que placa de igreja não salva ninguém, então nós estamos apresentando todo o Teu povo, Senhor, todos aqueles que clamam e todos aqueles que pedem, todos aqueles que buscam, vai ao encontro pelo amor do Teu nome. Quantos que nesse momento, Senhor, estão levando as suas orações, as suas preces a Ti, apareça por caridade, Senhor. Abençoa, eterno Deus, nós vamos Te pedir que abençoe os prefeitos, que abençoe os governadores, os deputados, Senhor, enfim, abençoa todos, permita que haja paz entre eles e nós continuamos Te servindo em paz. Eterno Deus, abençoa também as nossas famílias, Senhor, a família de cada um dos Teus irmãos, dos Teus servos, eterno Deus, que tem apresentado a Ti pedido. Eterno Deus, quantas vezes do nosso próprio lado, enfermos, atribulados, angustiados, Eterno Deus, que pedem para nós oração, às vezes nós não lembramos o nome de todo mundo, mas Tu conhece cada um que pede oração, Senhor, porque Tu és um Deus onipresente, Tu está em todo lugar, Tu és onisciente, porque Tu conhece tudo, e Tu conhece o nosso coração, Tu conhece, Senhor, que nós queríamos falar tantas coisas, querer expor tantas coisas, eterno Deus, mas Tu conhece cada íntimo do nosso coração. Tu conhece cada, eterno Deus, centímetro de nós, Tu conhece tudo, e Tu sabes o desejo que nós temos de sermos fiel, Tu sabes o desejo que nós temos de estar na Tua presença, eterno Deus, Tu sabes o desejo que nós temos de fazer a Tua vontade. Dá-nos condição, dá-nos, Senhor, certeza da esperança da vida eterna, eterno Deus, faz com que hoje, Senhor, nós nos sentimos verdadeiramente cidadão dos céus. Abençoa, Senhor, todos aqueles que querem, eterno Deus, estar diante de Ti, que querem Te buscar, que querem fazer a Tua vontade, que querem e têm vontade de estar na Tua casa, Senhor, mas muitas vezes parou pelo caminho, já não tem mais força. Pai eterno, mas entra com providência, entra com restauração na vida do Teu povo. Eterno Deus, restaura o que precisa ser restaurado, muda o que precisa ser mudado. Eterno Deus, devolva a esperança, devolva a fé pelo amor do Teu nome. Faz nós nos sentir amados por Ti, Senhor. Faz nós, ó Pai eterno, sentir acariciado por Ti. Eterno Deus, faz a nossa alma rejuvenescer na Tua presença. Faz a nossa alma, Senhor, tomar uma forma diferente. Faz nós entender o Teu amor. Faz nós entender o Teu querer. Porque às vezes, não, Pai eterno, nosso querer não é o Teu querer. Porque aquilo que Tu projeta para nossa vida já é perfeito. E muitas vezes nós, como homens, nos perdemos, Senhor, mas Tu não se perde, não nos deixa nos perder, mas eterno Deus, prepara o que há de melhor para nós.
tudo ao teu tempo, nada junto, ó Pai eterno, nada no momento que nós queremos, porque tu és um Deus, Senhor, que não perde batalha, e tu és um Deus que não tarda e nem tosqueneja, eterno Deus, mas tu conhece cada centímetro, cada milímetro daquilo que pensamos, daquilo que queremos, eterno Deus, restaura os nossos sonhos, restaura, eterno Deus, as nossas vontades de te servir, Senhor, restaura lares, restaura a casa dos teus servos. Permita, Senhor, que o adversário não venha destruir os sonhos, que não venha destruir o ânimo, permita que o adversário não venha destruir a vontade de te servir, mas antes, Senhor, nos ajuda na tua presença, antes nos encha do teu amor, da tua virtude, eterno Deus, da tua força, do teu poder, Senhor. Permita faça com que nós, Senhor, estejamos cada dia mais crente. Faça com que nós, Senhor, cada dia mais sintamos a Tua presença e que tudo na nossa vida possa acontecer, Senhor, de acordo à Tua vontade. Eterno Deus, restaura as Tuas vontades na nossa vida, que muitas vezes nos afastamos, Senhor, mas permita com que não mais nos afastemos, mas que seja a Tua glória e o Teu amor nos tomando. Enche nós por caridade, enche nós por misericórdia, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, nós não somos nada sem Ti, Senhor. Enche nós, eterno Deus, toma nós na Tua presença agora. Visita, Senhor, os lares, as casas que estão em comunhão com esta oração. Visita os corações, Senhor, visita as almas. Eterno Deus, Tu sabe o que precisa fazer em cada casa, Tu sabe o que precisa fazer em cada lar, Senhor, em cada família. Transforma, muda, faz aquilo que lhe apraz pelo amor do Teu santo nome. Glória a Deus. Senhor, ajuda nós na Tua presença, ajuda nós em todo o decorrer desse dia. Permita, Senhor, que cada minuto que passe possamos desfrutar da Tua presença. Eterno Deus, abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa o servo